Podcast Três Irmãos na área, quem fala com vocês mais uma vez, Rodrigo Tchorró. Na minha frente, meu brother, meu irmão, Roberto Andrade Filho, Borracha. Na mesa operando, nosso diretor, Pedro Henrique. E aí, Robertinho, boa tarde, tudo bem? Fala aí, meus irmãos. Cara, isso aqui ficou muito bom. Nunca tinha me visto na televisão. Eu dou que você fica fazendo as coisas, quem tá vendo não entende, entendeu? É uma parada que ninguém entende, assim. Eu sei, mas eu não me importo com isso. E fica paia, sabe? Pois é, devia se importar, eu acho. Eu acho que você deveria se importar. Eu adoro quando você zanga comigo aqui, velho. E nesse clima de comunhão... Bom, ó, a gente vai ter que... Hoje eu comecei uma briga aqui, mas é porque hoje a gente vai ter um embate aqui entre o Andy Léo e o Gustavo da orientação marxista. Então acho que todo mundo já tá esperando isso aí. A gente vai deixar as regras bem claras. Eu já queria pedir para todo mundo se inscrever no canal, dar like, compartilhar essa live aí, para todo mundo vir aqui e entender essas ideias que são opostas, mas que eu tenho certeza que a gente pode aproveitar muito dos dois aqui hoje. O Gustavão esteve aqui com a gente ontem, uma aula aqui no Três Irmãos. Obrigado aí. Boa aula, hein? Mais uma vez. Era para ter um debate hoje mais cedo, né? Mas o nosso amigo Caporeza aí... Não veio, né? Não deu pra vir. Infelizmente, motivos pessoais, uma agenda bem robusta. Ele quer vir, hã? Não, ele não arregou. Não deu pra vir. Mas era pra ser esquerda contra esquerda? Não fala isso do Caporeza, não. Não sei, não conheço. O Caporeza é bolsonarista, velho. Braço direito do Bolsonaro. Mas tava lá na posse do Trump. É a direita verdadeira, a direita intergaláctica? É a direita que luta contra o manifesto comunista, né? Todo mundo tava esperando isso hoje, né? Gustavão tava louco também por esse debate, mas não deu. Tava ansioso, infelizmente. Andy Léo também, diretamente de São Paulo, aqui na nossa casa. Primeira vez em Araguari. Primeira vez aqui em Minas Gerais, adoro Minas Gerais. Cara, esse lugar aqui é maravilhoso, né? Pô, eu acho que vocês podiam começar se apresentando, assim. Você se apresentar pra galera do Gustavo e depois o Gustavo se apresentar pra sua galera, que eu tenho certeza que vai ter gente aí dos dois lados. O que você acha? Pode ser? Legal, vamos lá. Você quer começar, Gustavo? Começo eu. Pode ser. Meu nome é Gustavo, eu tenho um canal na internet chamado Orientação Marxista, onde eu dou uns pitacos lá a respeito de marxismo e coisas afins. Trabalho no ILAESE, que é um instituto que faz assessoria e formação sindical para a organização de trabalhadores. Sou marxista, militante de organização, que é o PSTU, Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado. E me dedico a estudar e escrever a respeito de temas que são do interesse da classe trabalhadora, de forma completamente parcial, consciente, a serviço do setor majoritário da população, voltado aí para fazer uma transformação na realidade. E sou formado em algumas coisas aí também, isso é de menor importância. Tinha que falar, né, Gustavo? Tem ciências aí, tem informática, isso, mestrado, doutorado. É ciência da computação. Formei na área, trabalhei na área por muito tempo também, até eu largar e entrar no instituto que eu trabalho hoje. Nesse período eu fiz meu mestrado e doutorado na filosofia política na UFMG, ambas envolvendo Marx. O mestrado deu origem a um livro que eu publiquei, Marx a História, e o doutorado vai dar origem a outro que vai sair esse ano, que é uma análise mais completa que já saiu sobre o Capital de Marx, os 3 livros. São cerca de 1000 páginas e vai ser publicado ainda nesse semestre. Caramba. Ontem o Gustavo esteve aqui, quem não assistiu, ele fala um pouco, né, da sua história, da sua vida, por que você escolheu essa doutrina marxista, o que te deixou frustrado ou não. Enfim, quem não viu e quiser conhecer melhor o Gustavo, ele falou isso ontem, é só assistir outro episódio lá. Andy Léo, por favor. Vamos lá, pro pessoal que acompanha o Gustavo não me conhece, meu nome é Leonardo Calicchio, eu sou engenheiro de materiais, sou especialista em metalurgia, sou mestre em ciência pela USP na área de energia nuclear, sou doutorando em nanotecnologia, trabalho com metalurgia com formação mecânica há 30 anos, 15 anos sou professor universitário, na área de engenharia também, engenharia mecânica, materiais, etc. Eu não gosto de me colocar em caixa. O pessoal fala, um fala, você é liberal, outro fala, você é de direita. Não sou de esquerda, que eu não tenho nenhum problema mental. Brincadeira, hein, Gustavo? Mas eu não gosto de me colocar em caixa, porque eu sou uma pessoa que gosto de analisar resultado, que eu acho que falta no Brasil. Eu não quero saber se a ideia é de direita, de esquerda, de centro, eu quero analisar o resultado e eu quero saber se aquilo está melhorando ou está piorando a vida das pessoas, e é o que não é feito. Então a gente faz no Brasil políticas públicas, por exemplo, e uma determinada política A, ela piora a vida das pessoas, eu faço mais A, ela piora mais a vida das pessoas, eu faço mais A. Então eu sou um cara que luto principalmente por análise de resultado. Quero saber se está dando
tendo resultado na vida das pessoas e as pessoas estão melhorando. E aí sim, eu acho que não é a maior parcela da população, é toda a população do mundo que é isso, que a sua vida melhore. Bom, beleza? Com certeza. Bom, a gente trocou uma ideia aqui, né, o Rodrigo Quebleira, com os combatentes aqui, e a gente achou melhor, apesar de ser um embate de ideias aqui, deixar o tempo livre, cada um vai expor sua ideia, seu ponto, seu contraponto. Acho que não precisaria de citar, mas vou citar aqui que tem o respeito de cada um. Quando um estiver falando, esperar concluir o raciocínio, sabe? Não ficar travando o raciocínio dele antes da conclusão, para não ser uma jogada antidemocrática, né? Ficar frustrando as ideias da pessoa. Acho que os dois são muito inteligentes e a gente espera que todo mundo aqui que esteja assistindo aprenda muito com vocês. Não sei se os dois terminarão isso vivo, então vou dar um presente para cada aqui já, da sua fábrica. Toma aí, uma camisa pra você. Essa aqui que eu tô usando, ó, não sei se já aparecendo é na câmera ali, ó. Essa aqui que eu tô usando, que tem o meu tamanho. Tem o seu tamanho, ó, tecido, grande. Eu nunca tinha usado um tecido desse aqui na vida. Oh, pera aí, É um tecido muito... Não, que sacanagem, velho. Essa é sua, essa Que é sua. sacanagem. Essa é sua. Olha o Léo sacaneando, Essa cara. é Aqui, sua. já, Eu olhei e falei assim, eu acho que vai ficar um pouquinho grande. Essa é sua. Agora sim, agora Aí, sim. olha aí, ó. Muito boa essa camisa, tecido muito bom. Bom, e aí quem quiser ter uma camisa dessa, ou quem quiser vender esse tipo de roupa, quiser ter a sua marca, ter a sua empresa, é só entrar em contato com a sua fábrica. Eles não têm pedido mínimo, eles personalizam a sua roupa, o seu tecido do jeito que você precisar. Faz Então, a sua logo, tudo, isso, né? Monta se a sua você marca. quiser empreender, se você quiser ter um negócio, você não precisa necessariamente ter muito dinheiro. É a sua fábrica fazendo o que todo mundo precisa, ajudando você a vencer na vida. Pô, Léo, você falou que você não é de direita nem de esquerda, mas tem uma galera que fala que você é bolsonarista, mano. Não sou bolsonarista de jeito nenhum. Tenho várias Tem críticas. um chapéu de alumínio. aí Tenho na sua várias cabeça. críticas, inclusive. Eu votei no Bolsonaro nas últimas 2 eleições, porque se tivesse o Lula e Beelzebub, eu votaria em Beelzebub, né? Porque os resultados estão. Eu gosto de análise de resultados, os resultados estão mostrando que não tinha condição de ter o Lula como presidente. Antes só de qualquer coisa, eu queria primeiro agradecer a presença do Gustavo e parabenizar, porque ele se colocando como cara de esquerda, marxista, é normal as pessoas de esquerda não quererem debater. E eu desconfio do cara que não quer debater, porque por mais que eu possa achar que ele tá errado em tudo, eu falo, se ele tá aqui é porque ele acredita no que ele Boa, fala. verdade. Né? É porque ele acredita no que ele fala. Né? Então eu quero primeiro te dar parabéns, da coragem, da honestidade de você tá vindo e expondo os fatos pra gente aprender. Você é um cara que trabalha em instituto e você tem muitos dados e é importante a gente ter esses dados. Eu falo contra fatos, não argumentos, e a gente debate em cima dos fatos. Então, obrigado por ele ter vindo e parabéns pela coragem. Não, beleza, tamo aí. É a verdadeira esquerda, né? A verdadeira esquerda. Do Gustavo, representa mesmo. Posso começar já fazendo uma pergunta? Por favor. Não? Pode começar? Deixa Então eu- vamos lá. Só de curiosidade, tá? Porque o Gustavo falou que ele se coloca como marxista mesmo, de esquerda. Isso. Eu queria só... pra entender, pelo amor de Deus, não quero nem brigar, nem... Eu quero Fica à aprender vontade, também. Pode ficar à vontade. Né? Eu tenho uma coisa que eu tenho dificuldade de entender, que sempre fala os esquerdistas gostam muito de falar de meios de produção. Eu queria entender o que é um meio de produção. Aham. Meio de produção é tudo aquilo que é utilizado no processo de produção com vistas a produzir outra coisa. Então são aquelas mercadorias que elas não são voltadas para o consumidor final. Tá? Elas são voltadas para a própria cadeia de produção da indústria, com vista lá no final da cadeia produzir um produto final. E você acredita que tem pessoas que não têm meios de produção? Não acredito não, isso é factual, né? A maioria das pessoas não tem o meio de Ainda produção. que, evidentemente, as pessoas podem falar assim, qualquer pessoa pode pegar alguma coisa e vender na rua, né? Sim. Mas isso é um ponto interessante, Léo, tá aí um ponto bom pra gente discutir. Por quê? Porque beleza, qualquer pessoa pode fazer alguma coisa na sua casa, se ela tiver casa, evidentemente, porque também a gente tem morador de rua e tudo mais, mas uma parte grande da população e vender na rua e etc, ou talvez entrar na internet, nesses sistemas que existem, que ela vai estar dentro de uma cadeia de outra empresa da qual ela está associada, exato. Mas o que realmente interessa, o grande problema, penso, nesses debates que envolvem liberalismo, é que, e estou falando liberalismo de sentido amplo aqui, tá? No sentido como usualmente se discute hoje. Não sei, inclusive, se é o seu caso, né? Não estou me referindo especificamente, até porque... É que sempre se dá exemplos assim,
de pequenos empreendimentos, de pessoas valorosas que realmente, para sobreviver, se jogam empreitadas mil, para produzir seja o que for, para fazer seja o que for, né? Só que quando nós olhamos para a sociedade, tudo aquilo que nós consumimos, a gente vai ver que a massa de pessoas que faz isso, vários milhões de pessoas, representa um tantinho assim dessa riqueza que circula, inclusive como meio de produção. E aí eu chego lá. O grosso são o quê? São empresas monopolistas, gigantescas. E pior, elas precisam ser monopolistas gigantescas. Porque hoje, para você produzir um celular, você não vai fazer isso na sua casa e comprar os meios de produção para produzir um celular ou para produzir um semicondutor, né? Vou fazer o semicondutor aqui na minha casa para vender. Não tem jeito. Sim. Isso aqui são produções em larga escala. Então, quando a gente fala meios de produção, o centro que nós estamos querendo focar aqui é o seguinte: os meios necessários para produzir a maior parte da riqueza que move e realmente ordena a sociedade inteira está concentrado num grupo pequeno de empresas, inclusive nacionalmente delimitadas, em regra geral nem sempre são empresas brasileiras ou são empresas estrangeiras que atuam aqui dentro. E esses meios de produção que movem a grande massa da riqueza do Brasil e do mundo, o grosso da população está apartada dele. Agora, fazer uma coisinha para tentar sobreviver, várias pessoas podem tentar fazer. Ainda assim, a gente vê como que é uma coisa extremamente complicada. E o trabalho assalariado é a saída da enorme maioria, porque basta ver as empresas que abrem no Brasil o período que elas duram. Né? Sim. E você vai ficar ali nos poros desse sistema produtivo. Né? Você não vai estar produzindo, agregando realmente valor nos setores realmente estratégicos da indústria, dos serviços, do comércio, não. Você consegue explorar, às vezes, aqueles poros. Ocasionalmente, tem casos individuais de pessoas que não tinham muito capital. Sim. E conseguiram ter uma ideia que vingou e tudo, e ascender, sim, isso acontece. Mas pensar isso enquanto um projeto de sociedade é um negócio completamente descabido, porque são coisas extremamente excepcionais e pontuais e localizadas. Se nós olharmos o grande capital e o controle dos meios necessários para fazer celular, para fazer carro, as grandes gráficas, as grandes estruturas de internet, de inteligência artificial, estão concentrados não só num grupo restrito de pessoas, mas eu vou mais longe, e é um ponto que eu acho que a gente pode desenvolver bem. É inacessível, não é só para a massa da classe trabalhadora, até mesmo para a maior parte dos capitalistas. Sim. Né? Esse é um problema crônico do Brasil. Eu sempre faço essa provocação, eu sempre transformo numa pergunta para você. Como que os liberais, uma perspectiva liberal no sentido que for, eu sei que tem várias nuances aí, viriam a possibilidade de desenvolvimento do Brasil por meio de uma abertura de livre mercado, sendo que o capital brasileiro não tem controle tecnológico de praticamente, com raras exceções, para pegar a Embraer, por exemplo, mas praticamente nenhum setor estratégico que agrega muito valor em larga escala que tem no mundo hoje. E para você ter acesso a isso, você não só tem que ter um capital muito volumoso, que alguns poucos no Brasil teriam esse capital, por assim dizer, mas você precisa ter controle tecnológico. E aí você já tira esses poucos do Brasil que existem, até se eles quisessem, porque você vai produzir um automóvel elétrico, um celular hoje, sem ter o controle tecnológico, são décadas de desenvolvimento acumulado, um segredo comercial, tecnológico, reservado para um grupo muito pequeno de empresas no mundo inteiro. Sem a gente ter acesso a isso, a cadeia de produção brasileira vai ter menos emprego, os setores que mais empregam, que mais demandam trabalho qualificado, que mais demandam pesquisa e etc., vão estar apartados do país. E aí eu queria entender como que numa perspectiva liberal se vê a possibilidade do Brasil superar esse quadro a partir dessas pequenas coisas que as pessoas bravamente empreendem individualmente, e mesmo nesse caso, na maioria dos casos, eles explodem aí em menos de 5 anos, como mostram as estatísticas, inclusive. Tá? Então, sim, esse é um aspecto central, e a enorme maioria das pessoas não tem o controle dos meios de produção necessários para produzir a grande riqueza que move a sociedade. Embora ela pode fazer coisinhas aqui a colar nos poros da sociedade, quase sempre atreladas às estruturas das grandes empresas, tá? O iFood, a Amazon, o Mercado Livre, usando essas plataformas e no final até trabalhando para elas com baixa remuneração. Gostei do Gustavo, hein? Fala bem. Gostei. Bom. Gustavo, um meio de produção, ele serve para produzir, então no final das contas um produto, né? Tudo que você produz, a gente pode definir como um produto, certo? Sim. Ok. Se eu pegar, por exemplo, Romeu e Julieta de Shakespeare, se eu tenho os direitos de Romeu e Julieta de Shakespeare, você considera um produto? Não, isso aí é um direito de Romeu, é um direito intelectual sobre a obra, né? No caso, isso aí é um royalty, é como se fosse uma patente. Como se fosse uma patente, sim, exatamente. E não é um produto?
Não, não é um produto. Você precisa daquilo para produzir, por exemplo, os livros de Romeu e Julieta, as peças de Romeu e Julieta, um filme de Romeu e Julieta. Como Entendi. a pessoa tem direito intelectual sobre aquilo, ela ganha um percentual sobre os produtos que forem feitos sobre aquela ideia que ela desenvolveu. Porque Romeu e Julieta não é o livro. Você faz Romeu uma e Julieta. definição, você faz uma separação, por exemplo, entre produto e serviço, por exemplo. Para você, serviço é uma coisa e produto é outra, por exemplo. Mas veja, patente e serviço também são coisas completamente diferentes, né? O que é um serviço? Eu não faço uma definição, eu vejo o que é, né? Um serviço é quando a gente vende atividade. Isso. Que não deixa de ser um produto. Não, mas veja... Você tem um marketing, você pode colocar uma embalagem, uma cara, uma marca, num tudo serviço. bem. Se você quiser chamar de produto, tudo bem, mas esse produto ele é diferente daqueles outros produtos que Concordo. se separam da atividade. Mas você produziu, põe à venda e a gente pode considerar como produto. Que é diferente daqueles como uma obra que de arte, se um quadro. separam, né? Então são três coisas diferentes. Serviço é quando você vende a própria atividade, não o produto da atividade. Então eu considero que o que está sendo vendido é o que está sendo vendido, o que é atividade. Então tem lá um cabeleireiro, ele não está me vendendo um produto, ele está me vendendo o que? A atividade de cortar o cabelo, aparar a barba, fazer aquelas coisas ali. É isso que está sendo vendido. Mas Ele se fosse- pode personalizar essa atividade Isso. dele. Ele pode dar um nome professor nela, vai ter suas características dando uma específicas aula, de né, como que ele você faz. não teria Professor nenhuma- dando uma aula. Você É está que se vendendo fosse- o quê? fosse- A sua atividade, não produto atividade. É que se fosse só uma atividade, você não teria nem diferença de preço. Então, se você vende corte de cabelo, ele vende. Por Teria que não? ter tudo o As mesmo atividades preço. não precisam ser todas iguais. É aí que tá. Tem Por isso, diferença. Igual produto, atividade pode por ter isso diferença que eu de categoro como um qualificação. produto. Entendeu? Porque eu tenho uma marca envolvida, eu tenho uma qualidade envolvida. O nome não importa, eu não discuto com o nome. Legal. Mas o que a pessoa está fazendo, né? Materialmente, o que ela está fazendo? Vendendo atividade. Sim. Ponto. Essas atividades podem ser diferentes? Sim. Se eu- Essas atividades podem envolver grau de qualificação diferente? Claro. Essas atividades vão ser todas iguais? Não. Assim como os produtos não. Mas Assim como eu escrevo, por exemplo, um Shakespeare para escrever um manual e vender para alguém. É um produto, concorda? sim, mas veja que a patente é porque são coisas, sabe? Uma das maiores Independente confusões. de ter patente. Eu escrevo, por exemplo, um manual sobre qualquer coisa, sobre a vida. Você E tem um vendo para direito você. intelectual sobre aquilo, né? Você tem um direito ao produto pelo direito intelectual Então, de ter mas criado esquece a aquilo. parte legal. Mas não é legal, os processos são diferentes. Não, imagina assim, eu escrevi um livro, um manual sobre a vida. Só eu tenho. Aham. Ninguém outra pessoa tem. Então, eu tenho ele como produto e eu posso vender para você. Concorda? Você está vendendo o direito sobre aquilo Não, que não, você estou criou. vendendo aquilo que eu escrevi livro pra você. mesmo. Vendi o livro, escrevi. Esquece que existe a parte legal. Esquece Mas eu que, não tô pensando em parte esquece legal, que existe não. patente. Não, Tô porque pensando em parte senão legal, não tem. É porque os processos são diferentes, né? Se você entregar uma obra original só para mim, tem duas possibilidades. Ou você está me vendendo o livro com aquele conteúdo, mas o conteúdo é seu. Inclusive, se eu pegar aquele Aí eu tô conteúdo... entrando na parte legal. Não. São coisas diferentes, ó. Na vida são coisas diferentes. Esquece o direito. O direito Certo. sumiu, não existe Não mais existe. advogado, Então etc. pronto, você pegou o livro, acabou, é teu. Se você quiser vender sim. pra outro, você pode. Se não tem parte legal. Claro, a parte legal ela tenta simplesmente normatizar isso aí. Isso, por isso Mas que eu falei, o que esquece a você parte estaria legal. vendendo para mim? Sim. Seria, agora eu posso explorar essa ideia como sendo minha? Ou agora eu Sim, se não tem a parte legal, você pode. Ok, Concorda? E tá. é um produto que Mas eu onde produzi. você quer chegar com isso? Então, se eu produzi esse livro, esse manual, a partir do quê? O que eu usei pra produzir? Vai respondendo você, eu deixo você responder suas próprias perguntas. Então, eu usei pra conhecimento. produzir o meu cérebro. Então, você concorda que hoje talvez seja o mais importante meio de produção o cérebro? Não, eu acho que o cérebro... Que não seja o mais importante, mas concorda que é um meio de produção? Não, discordo. O cérebro não é um meio de produção? Não é um meio de produção, sob Quer- nenhuma hipótese. Isso não quer dizer que ele não seja importante. Tá? O O cérebro... cérebro não produz, o cérebro humano não produz. Mas o meio de produção ele é um meio externo utilizado para produzir, não é essa Mas por questão. que ele tem que ser externo? Porque se eu tenho coisas na realidade que são diferentes, e eu mesclo essas coisas diferentes como sendo uma coisa só, eu estou confundindo dois processos distintos, né? Por que eu vou chamar uma porta diferente de uma janela, entende? Porque elas são coisas diferentes, distintas, que cumprem funções diferentes, tá? Mas uma faca produz e dentro meu do cérebro processo, produz. não, dentro de um Uma processo... faca produz corte, meu cérebro produz pensamento. São coisas diferentes que ela produz, mas as Mas duas o seu produzem. pensamento, Senão eu vou ele dar um só nome. existe para a sociedade depois que ele se externa. Se o seu pensamento só está com você, ele é uma coisa puramente subjetiva e Sim, individual. a
mesma coisa da Então, fábrica de carros. o meio de produção, Só depois que o carro ele se é uma externa, você coisa tem um que produto. foi, exato, materializada e externalizada. Enquanto Sim. ele está só com você, eu tive ali uma ideia de uma nova tecnologia para carro e tal. Isso está só na sua cabeça. Isso Sim. no mundo ainda não tem nenhuma influência. Por exemplo... Uma fábrica de carro não é um meio de produção, então? Na produção de riqueza do mundo, as ideias que as pessoas têm na cabeça só vai ter impacto nela depois que ela é externalizada, depois Colocada que em ela é prática. objetivada, colocada em prática, colocada para fora. Então, coisas tão diferentes como um meio fundamental e essencial que é o cérebro humano. Sim. E aquela coisa que quando se materializa implica, por exemplo, no crescimento da riqueza, Sim. eu tenho que diferenciar uma coisa da fábrica outra. de carro não é um meio de produção, então? Uma fábrica de carro tem meios de produção. Então, porque o carro só vai ter valor a partir do momento que ele... Se eu tenho só a fábrica, se eu não materializei o carro e externar ele também não tem valor. Claro. A mesma coisa do cérebro. Se eu Mas também, claro se- que se eu ficar a ideia na minha cabeça, não tem valor. Mas o Eu meio tenho de que produção está externalizar. lá, já foi materializado, independente de ser usado para fazer o carro ou não. Assim como o cérebro foi Inclusive, se a materializado, ele não empresa, existia em certo se a momento. empresa não produzir carro e o meio de produção está lá, toma prejuízo. Ou seja, tem impactos materiais palpáveis. Tá? Então são coisas muito diferentes. Não quer dizer que um seja mais ou menos importante que o outro, tá entendendo? Sim, entendi. Mas são coisas muito diferentes. Então, no momento que alguém tem alguma ideia, se 50 milhões de pessoas na humanidade têm boas ideias naquele momento, se elas colocam ela em prática, isso vai ter influência enorme no fluxo Sim. do mundo no próximo período. Mas enquanto está lá na cabeça dela, não tem influência nenhuma. Sim. Agora, o meio de produção, que é um produto, quando você produz, aquilo ali tem um impacto mensurável, imediato, detectável pelo outro, inclusive. O que está na sua cabeça eu não posso saber, você não pode saber o que está na minha. Sim. Né? Então, sob nenhuma hipótese, um cérebro ele é um meio para se fazer meio de produção. Fundamental, mas ele não é um meio de produção. Só pra Como mim... um meio para fazer produtos. Não, o cérebro, como eu disse, se você pegar o PIB brasileiro, não tem cálculo de cérebro. Tem cálculo de cérebro no PIB brasileiro? Sem dúvida que não, mas eu tenho cálculo, por exemplo, de potencial Qual de QI relatório de para eu empresa? produzir. Mas o cálculo do seu potencial de QI também não entra nos relatórios econômicos da empresa para mensurar a riqueza Mas não que é ela porque tem. alguém não colocou num relatório que ele não tem eu impacto não compro arroz econômico. com ideia. Entende a diferença? Eu não chego lá Você e acha que falo não, assim... não se compra? Eu tenho uma ideia aqui, me dá um pacote de arroz. Tá entendendo o que eu tô dizendo? Ela precisa ser materializada. Então a gente tem que ver o Sim. processo. Aí a partir né? do momento que ela é materializada, eu tenho um produto. Ah, mas a partir do momento que ela foi materializada, você tem, claro. Então, e eu posso inclusive fazer, a partir do meu cérebro, ter uma ideia. Pode ser uma música que eu canto e ganho dinheiro, pode ser alguma coisa, uma história que eu conto, como muitos fizeram no passado e ganhava dinheiro com isso. Mas ele vai ganhar dinheiro entre como? outros. Ele vai ganhar dinheiro com a música como? É Ou importante essa contando sua uma questão. história. É interessante. Por quê? Ele ganha dinheiro não pela música em si, não ganha nada. Acabei de estar aqui na minha casa, compus um monte de música. Sim. É só no momento que eu patentio aquilo, que eu transformo aquilo no direito, que quando a produção de mercadorias é realizada, por exemplo, seja ela digital, Spotify, seja ela em mídia física, seja ela do uso dessa música no cinema ou no teatro, não é isso? Eu vou ter direito a uma fração daquele valor que foi produzido. Ou seja, o valor produzido está naquela riqueza que foi feita. Mas você está considerando verdade o que a contexto de agora. sua ideia... As pessoas ganhavam dinheiro antes de patente existir. É fato que a sua ideia possibilitou o uso dela naquela riqueza. Você está entendendo? Mas a riqueza da sociedade ela é a riqueza produzida exclusivamente. Exclusivamente. É ela que vai aparecer nos relatórios, é ela que vai ser distribuída de modo a pagar a patente, é ela que vai ser distribuída de modo a pagar os juros, é ela que vai ser distribuída de modo a pagar aluguel. Tá Mas entendendo? eu não sei se eu Então, entendi onde o Léo... o cérebro não é um meio de sei se produção onde o- sob nenhuma Você não hipótese. considera o cérebro um meio de produção. Não considera não. Está completamente equivocado esse ideia. Mas Percebe? assim, Pra eu mim tô- é um dos mais importantes meios de Completamente produção. equivocado. Não, mas ele é um dos mais importantes meios para se produzir. Sim. Tá entendendo? Mas Então, meio de produção. Agora, Se é um meio para se produzir, ele é um meio de sim, produção. mas é porque são duas palavras utilizadas, né? O meio de produção aí é um meio já produzido, ele já é uma riqueza, ele já é uma capacidade efetiva de produzir riqueza. Você acha que o cérebro de Einstein não é uma riqueza? Alguém que tivesse acesso Para o à inteligência capitalismo, de não. Porque tanto é, Entende? Para o tanto capitalismo, não. que Porque, Einstein por exemplo, foi levado para a Inglaterra. Sim, mas pela o PIB, riqueza que valia o cérebro no dele. PIB inglês não contabilizou o Por cérebro isso, do Einstein. inclusive, que você tem o green card para cientista nos Estados Unidos. Claro, porque claro. cérebro vale muito dinheiro. Então. E é por isso que o Japão e os Estados Unidos são países tão ricos, porque eles investem em cérebro. Pois é, Léo, mas veja, E com certeza. esse é um dos motivos da gente estar atrasado no Brasil, não dar valor para cérebro. É importante que você coloque, olha só que legal. Quando Einstein inventou a relatividade geral, dando exemplo, Sim. tá? Ou Inventou específico, não, né? criou, desenvolveu, descobriu, É. como queira. Quando ele Materializou elaborou, ela, né? quando ele elaborou Fala a de relatividade tirar o geral, cérebro eu não tenho dúvida de que o que Einstein criou permitiu no futuro
a expansão da produção de riqueza em áreas até Absurdamente. então totalmente desconhecidas. Mas no momento que ele criou aquilo, não mudou nada. Tá? Inclusive quando ele publicou, o PIB da Alemanha ou dos Estados Unidos continuou o mesmo. É só quando aquela ideia dele ela foi utilizada, produzindo coisas que se tornou viável a partir daí, efeito fotoelétrico, aí sim. Então o que eu estou querendo dizer? Não estou reduzindo o papel do cérebro, ele é fundamental. Agora, ele é fundamental como uma condição. Ele é uma condição para a produção da riqueza. Mas você colocou ele uma não é a condição. própria riqueza. Não, isso é assim que É que você funciona colocou na uma condição sociedade. imediatista. De Não, não valeu cara. porque não criou... Não sou eu que coloco, é a sociedade que coloca. Então, mas é que tá. assim que é na sociedade que existe. Quantos pintores que fizeram inúmeros quadros, Entendeu? esses quadros não valiam nada durante a sua vida. Sim. E depois que eles morreram, esses quadros valem milhões. São produtos, Sim. aumenta a riqueza do país Sim. e não criou valor imediatamente. Só Sim. por causa disso, E não nem era um meio de depois. produção e não era um produto? E nem depois. Um quadro da Mona Lisa que custa, por exemplo, sabe-se lá quanto que custa o quadro da Mona Lisa? Vou chutar um valor aqui, até porque nem tem, ele não está à venda, né? Mas suponhamos que está no Vale, Louvre, sei lá, né? 100 milhões, sei lá. Seria bem mais que isso, eu acho. Mas suponhamos que fosse 1 bilhão o quadro da Mona Lisa, tá? O quadro da Mona Lisa foi produzido há séculos atrás. Sim. Ele não é nenhuma riqueza que foi produzida no momento. Uma pessoa que compra o quadro da Mona Lisa, essa riqueza foi produzida em outro lugar, ela só está transferindo o dinheiro para o Museu do Louvre. Uma diferença que o marxismo tem é o seguinte, a gente procura ver a concatenação desse processo. Entender como a riqueza é produzida e como ela se distribui no processo. Não é baseado em definições que eu fiz na cabeça não, entende? Então, se você me perguntar, o quadro da Mona Lisa hoje, que é um monopólio, porque só existe um, tá? Ele pode ser precificado a valores inauditos? Pode. Agora, a riqueza da sociedade vai aumentar por causa do quadro da Mona Lisa? Não. Tá? A venda do quadro da Mona Lisa implicaria só na transferência de riqueza de um lugar para o outro. Ou seja, quem pagou pelo quadro da Mona Lisa transferia aquela riqueza dele, no caso, para o Louvre. Que não Mas sei isso se não são vale os para qualquer proprietários. produto? Se eu faço uma Não, cadeira, não então vale o cara pra também qualquer está produto. transferindo Porque riqueza de um lugar para outro. Aquela cadeira, você não está transferindo, você produziu e trocou. Nesse caso é uma troca Isso. unilateral. No caso da O Mona quadro Lisa. também. Eu produzi e alguém Nas comprou. outras mercadorias, a troca não é unilateral. Ela é sempre bilateral. Então, se você está pegando um dinheiro para poder comprar esses livros aqui, por exemplo, os anuários do Sim. Laese, né? O nosso camarada lá, como é que é o nome do deputado mesmo? Cristiano. Caporeso. Pô, vocês fazem livro para ganhar. É óbvio, meu amigo, nós vivemos nessa sociedade. Temos que sobreviver, vendemos mesmo. Né? Mas não ganhamos nada com isso não, mal pagamos. Vamos lá. Então, se a gente vendeu lá anuários do Laese, tá bom? Vendemos aqui não sei quantos anuários do Laese. Sim. O dinheiro com que isso aqui foi trocado, esse dinheiro vem de um outro processo de circulação. Por exemplo, que a pessoa pode ter vendido o mesmo cadeira. para Mona Lisa. Então, Exatamente o mesmo. calma, vou chegar lá, que é totalmente diferente. É totalmente diferente. Então, no outro caso, o cara produziu cadeira. Ali está materializado na cadeira a riqueza que foi produzida, aqui está materializada a riqueza que foi produzida. Se na troca ela foi equivalente, ninguém passou a perna em ninguém, você simplesmente intercambiou uma riqueza que foi produzida com outra riqueza que foi produzida. O processo interno da distribuição é outra coisa, tá? Quem é o dono, quem fica com uma fatia, etc. Isso aqui não analisa não, eu estou dizendo de forma categórica, foi produzido nada. O quadro da Mona Lisa não representa riqueza nenhuma produzida no século XXI. Quem pinta quadro, as milhares de pessoas que pintam quadro. O quadro da Mona Lisa foi pintado há 400 anos atrás. Não, mas que seja produzida, que Isso. tenha sido produzida há 10 Mas mil. o Ué, valor... peraí, Pra gente contextualizar, então. Independente, porque eu acho que é onde o Léo quer passar. Não é o quadro da Mona Lisa em específico. Qualquer Quem quadro. produz um mas quadro muda hoje e o completamente. cara que produz uma Sabe por quê? cadeira. Muda Qual é completamente. a diferença de fazer um A diferença quadro? é que o quadro da Mona Lisa, por ter sido do Leonardo da Vinci, pintado quando foi, ele tem um valor pelo monopólio dele que não corresponde ao que ele foi produzido. Ele é um valor que é dado pelo que vale pela peça, pelo que ela significa. Pela exclusividade. Mas não, Essa Sim. criação, A maioria dos quadros são esse monopólios. aumento, Sim, mas ele é um bem que várias pessoas querem, esse sei. quadro, né? Que tem um valor histórico, simbólico, etc. Essa elevação que se dá pela posse exclusiva daquilo ali, do preço, não aumenta a riqueza da sociedade. Não. Então, assim, era muito fácil. Ela simplesmente faz com que o proprietário dela tenha acesso a mais recursos através daquilo ali. Quando você tem o monopólio de um elemento, e esse monopólio, as pessoas estão dispostas a gastar muito com isso, ela pode ser valorada para muito além do que aquilo ali efetivamente vale, em termos de riqueza produzida. Mas eu não sou um Da Vinci da vida. Eu Sim. só sei que se... Produz um por monte exemplo, de carro se de você- quadro e coloca Se aí no você me der mercado. um carvão, Sim. e eu pegar uma tábua no chão, eu consigo riscar um rosto com carvão e deixar um rosto bacana. Sim. Isso é uma obra de arte, teoricamente. É um produto. Sem custo nenhum de produção. Eu achei um carvão na rua e uma madeira e produzi um quadro. Sim, Eu entendi. acho que é isso que o Léo quer saber. Esse produto isso é um produto? Isso não é um produto?
Produtos são apenas são uma atividade. E você está recebendo por fazer essa atividade. Entendi. Né? O produto ele se separa da gente. Ele existe independente da nossa ação. No caso do serviço, a gente está vendendo a nossa ação. Isso não é uma definição minha, é assim. Ok? Eu vou fazer uma aula qualquer, eu não recebo um produto chamado aula. Eu pago pelaquela atividade. O serviço eu pago pela atividade. Eu transfiro renda para a pessoa que fez a atividade, teria que transferir mesmo, deixando muito claro, pagando para aquela atividade que ela realizou. O produto ele se separa. Então ele pode circular, ele representa uma riqueza que pode circular independente da atividade. Dos cursos que a atividade está objetivada eles não lá. fazem essa definição de mas produto, serviço. Eu analiso o processo. Então o marxismo faz o quê? Ele analisa o processo material, como ele é. Ele não fica criando definição para desenhar o mundo, você está entendendo? Sim. Tipo assim, vou criar aqui a definição de valor. Peraí, mas você está examinando o quê? Você pode usar a palavra valor em vários sentidos. Eu posso usar valor no sentido assim, coisas que têm valor para mim, né? Mas eu estou querendo entender a sociedade nossa. Sobre isso, valor no sentido de caráter, se eu gosto da pessoa, não gosto. Só que se nós estamos discutindo aqui, por exemplo, liberalismo, socialismo, eu estou querendo entender como a sociedade funciona. Ou seja, o que é valor para essa sociedade. Você acha o que constitui a produção de valor para essa sociedade. Você acha que a Apple, por exemplo, é uma empresa de valor? Mas o que você chama de uma empresa de valor? Ela produz muita riqueza, produz muito valor. Mas você está falando no sentido moral? Não. Valor de riqueza. Mas não é questão de eu achar, ela produz. Ela produz, porque ela faz... Não é questão de eu achar. Ela faz muito do que você está criticando na Mona Lisa. Você acha que algum iPhone eu não critiquei nada da Mona Lisa. Eu só estou explicando que o valor com que o quadro da Mona Lisa é pago, em função do monopólio, não corresponde à produção dele. É que você falou que o quadro da Mona Lisa não gerou nenhum valor, que eu discordo completamente. Não, atualmente, na atualidade. Ele gerou valor. Na atualidade. Sim, mas eu estou querendo dizer que se alguém pagar 500 milhões por ele... não gerou 500 milhões de riqueza na sociedade. É isso que eu estou dizendo. E não fiz crítica nenhuma. Ele gerou algum valor. Ele gerou algum valor. Se esse valor está superfaturado... Lá 500 anos atrás. Ótimo. Mas o que você criticou nessa casa da Mona Lisa, alegando que ele não gera valor, é mais ou menos o que a Apple faz. Eu não fiz nenhuma crítica. Porque nenhum celular da Apple, se você pegar na análise dos produtos eu não fiz nenhuma crítica ao código da Mona Lisa. Só deixando claro. Eu só tentei explicar o processo de valoração do preço dela. Que não gerou valor para a sociedade. Na atualidade. Sim, na atualidade. A compra e venda dela, hoje... não gera valor para a sociedade hoje. Só isso. Não crítica nenhuma. O processo é assim. Porque a Apple, por exemplo, então, ela gera muito menos valor, então, do que o faturamento dela. Não. Porque ela, por exemplo, os celulares dela não vale o que ele vende. Por que ele vende o celular? Por que você diz isso? Porque as pessoas compram o celular, muitos do que compram o celular da Apple, não é pelo valor dos componentes, pela qualidade da câmera, pela qualidade do celular. Você tem muitos celulares de outras marcas que eles valem, do ponto de vista de hardware e qualidade, vale até mais que o Apple. Mas o cara tem que vender por metade, por um terço do preço, porque não tem o valor da marca. Então as pessoas compram pela marca, pela emoção, por tudo isso, que inclusive é o que dá valor para a Mona Lisa. Você tem uma marca, você tem um contexto histórico, você tem todo um contexto que dá valor. E é este valor que você disse que na Mona Lisa não tem valor. Então o valor da Apple também tem que ser muito menor do que o que está sendo atribuído. Não disse isso, não. O mesmo desejo que existe na Mona Lisa existe na Apple. Por ter aquele produto você tem um só, potencializado. Você tem uma escala aí, né? Uma parada exclusiva. Isso, então a gente tem que recalcular o valor da Apple. É só o seguinte, o quadro da Mona Lisa, por ter sido produzido lá atrás, não constitui uma riqueza que foi produzida hoje. E as compras e vendas, só isso que eu disse. E as compras e vendas que acontecem no quadro da Mona Lisa hoje, independente do valor, são meras transferências de riquezas. Exclusivamente pelo fato de que o quadro de Mona Lisa não foi produzido agora. Os celulares da Apple são produzidos agora, tem uma escala de produção que está em ação, são riquezas que são produzidas hoje e são distribuídas. Se eles são vendidos acima ou abaixo do valor deles, eu até vou dar uma olhada aqui se eu consigo acessar as planilhas lá do Ilaese. Tem que ver a taxa de lucro da empresa. Nem sempre isso é verdade, tá? As pessoas tendem a achar, por exemplo, que uma Ferrari é vendida por um valor muito superior àquele que... Na verdade, não é verdade. É porque é uma produção artesanal, muitíssimo mais cara. Então, quando a gente vai analisar as lojas de luxo... Mas não justifica o preço. Calma. Quando a gente vai analisar as lojas de luxo, por exemplo, da França, rei das lojas de luxo, e própria Ferrari, não. A taxa de lucro dela é menor do que a dos outros montadores, há muitos anos. Menor. Se ela tivesse vendido por um preço mais baixo, ela falia. Sim, mas peraí. Então, você veja, tá falando que o lucro em cima de uma Ferrari é menor do que de um Citroën, por exemplo? Muitas vezes sim. Não, em cima do carro de jeito nenhum. Você pode falar em cima da empresa. Porque tem um custo operacional também, de propaganda e tudo. Se você considerar o conjunto dos custos que ela tem, do custo de produção e o custo operacional, de propaganda, administração, venda, pode ser.
Inclusive, que, salvo engano, a Ferrari ela tem uma taxa de lucro. Vou ver se eu consigo acessar aqui e O confiro. percentual da Ferrari é bem mais baixo que do Citroën. Mais baixo do que percentual. das empresas normais. O que a Citroën ganha é mais, porque ela produz muito mais carro, mas o valor por carro a Ferrari ganha mais, muito mais. Léo, enquanto eu procuro aqui, cara, eu vou pegar essas empresas aqui e ver se eu consigo acessar esse driver Legal. por aqui. Mas aí eu te peço para você responder aquela pergunta que eu fiz no começo. Como seria possível o Brasil se desenvolver? Aquela pergunta lá. Cessando essas tecnologias que exigem muito capital e controle tecnológico que a gente não tem, sendo que é mais capital do que, como regra, os grandes capitalistas brasileiros têm. E mesmo quando eles têm esse capital, alguns têm, né? 3G, a turma do 3G, etc. Envolve um domínio tecnológico que nós não possuímos. Ótimo. Então, isso envolve setor eletroeletrônico, setor da indústria digital, setor automobilístico, eletrônico tradicional, de ponta, não produzimos nada, não tem conhecimento nenhum e etc. O que você quer que eu Como te que a responda? gente pode... Como que uma liberalização da economia tá, pode fazer com que a gente tenha acesso a essas tecnologias que exige, sim, apropriação massiva de meio de produção? Você quer ter acesso a essas tecnologias? Não, ou você quer, seja produzida aqui. Ou você quer Seja crescer produzido. o Brasil Acesso e todos desenvolver têm. o Brasil? Acesso tem pela compra, Não, né? tudo bem. Mas você quer o quê? Você quer levar o Brasil... É que você está querendo levar o Brasil para um caminho que você já definiu. O que você quer? Você quer levar o Brasil por esse seu caminho? Qual que é o meu caminho? Porque você tem desenvolvimento tecnológico, isso, aquilo. Se você quer levar o Brasil por esse seu caminho, aí você tem que me dizer como fazer. Porque esse caminho também eu não enxergo pro Brasil. Então diz o que você enxerga pra nós. Então, você quer fazer o Brasil prosperar, o Brasil crescer. A gente já tem capital, mas não tem desenvolvimento Diz aí, qual que é a tecnológico. sua... Então, como mas você aí acha que tá. O Brasil que pode você quer prosperar? fazer com o Brasil? Você quer fazer ele prosperar. Saber como prosperar via liberalismo. Isso, Porque, essa é a minha pergunta. Boa, obrigado. Essa é a minha Porque pergunta. aí é onde você falha. Né? Você Sim. quer competir, vamos supor, por exemplo, tem eu aqui e tem, sei lá, você. Você mede quanto? Desculpa te perguntar. Acho que é 1,75. Você tem 1,75. Acho que sim. Sei lá, você pesa, vamos supor, 70 quilos, vamos supor, não sei. Isso, por aí. Do jeito que você tá me pondo, você fala assim, como que eu faço pra eu ganhar do Mike Tyson? Ele no auge. Você não vai ganhar do Mike Tyson. Entendeu? Você tem que saber onde você pode jogar, onde você pode ganhar. Por que foi atacar a Guerra de Canudos? Por que o Estado foi lá e dizimou, acabou com o povo de Canudos? O povo de Canudos estava prosperando. Por que o povo de Canudos estava prosperando? Diz aí, ué. Você- Diz aí. Não, mas essa também eu quero saber. Você quer debater igual o Trezoitão? Que fica assim, não é. Eu falo, você pode dizer que esse cara toda hora Isso quer não é, perguntar. mas Isso não mas é. Eu aí falaria. tá, Não por é. quê? Eu não fiz uma afirmação e tô perguntando se é sim ou não. Eu fiz Pode uma responder suas pergunta. perguntas. Eu fiz uma pergunta. Por que Canudos, por exemplo, prosperou? Diz aí pra Canudos nós. prosperou porque as pessoas ali se reuniram e elas começaram a empreender sem intervenção do Estado. Você tinha pessoas ali no Nordeste que o Estado nunca olhou pra elas, não se preocupou se eles estavam com fome, se eles estavam doentes, se eles precisavam de alguma coisa. Quando essas pessoas começaram a se unir, começaram a produzir, e inclusive eles criavam gado e estavam exportando couro, inclusive para fora do Brasil. O pessoal de Canudos. Olha só o que é a falta de intervenção estatal. E foi por isso, só por isso, porque se aquele povo tivesse se unido e continuado na miséria, ninguém tinha olhado pra eles. O Estado olhou pra eles e falou, peraí, esses caras estão ganhando e não estão dando dinheiro pra mim? Sabe a história de vamos só ver o que você tá fazendo com o Pix, que o governo queria fazer agora? A gente não vai cobrar taxa, tá? Eu só quero saber o que você tá movimentando. Quando o pessoal de Canudos começou a ganhar dinheiro e não tava dando a parte do Estado, aí os caras foram lá. E o Estado, que realmente, desculpa falar, mas ele é maligno, os caras mataram as pessoas por causa de imposto. Porque não estavam pagando imposto. E se o Estado não tivesse lá, essas pessoas estavam prósperas até hoje. Então, por exemplo, país... o que você tem que ver, como que eu produzo valor? Por exemplo, você tem que você tá enxergando que a gente vê na China, a gente vê em Taiwan, a gente vê no Japão, você tá enxergando o valor da tecnologia. Então, para eu produzir, para eu enriquecer, se você pegar cada país da Europa, muitos países ricos, cada país cresceu de um jeito. Então, se eu pegar a Inglaterra ela chegou primeiro na Revolução Industrial. Isso. Então, ela pegou as grandes máquinas, as máquinas a vapor, e é por isso que Karl Marx erra tanto, porque ele faz tudo dentro daquele contexto. Ele erra no quê? Ele por exemplo, de ele levar só a luta de classes, de trabalhadores, classes sociais, e ele não leva em consideração um monte assim de outros... ele só leva em conta a luta de classe? Por exemplo, o Capital, que é a obra principal de Marx... Você não deixou eu responder o que você perguntou, hein? Então tá anotado. Pode continuar. Anota Eu aí. tô esperando a sua resposta. Anota Até aí que agora depois você a gente tá vai falando de Canudos, A gente né? vai... Isso, vamos lá. Tá. E eu só te mostrando um caso Tá. de sucesso, que a gente não precisou Qual de caso de tecnologia. sucesso? Que é o caso, por Canudos. exemplo, de exportação de couro, de canudo e as pessoas prosperando. Então você tá ligando hoje o crescimento de um país, só
só ele ter acesso à tecnologia de ponta, por exemplo. Então, se a gente não produzir microprocessadores, por exemplo, a gente não vai crescer. Sendo que eu posso produzir um monte de coisa que tem valor pelo próprio país ser o nosso país. Eu posso produzir uma cachaça aqui, que a gente tem tecnologia e tem área para isso. Eu posso produzir tecidos, eu posso produzir produtos baseados nas plantas que a gente tem no Amazonas e que nem outras pessoas têm. E eu não preciso de nenhuma tecnologia, basicamente de chip nem processador, para fazer esses tipos de coisa, principalmente de exportações a partir de locais. E onde você tem esses locais como própria marca. Como, por exemplo, você pegar o Pantanal, você pegar o Amazonas, onde o próprio local é uma marca. Entendeu? E eu desenvolver produtos sem eu precisar dessa tecnologia que você quer utilizar. Certo. Se eu pegar, como eu estava falando, a Inglaterra foi a primeira a chegar na Revolução Industrial. Então começou o quê? Produção de massa. Chegou a França depois e falou, não dá para eu competir com a Inglaterra. Então eu não vou conseguir produzir o mais barato. Se eu não vou conseguir produzir o mais barato, eu vou produzir o melhor. Então eu vou fazer o melhor champanhe, eu vou fazer o melhor produto. A Itália depois se especializou em outras coisas. Ah, legal. O que a gente tem muito aqui na Itália? Pedra. Aliás, Ita significa isso, né? Ita de Itália significa pedra. Por isso que todos os minerais são hematita, magnetita, fluorita, tá? Porque esse Ita significa pedra. Falou assim, vamos fazer aqui cerâmica. Então esses caras se especializaram em cerâmica, depois se especializaram, por exemplo, em máquina de café. A maioria das máquinas de café que você vê em qualquer lugar é italiano. Então quando você olha para um determinado caso de sucesso e acha que essa é a única opção para o Brasil, a gente já falhou aí. A gente tem que entender o seguinte, qual que é a vocação que o Brasil tem. Qual é a vocação? A vocação é eu produzir microprocessadores igual Taiwan, por exemplo? Não é. Sim. Então a vocação nossa para você é a roça, então? Não, de jeito nenhum. Então, você acha que produção de cachaça, você não vê o pessoal produzindo, por exemplo, bebida nos Estados Unidos, em larga escala. Você acha que eu para eu ter produção de cachaça é só coisa de roça? Você acha que isso, o mundo não consome bebida alcoólica? Então, por exemplo, o pessoal todo da Argentina, que produz vinho, do Chile e tal, é uma coisa de sem valor. Não, você acredita que é uma coisa sem valor? Perfeitamente. Não, eu não acho, tá? O mercado valora como de menor valor agregado, de menor intensidade tecnológica. Qual é o problema? Uma cachaça é uma coisa de menor valor agregado? Muito menor. Eu não posso fazer uma cachaça de alto valor? Você tem cachaças aqui no Brasil de 300, de 500, de R$1.000. Vou desenvolver, beleza? Vamos lá. Então, claro, você tem cachaça de valor muito altíssimo que ficou muito tempo em alambique, dezenas de anos e etc., com processos bastante específicos. Se nós pegarmos o Brasil, então o Brasil está dando certo. Não, calma. O quadro que você descreve é o que acontece com o Brasil. O Brasil, por exemplo... Só para o Gustavo desenvolver. Vamos desenvolver. É só porque assim... isso aí é a ideia do Léo de como desenvolveria o Brasil. Que é o que não acontece no Brasil. Não é o que a gente tem. Não é o que a gente tem. Eu entendi. Pelo amor de Deus. O Brasil, se tivesse assim, até qualquer jeito eu acharia melhor. A grande questão, esses setores... O Brasil passa por um processo de desindustrialização pesado ao longo do último tempo. Né? Por quê? A gente nunca teve controle tecnológico, mas o país ele foi importante durante um momento, enquanto uma espécie de plataforma de distribuição. Ou seja, as empresas estrangeiras chegavam aqui, tinha indústria de base, servia para exportar para o restante do continente, atendia o mercado local. Era uma indústria baseada em automóveis e eletrodomésticos como setores de ponta, ali nos anos 60, 70 e tudo mais. O período da industrialização brasileira. Os novos setores que vieram agora, setor de eletroeletrônico de ponta, indústria digital e tudo, não necessitam, via de regra, ter uma unidade de produção perto do centro consumidor. Isso aqui pode ser exportado de um lugar para outro no mundo, com custo de transporte relativamente barato em relação à quantidade de coisa que você pode ter. A diferença que esses produtos têm é a enorme intensidade tecnológica. Intensidade tecnológica envolve toda a cadeia de produção aqui, não só lá na fábrica da Apple, tá? Pesquisa, desenvolvimento, as fábricas que fazem as peças. Então, por trás da Apple, você vai ter uma Taiwan Semicondutor lá em Taiwan, você vai ter uma Foxconn, que é uma empresa que emprega 1 milhão de pessoas. A Mitsubishi você vai ter os robôs. Pesquisa e desenvolvimento, muito dinheiro de pesquisa e desenvolvimento, vai ter que formar pessoas com formação superior, qualificação e etc, etc. As coisas que você menciona, elas são ou de mercados limitados ou de baixo valor agregado. Se nós pegarmos no Brasil, por exemplo, esse fator da desindustrialização, inclusive, é maior do que parece. Porque o tamanho, em termos absolutos, ele meio que permanece na indústria brasileira nos últimos 20 anos. Só que ela passou a ser completamente hegemonizada pela indústria de alimentos. Quando você olha a remuneração média da indústria de alimentos, ela é 60% da que existe nos outros setores. Se você pegar na agricultura,
que é esse setor que nós somos bons, né? E etc. Território vasto e tal. Na agricultura, empregos formais não chega a 2 milhões no Brasil, porque 80% é informal. E mesmo assim, esses 1,5 milhão que são formais... É altamente mecanizada. Esses 1,5 milhão que são formais também está na faixa de baixo da remuneração. Por quê? Tá considerando porque todos os empregos exige uma qualificação. Nossa, se pegar a cadeia de produção é pior ainda. Porque a cadeia de produção do agronegócio, embora completamente mecanizada, mas quando comparado com a cadeia de produção dos setores de eletrônico de ponta, o setor automobilístico e todos esses setores, ela não vira nada. Inclusive o Brasil só tem setor de meio de produção da agricultura. Indústrias aqui que produzem os meios de produção. Se você pegar máquinas e equipamentos no Brasil, a BIMAC, que é o instituto responsável por isso, 80% da BIMAC, eu estou chutando esse número aqui, tá? Porque é bem mais mesmo, eu não sei se é exatamente 80% não. Mas tipo, a enorme maioria das empresas que compõem a BIMAC produz máquinas e equipamentos para quem? Para o agronegócio. E as máquinas e equipamentos das empresas de carro, das empresas de televisão, de máquina de lavar, etc., vêm todas de fora. Déficit na balança comercial gigantesco. E são produtos caríssimos, pago em dólar, né? Que é moeda internacional mais usada, ou então em euro, algum análogo. Como é que você tapa esse déficit comercial? Aí você vai ter que expandir mais produção agrícola, de maneira extensiva, porque você tem que ter dólar para poder comprar os equipamentos para fazer isso aqui. Qual que é o problema? Como as novas tecnologias dependem cada vez menos de ter uma unidade aqui, esses setores, a gente cada vez mais precisa comprar esses produtos todos e cada vez mais a gente não produz nem com capital estrangeiro. Por quê? A gente só exporta de fora. Aí você tem que fazer o quê? Mais mineração, mais petróleo, mais máquinas e equipamentos. O que aconteceu com a Argentina? A Argentina é um Brasil acelerado. Um Brasil acelerado no sentido de... Não estou entrando em governos aqui. No sentido de que a Argentina se industrializou mais rápido que o Brasil. O Brasil ainda tem uma indústria relevante. É um país bem menor também, mais fácil de ser... 50 milhões de habitantes, né? E a Argentina era, na primeira metade do século XX, ela era um país muito mais industrializado que o Brasil. Depois, na Segunda Guerra Mundial, Perón teve uma atuação ambígua em relação aos Estados Unidos e Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Ele era bastante propenso à Alemanha, mas não chegou a declarar... guerra, nada contra o eixo, né, os aliados, mas ele, enquanto Vargas, que também tinha simpatias Getúlio por Vargas Mussolini, também tinha simpatias por Mussolini, mas ele foi mais esperto, rapidamente ele se situou para onde a guerra ia e assim alinhou, entrou na guerra, foi dos Estados Unidos. Isso fez com que o Brasil virasse a principal plataforma de dominação ali, naquele momento. Só que na época você ainda precisava do quê? A indústria de base no Brasil, as empresas estrangeiras indo para cá. Olha, economicamente impossível você fazendo cachaça artesanal, cachaça produção de massa, tá? Foi um exemplo, tá. Cerveja, mineração, tá? Mineração já sou totalmente contra. Você conseguir equilibrar essa balança, porque o outro lado tem muito mais intensidade tecnológica. Como é que a gente vê isso? Se você pegar no Brasil o mundo hoje... todo então tem que produzir celular? Essa é a solução do mundo? Todos os países do mundo produzem celular? Essa é outra questão que a gente pode chegar lá. Nós podemos chegar Porque lá. o mundo precisa de muitas coisas. Vamos lá. Eu brinco e falo que é o que acontece nas universidades. Por enquanto nós estamos discutindo no Brasil, sabe? Todo mundo quer ser filósofo, mas ninguém quer desentupir fossa, que é o que a gente precisa para o mundo andar. As universidades esquerdistas no Brasil é um mito. Eu posso falar sobre isso já já. É um mito? Posso falar sobre isso já já. Professor universitário há 15 anos, hein? Eu conheço o meio, assim. Vamos concluir isso aí, depois a gente... Não sou muito fã, mas eu conheço o meio, né? Por exemplo, se você pegar a indústria de transformação... O Brasil, vocês concordam que hoje o carro-chefe do Brasil o agronegócio. Agronegócio, mineração e, em alguma medida, petróleo. Isso. E se a mineração é um problema. Mas se você pegar a quantidade de emprego que tem mineração, agronegócio e petróleo, os 4 juntos, 4 vezes menos que a indústria de transformação e decadência. Com a indústria de transformação e decadência, esses 4 setores juntos empregam 4 vezes menos que a indústria de transformação. Se a indústria de transformação do Brasil desaparece, a que existe hoje, e o Brasil se torna um produtor exclusivo de agronegócio, mineração, commodities de modo geral, isso quer chamar, é a barbárie no país, é o colapso social completo, total no país. Tá? Então veja, não quer dizer que todos os países
têm que ser especialistas em tudo. Sim. E que todos os países têm que fazer absolutamente tudo. O problema é que, em termos de tecnologia, o Brasil não faz nada. E o que faz quase deixou de existir, que era o quê? Qual o setor mais relevante de tecnologia que a gente tem para desenvolver aqui, por exemplo? Hoje, que eu poderia vender? Mas eu quero saber, hoje, porque o que eu defendo é a expropriação das empresas. Eu defendo isso, tá entendendo? Tá, é isso aí. É o que é o nome bonito para roubar a empresa. É roubar a empresa. Roubar não é porque quem produz a riqueza que tem ali são os trabalhadores. Então, na verdade, quem é roubado... E alguém pega, quem está sendo roubado é sobre o regime da propriedade privada. Mas se você pensar em termos jurídicos... está roubando. Quem produz é quem trabalha. E quem trabalha não é o dono do capital. Né? É simples assim. O dono da empresa a minha linha, trabalhador. Para deixar muito claro, lucro é roubo. Jesus, Maria José. Tem um vídeo no meu canal com esse título, convido vocês a assistirem. Lucro é roubo. E não tô falando do lucrozinho que o carinha lá ralando na padaria. Quando você vende esse seu livro, você está roubando as pessoas. Mas que lucro que eu tenho com isso aí, cara? Não, mas você tem algum lucro. O que eu tô dizendo é o seguinte, olha. Mas você tem lucro com esse livro? Não, na verdade por menor não. que seja. Na verdade eu não tenho não. Isso aqui? Não, nós não temos. Você não tem nenhum lucro? Acho que nós tivemos prejuízo. Não, mas se você tivesse também, a gente usa o excedente do Ilaese, que nós conseguimos com serviços que nós vendemos, que é quando a atividade é vendida, para fazer esses materiais. Quando eu chego... e raramente normalmente a gente tem prejuízo. Quando eu chego lá em mas não é essa a questão. Mas quando eu chego lá em Cumbica, por exemplo, eu já te falei, a roda da sociedade capitalista são as grandes empresas. Não, eu sei. Mas quando eu chego lá em Cumbica, lá na empresa, tem uma moça, coitada, chega às 5h30 da manhã lá, e ela monta um isopor e tal... E ela bota lá um café e uns bolos e tal, e todo dia ela tá vendendo. Ela ganha até por isso que eu comecei com esse exemplo. Né? Essa mulher aí, então, que ela está tendo lucro com isso, para sobreviver, entendi. Ela é uma ladra? Não, ela tá trabalhando para fazer isso. Quem tá roubando é os donos das grandes montadoras. Se ela contratar amanhã um moleque para ajudar ela, aí ela é uma ladra, porque ela tá oprimindo, roubando desse moleque. Uma coisa que eu acho engraçado, Léo, é que, veja... Porque muda a escala e muda a definição. É claro que muda a escala e muda a definição. É evidente que muda a escala e muda a definição. Porque a menina que tá lá fazendo café, ela tá trabalhando naquilo, ela tá acordando cedo, ela tá acompanhando aquilo, ela participa disso. E o dono Os acionistas de grandes isso. empresas, eles não são nem sequer administrador das empresas. Eles não inventaram nem as tecnologias que estão sendo utilizadas, que são trabalhadores especializados que desenvolvem, são pagos para isso. E as pequenas empresas? Eles não... Vamos lá, vamos lá. Tem 5 funcionários. Aí a lógica é diferente, muda a escala, aí muda a relação. Aí o dono já não é mais ladrão. Ele participa do processo. Ele participa do processo, né? Ele participa do processo. Agora, o que roda a nossa economia, o que roda a nossa sociedade... você falou que lucro são é roubo, essas você grandes, fez essa definição. O que roda a nossa sociedade são essas grandes empresas. Então, 95% do lucro, das receitas, são empresas que produzem os celulares, que produzem o papel, que produzem a celulose, as grandes madeireiras que estão lá na Amazônia, as grandes empresas de avião, estão inúmeras. Agora, soma a quantidade que elas representam dentro do capital e do PIB brasileiro. Sim, mas te dou um exemplo. E empregabilidade, quantas pessoas ela emprega? Quantas pessoas são sustentadas por isso? Porque quando você me fala que lucro é roubo, então você está me dizendo que essa moça que chegou às 5h30 da manhã lá para vender café, você está dizendo que ela é ladra. Não, eu estou dizendo... Porque ela está tendo lucro, você está dizendo que ela é ladra. Que o 3G estão roubando. Eu quero expropriar as empresas do 3G. Eu quero expropriar as empresas do Elon Musk. Então algumas pessoas podem lucrar e outras não. É que tem um lucro que ele é imoral. Então você é a favor... Nenhum caso a pessoa está participando do processo, nenhum passo a pessoa está atuando no processo. Então, mas aquilo que nós discutimos ontem a respeito de uma transição. Porque você não pode crescer. Se você crescer, você virou ladrão. Não, pelo contrário. Porque se eu ficar grande, eu virei ladrão. Porque o socialismo não é economia de mercado, realmente, né? Então aqui o crescimento não é individual sobre a base da propriedade privada. Porque se nós estivermos falando da sociedade socialista, essas questões nem se colocam. Então é uma outra relação completamente diferente. Mas voltando, né? Vamos perder aqui o fio da meada, né? A gente estava aqui, então, o alto valor agregado, a indústria de transformação brasileira em decadência, ela emprega 4 vezes mais do que mineração, agronegócio e petróleo juntos, em decadência. Certo. Isso significa que são atividades mais intensas. E mais, não só empregam mais, como emprega trabalhadores com remuneração, na média, muito mais alta. Tirando petróleo, que tem uma remuneração um pouco mais alta, pela Petrobras. Se pegarmos mineração e agronegócio, salário mais alto, maior nível de qualificação, maior quantidade de trabalhadores. Isso significa o quê? Maior intensidade do trabalho. Então, como resolver isso produzindo uma cachaça, entendeu? Fazendo o que você fala que a gente é bom. Por que a gente não é bom em fazer chip? Por que a gente não é bom em fazer automóveis? Porque o capitalismo brasileiro, que surgiu atrasado, como você bem disse...
o capitalismo brasileiro que surgiu atrasado no interior desse processo, o Brasil que vive entrou um depois um sistema no interior capitalista. da divisão internacional do trabalho, os capitalistas brasileiros não estão dispostos a investir nisso, não estão dispostos a correr risco, inclusive, como nenhum capitalista está. Não está disposto a fazer investimento tecnológico numa área que depende de décadas para que você possa realmente acumular a tecnologia para poder produzir aquilo. Então, eu queria que você me indicasse que inventaram a lâmpada, a TV, trabalharam, quais são os setores no Brasil que teriam escala de produção suficiente para absorver o que é hoje o Brasil, um país de mais de 200 milhões de habitantes, com uma força de trabalho potencial de 140 milhões de pessoas, que tem cerca de 50 milhões na formalidade, 40 milhões na informalidade, 50 milhões sem emprego. Então você falou de cachaça. Isso, é uma indústria. Lista as indústrias que poderiam absorver trabalhos em distintos níveis de qualificação e intensidade tecnológica para absorver 100 milhões de trabalhadores que hoje no Brasil estão fora do mercado de trabalho, sem que exista produção de alta tecnologia no país. E tem que ser de indústria. O que você achar que absorve esses 100 milhões, pode ficar à vontade. Porque é até uma coisa que, inclusive... Se você achar que for, sei lá, fantasia de Papai Noel, o que você achar que seja capaz de absorver essas 100 milhões de pessoas. Me diga quais setores que a gente é bom, igual você disse, se a gente é bom, capitalista está disposto a investir nisso, e ter capacidade para investir. É isso que é, né? Mas... absorva 100 milhões de pessoas e cite aí os setores do a gente é bom. E aí sem precisar de alta tecnologia. Sem precisar de alta tecnologia. E você quer todo mundo na indústria. Não importa o que eu quero. Porque é uma coisa que, inclusive... A pergunta que eu te fiz foi... Certo. Absorva 100... Não importa o que eu quero. Ok. Tá? Eu aceito qualquer resposta. Entendi. Eu vou ver se ela faz sentido. Se você falar comigo assim, não, essas 100 milhões de pessoas podem ser absorvidas... Por exemplo, a indústria de cosmético... Na lavoura do café. Na lavoura do café. A indústria de cosmético... Eu não quero nada. É uma indústria bilionária. É uma indústria de ciência, é uma indústria de tecnologia. Agora você pergunta primeiro, o que a gente é bom? O que a gente é bom, se você me perguntasse 20 anos atrás, ou até 30, eu ia falar assim, futebol, vamos exportar jogador de futebol. Vamos a gente é bom. 100 milhões de pessoas. Isso, nem isso, calma, nem isso a gente é bom mais, tá? Nem isso a gente é bom mais. Agora a gente tem indústrias, então o que a gente é bom? Nada. Agora, o que a gente tem potencial para crescer? Certo. Indústria, por exemplo, de cosméticos. A gente tem, por exemplo, só a marca Amazônia, com os produtos que a gente tem, com as plantas que a gente tem, só o potencial que a gente tem para produzir cosméticos, que é uma indústria bilionária, a gente pode pegar uma fatia enorme desse mercado de pessoas do Brasil. Agora, isso é um erro também que Marx comete, achando que todo mundo é da indústria, todo mundo é operário da indústria, né? Ele parece que todo mundo é operário de indústria. Sendo que você tem... E aí ele quer uma revolução a partir das pessoas que trabalham na indústria. Sendo que países extremamente evoluídos de primeiro mundo, como o Japão, você tem 70% das pessoas trabalhando ali na área de serviço, e não da indústria. Então, quanto que eu preciso de pessoas da indústria para um país crescer? Sendo que eu tenho a minoria das pessoas da indústria no Japão, por exemplo. Eu preciso colocar essas 100 milhões de pessoas na indústria? Mas como eu falei, a gente tem um potencial absurdo de bebidas, a gente tem um potencial absurdo aqui, por exemplo, para cosméticos, que a gente não utiliza. A parte de indústria metalúrgica, para a gente produzir ligas aqui, que a gente vende minério de ferro, sendo que a gente tem a maior jazida de nióbio do mundo, a gente tem utilizado para produzir superligas. A gente tem aqui no Brasil. Tá? Aí você quer que eu vou listando? Pode listar. Por 140 milhões de pessoas? Pode continuar. Então a gente vai ter que fazer um livro para isso. Mas tem tecnologia. Então vamos lá. Mas aí, como que você vai empregar essas 140 milhões de pessoas? Então vamos lá. Olha só. Nióbio. A CBMM já é a empresa no Brasil que hegemoniza a produção de nióbio a nível mundial. Mas a gente vende o nióbio e não a liga. Tudo bem. Então a gente deveria produzir as ligas de alto valor. É isso que a gente deveria fazer. Setor siderúrgico agrega um pouco mais de valor, né? Muito Mas se você mais pegar valor. a cadeia do nióbio dentro do mercado mundial, ela ainda é amplamente minoritária. E pergunto, por que os setores não investem na liga do nióbio? Setor de metalurgia. A indústria de metalúrgica brasileira está operando a baixa capacidade instalada há década. Você tem capacidade de produzir X, você está produzindo 70%. Sim, porque a gente não produz as ligas de alto valor. A gente produz aço carbono. Léo, deixa o Gustavo concluir aí, porque o pessoal está pedindo. Bebidas já é um dos centros do Brasil. E é uma das indústrias com menor nível de remuneração. Também você pode olhar a base da RAIS, por exemplo. De novo, pelo mesmo motivo. Tem todos esses dados. A única coisa que cresceu no Brasil foi
Todas as outras indústrias com mais alto valor de agregado reduziram. E o que cresce é a indústria de alimentos, que paga menor salário e agrega menos valor. E já o Brasil já é uma potência nesse setor, né? A JBS, inclusive, quando tentou comprar uma empresa de carne nos Estados Unidos e foi barrada pelo governo Obama como ameaça à segurança nacional, né? Agora, a Embraer brasileira quase foi comprada pela Boeing e o Bolsonaro autorizou. O Bolsonaro deu assinatura e chegou a consumar a venda de uma empresa de alta tecnologia, tá? E só não vendeu por muita sorte nossa, que a Boeing entrou em crise por causa do problema que eles tiveram lá com o Max, o avião deles, e depois estourou a pandemia. Eles entraram numa crise tão fodida que eles retrocederam no negócio. A única empresa de alta tecnologia no Brasil, a única exagero da minha parte, mas assim, a mais representativa, que restou. E o Brasil, o governo tinha uma joint venture, que ele podia barrar essa venda da Embraer, que já tem acionistas, a maioria estrangeiro, tá? Mas que o controle tecnológico está aqui, é sediada aqui, feita pelos engenheiros brasileiros. Essa empresa, se fosse vendida, todos os projetos da Embraer, que hoje é a Embraer, seriam todos feitos na sede da Boeing lá nos Estados Unidos. Eu te garanto, que seria no máximo uma unidade produtiva de montagem. Tá? E que é uma empresa que pode servir de ponto de partida para desenvolvimento de outros setores no Brasil. Né? A Embraer, se quisesse, ela poderia fazer um avião que competia, tem capacidade tecnológica para fazer um avião que competia com a Airbus e com a Boeing no setor comercial de mais alta escala. Não faz porque é risco, e capitalista não quer risco. Tá? Porque, na verdade, o discurso que o Léo faz confunde. A Apple não cresceu por causa do risco, todos os capitalistas assumem risco. O discurso que o Léo faz, ele pega a pessoa, nós, fudidos, tentando sobreviver, que não temos outra sociedade, outra saída a não se arriscar. Todos. Quem mais arrisca na sociedade é o trabalhador, que corre risco de perder o emprego e não ter onde morar e viver no dia seguinte. Você sabe que isso é natural do ser humano, ele arriscar para sobreviver, né? E outros setores tentam empreendimentos de pequena escala. Quem não arrisca? Grandes empreendedores. Esses não arriscam. Né? Eles grandes deixam empreendedores não arriscam? De modo algum. Querem negócios estáveis, os caras perdem bilhões. Controlados. Pela loucura que é o capitalismo. Nós podemos voltar nisso aí já já. Bilhões em arriscando. Os investidores perdem bilhões todos os anos, porque os caras investem em vários negócios, você tem programas sobre isso. É que isso é tão absurdo que você falou agora, você tem programas na TV. Mas eles ganham muito mais do que perdem, né? Porque os caras... Eles fazem vários tiros ali, várias empresas quebram, mas isso aqui dá grana ali, sustenta e paga todos. Ele faz em 10 empresas, 9, ele perdeu dinheiro. Só que a que ele investiu e deu certo, deu dinheiro, ele recuperou. Então, vale a pena. Então não é negócio de risco. Isso. Então vamos lá. No total, mas ele arriscou em 10. Os setores, 10 não dá certo. Os setores que o Léo listou aqui... absurdo. Os setores que o Léo listou aqui, nióbio, metalurgia, cosmético, bebida, alguns deles já são setores que o Brasil está, tá? Em decadência, que operam abaixo da capacidade instalada. Cosmético tem alguma coisinha. As empresas de cosméticos... Então você não vê como crescer em nenhum desses setores. É possível. É possível. Jesus, o setor cosmético a gente não faz quase nada. Dentro do que é a realidade brasileira, o processo de industrialização, isso aqui, se der certo, não faz nem cócega. Jesus. Não faz nem cócega. Assim, nem pode cócega. concluir, depois eu queria que os dois me posicionassem sobre do que é uma ideia minha, do que poderia ser, por exemplo, uma salvação, mas pode concluir. Tá. Não, aí só um parênteses mesmo, porque o Léo falou muito disso, pessoal, o Brasil se tornou moda falar de Marx ultimamente, né? Sim. Ainda que praticamente ninguém conheça, ninguém tenha lido, não faça a menor ideia de por onde vai. Por exemplo, quando você fala que para Marx só existe luta de classes, é um negócio curioso, que uma coisa é como ele mostra que as relações que existem na sociedade, elas expressam, no fundo, relações que existem entre as classes. Isso é verdade. Sim. Agora, se você pegar o Capital, por exemplo, a luta de classe é apresentada de forma explícita, o livro 1, que são 1000 páginas, nas páginas finais do livro. Todo o resto é partindo da realidade como ela é. Ele fala, eu vou partir da realidade como ela é. Tá? Partindo aqui dos preços, das mercadorias. Peraí, quem falou isso? Não, ninguém falou. Esse é o Capital, a estrutura do Capital de Marx. Sim, tudo bem. Ele parte da realidade como ela é. Como ela é, que ele identificou isso no século XVIII, na Revolução Industrial. No século XIX, perdão, num contexto de Revolução Industrial. Então, é a realidade que ele identificou, não é a realidade. É o que você está dizendo, né? Porque a preocupação dele ali, por exemplo... Porque Friedrich Nietzsche mesmo dizia, não existe fato, existe interpretação. Sim. Isso é a interpretação dele, não é a realidade. Tudo bem, mas é o que você fala não bate com o fato do que está no texto, tá entendendo? Quer dizer, Karl Marx, então, ele enxergou a realidade. Qual realidade? Só existe uma realidade. Então, a realidade que ele está analisando ali é a seguinte.
como funciona a nossa sociedade, as relações que tem a sociedade. Ele não está analisando a Inglaterra do século XVIII, embora possa se aplicar também a Inglaterra do século XVIII. O que ele fez, então, se aplicava à África, por exemplo, se aplicava à América. Quais são as características da sociedade capitalista, que caracterizam a sociedade capitalista? Ele não está analisando nem a África, nem a Inglaterra, nem a Alemanha, nem o Brasil, nem os Estados Unidos. Calma, não, porque ele está estudando as características gerais da sociedade capitalista. Da onde ele conhece. Tá? Claro que só pode ser. Que mas foi veja, o início da Revolução Industrial. Calma, meu amigo. Você Tá muito uma situação você tá muito conturbada. ansioso. Vamos concluir. É que você foge das perguntas. Mas quais perguntas? Eu tô tentando fazer um raciocínio e você tá evitando com que eu termine. Deixa ele fazer o raciocínio. Vamos lá. Ele insiste. Início da Revolução Industrial. Início da Revolução Industrial. Então vamos lá. Você sabe que no Capital de Marx, quando trata do capital a juros, é amplamente tratado o direito do dinheiro de crédito, que é a forma por meio do qual o título da dívida pública é emitido. Peraí, desculpa, repete. Dinheiro de crédito, que é a forma por meio do qual os títulos da dívida pública são emitidos, é tratado de todos os setores bancários, não é só o setor industrial, como você falou, é tratado do setor financeiro, mecanismo da dívida pública, qual o mecanismo de compra e venda de ação, seção 5 do Capital, os mecanismos de compra e venda de ação são amplamente descritos, de hipotecas relacionadas à terra, as modalidades de exploração de qualquer tipo de extração natural, por meio da renda diferencial, da renda absoluta, dos preços de monopólio, as relações que constituem os diversos tipos de comércio. Tem um volume de um dos manuscritos dele dedicado só a atividades de serviços, onde se vai discutir música, palhaço, como exemplo, cara que trabalha no circo e etc. Tudo isso aí vai ser ilustrado e amplamente exemplificado. O que eu estou dizendo é que essa informação que você falou, que Marx está ali descrevendo a Inglaterra do início da Revolução Industrial no Capital, não confere com o livro. Porque não é isso que ele está fazendo, não é isso que ele se propôs a fazer lá. Tá? Alguém poderia fazer, eu vou estudar a Inglaterra, não, Marx não se propôs a fazer isso. Eu quero estudar as características que constituem a sociedade capitalista onde quer que ela esteja. Então ele fez uma compreensão atemporal. O que ele fez funciona para... temporal, porque o capitalismo tem uma origem no tempo. Ele não existiu desde sempre. A sociedade capitalista perfeito. É uma sociedade que mas existe você está falando que não foi para o século XIX. Mas serve para hoje o que ele fez. Muito mais do que no século XIX, porque aquelas características e não que deu ele certo nunca por quê? Mas não deu certo o quê? Ele está descrevendo o capitalismo. Ele está mostrando por que o capitalismo vai dar certo. Por que ele não dá certo? Ele não tá querendo fazer o capitalismo dar certo. Para Marx, a economia é uma pseudociência. Uma pseudociência. Porque ele mostra, o que ele mostra fundamentalmente é que não há ciência capaz de regular de maneira eficiente e continuada a sociedade capitalista, seja com intervenção estatal ou com livre mercado. Né? Então, ele é um revolucionário justamente porque a sociedade capitalista não dá certo. Eu estou dizendo a sociedade só que socialista faz isso? Os comentários que você fez aqui sobre Marx não condizem com o texto. Não quer dizer que o texto que você escreveu está errado. Pode ser que esteja certo, pode ser que esteja errado. Podemos discutir. Pode ser que esteja tudo errado. Temos que discutir. Só que os elementos que você atribui ao que ele fez não confere com o que ele fez. Tá entendendo? Ele não analisa só a indústria, ele analisa todos esses setores. O setor financeiro é amplamente analisado, o setor bancário é amplamente analisado. E o que ele está estudando, o que ele se propõe a fazer são as características gerais da sociedade capitalista, que surgiu no tempo, logo não é atemporal, mas que constitui a sociedade capitalista no geral, seja ela na Inglaterra, no Brasil, na Então África. ele levou em consideração todos os fatores culturais, as diferenças entre as pessoas? Não, porque o que ele está analisando não é a realidade concreta do Brasil. Isso a gente tem que continuar e fazer. Porque ele é tão limitado. Ele não resolveu todos os... Veja, se você está fazendo uma teoria do capitalismo, a realidade cultural vai constituir a realidade capitalista daquele país, naquele local, mas não do que é o funcionamento do capitalismo. Então, percebe? como é que o socialismo resolve esse problema? A fazer ali. Resolve o problema da sociedade. O problema da sociedade. Como é que as pessoas vão viver bem, vão comer? Mudou completamente do tema, é que você falou que o capitalismo não resolve esse problema. Como o socialismo resolve esse problema? Expropriação das grandes empresas. Roubar as pessoas. Não, as pessoas estão sendo roubadas. As pessoas estão sendo roubadas. Por isso a expropriação das grandes empresas. A expropriação, inclusive Marx chama isso de expropriação dos expropriadores. Ou seja, como é que vive o grande capitalista? Não é a dona fulana que faz um pãozinho, faz um café. Eu adoro, porque todo liberal, quando ele vai discutir do capitalismo, ele nunca discute das empresas que movem o capitalismo, que produzem a grande quantidade de riqueza que está aí o tempo inteiro. Pequenas e médias empresas movem o capitalismo. Eles vão falar do quê? Da pessoa que está vendendo café na rua, como se a nossa sociedade tivesse como eixo ordenador. Porque a maioria das pessoas são essas. A maioria das pessoas não é o Robertinho. Mas não é o capital, não. Não é a metalúrgica do Léo. A maioria das pessoas são essas, mas do capital, não.
Percebe? E eu tenho que resolver Se o você problema da pegar o maioria das PIB pessoas. brasileiro, com certeza. Então, a maioria da riqueza, a maioria do capital não está com essas pessoas que estão fazendo café na esquina. Você tem a sua casa? Quem vai ser expropriado? Não tenho, mas... Você acha que a sua casa, então, tem que ser tomada, devolvida pro pedreiro que Mas construiu? o que isso tem a ver com o que nós Você falou que tem que desapropriar as empresas, por que não desapropriar a sua casa? Porque as empresas são aquelas que utilizam as pessoas que trabalham e produzem riqueza para ela. A casa, se eu tivesse, eu teria comprado como fruto do meu trabalho, que eu não tenho. Pago o aluguel com fruto do meu trabalho. E o empresário não comprou a empresa com o fruto do trabalho dele, por exemplo? Com certeza não. Com certeza não? Com certeza não. Eu vejo muitas gente que trabalharam vários anos e conseguiram comprar uma empresa. A pessoa pode começar e adquirir alguma coisa como fruto do trabalho. Nós estamos falando aqui de bilhões de dólar. De bilhões de dólar. Vocês podem fazer os cálculos aí, são bastante simples. Um salário bom de um trabalhador altamente qualificado pode somar isso aí na vida inteira. Que vocês vão ver se chega perto, não chega nem 0,5% das grandes empresas. Você está entendendo? Podem fazer. Fica o desafio, galera no chat, façam aí à vontade. Pega um salário aí que vocês consideram um salário top, tá? 20 mil, 25 mil, 30 mil, 35 mil, um trabalho de elevadíssima qualificação. O que é um judiciário aqui no Brasil hoje? Que é um dos grandes salários que a gente tem no judiciário? Sei lá, 50 mil? A gente vai tomar o dinheiro dessas pessoas, que aí eu sou a favor. Mas aí, você tá dando totalmente assunto. Eu sou a favor, aí eu sou a favor. Canal, aí, se inscreve aí no você canal, pega um galera. salário desse e coloca em 40 anos, em 45 anos, em 50 anos de trabalho. Essas empresas que movem a riqueza daquilo que nós consumimos, de onde a massa das pessoas são empregadas, e se você pegar as empresas que empregam mais de 500 pessoas no Brasil, tá a maioria dos trabalhadores, tá? Também RAIS estabelecimento do Ministério do Trabalho, tem tudo lá. Não vai dar 0,5% capital. Mas legal, eu vou tomar a não, empresa legal das não, pessoas. legal não. Como é que eu vou Legal não, vamos lá. Isso é Continua aí. fundamental, isso é Vamos fundamental. lá, só para entender um Isso exemplo mostra aqui. que o capital que essas pessoas acumularam é com trabalho alheio. Por isso que o capital termina com a expropriação dos expropriadores. Tá? No socialismo, então, ninguém mais vai trabalhar. Ninguém vai mais ser explorado. Por quê? Porque quem trabalha é explorado? O capitalismo, quem trabalha é explorado. Então vamos lá. Né? Você O vai socialismo é exatamente Entendi. onde as pessoas Mas trabalham vamos sem lá, ser no explorado, socialismo né? você vai roubar a empresa das pessoas, e aí? Não, nós não vamos roubar as empresas das pessoas, não. Vamos lá, vamos de novo. Vamos lá. Expropriar. É o nome bonito pra roubar. Mas deixa eu dar um exemplo de empresa Sim, aqui, ó, sim. sabe? Igual a gente conversou ontem da Start Química aqui em Uberlândia. Hoje a Start Química é uma empresa que fatura mais de 1 bilhão por ano. Start o quê? Start Química. Ela Certo, fatura certo, mais de 1 bilhão por ano. Então, Certo. é uma grande empresa. Tem milhares de Sim. funcionários, tudo lá, né? Sim. Esse cara começou a Start Química 10 anos atrás. Aham. E ele começou da casa dele. Sim, da sim, casa sim. dele. Ele comprava sabão em São Paulo, vinha de Kombi, Sim, sim. fazia o sabão no quintal da casa dele, saía vendendo isso aí na rua, vendia fiado, ele e o irmão dele. Sim, sim. Em 10 anos virou essa potência que virou, que é a Start Química. Aí hoje. ele virou um ladrão. Ela chega num ponto que aí realmente ela tem que ser expropriada, que ela não deve ser mais dele, tem que ser incorporada no Estado. Sabe qual que é o problema, Rodrigo? Os exemplos que mais chamam atenção são esses que você falou. Tá? Eles são os exemplos que mais chamam atenção. Sabe uma coisa que mais nos espanta na base de dados internacional do ILAES? Tirando os novos ramos de produção, como as Big Techs, essas coisas assim, quando a gente vai ver a origem de todas aquelas empresas ali, elas estão divididas entre século XVI, XVII, XVIII, XIX. A maioria nem do século XX é. Sim. Você tá entendendo? E pior, quando você remete à origem disso aí, porque a origem do capitalismo também é o roubo, né? Se nós pegarmos, por exemplo, na Inglaterra, quando a questão surge, o roubo ele é continuado depois, né? A sociedade fundada no roubo ou no lucro, né? Mesma coisa. Então, quando a gente vai lá na origem do capitalismo, por exemplo, começa com a expropriação massiva dos camponeses. Porque como é que era um camponês naquela época? Ele não era exatamente o proprietário, mas ele tinha a posse vitalícia da terra. Ele vivia lá a vida inteira e os filhos continuariam vivendo lá. E a terra tinha um outro proprietáriozão que ganhava uma renda em cima daquilo ali. Então já tem várias modalidades de roubo ou de lucro, né? Que é a mesma coisa. Então, o que aconteceu? Inclusive com a intervenção do Estado, o capitalismo surge com a intervenção estatal feroz. Os camponeses perderam a posse vitalícia da terra, a qual as famílias dele estavam vinculadas. Eles perderam essa posse. Os bosques públicos, né, onde as pessoas iam caçar, onde elas iam colher lenha, e lenha era o combustível da época, tá? Lenha era a energia elétrica da época. Foram transformadas em pastagens para a indústria tecelã. E uma massa de trabalhadores ingleses, que antes eram camponeses, pequenos produtores, foram deixados ao léu.
vocês terem uma ideia, eu já falei isso em outro podcast, vou repetir aqui. Eles consideravam tão absurdo trabalhar por um salário, porque antes ele podia ter um proprietário geralzão que pegava uma parte do que ele produzia. Mas ele sabia que ele tinha garantido a sobrevivência dele ali. Até o final da vida dele, que os filhos deles iam continuar naquela terra. Ele achava tão absurdo você ir trabalhar por um salário e o cara poder te mandar embora, que a Inglaterra inteira, e depois na Escócia, na França, a mesma coisa, se recusava a fazer isso. Só se aceitou ser trabalhador assalariado, ou seja, produzir para ladrão, grande capitalista, não estou falando do pequeno empresário, que é roubo. Só se aceitou isso por meio de leis contra a vadiagem, que as pessoas eram... Podia ficar na rua, se ficasse, ia presa. Começava sendo chicoteado, depois você tinha sua orelha cortada. Tem uma dessas leis que a terceira punição, se você fosse pegado a terceira vez, você era executado na terceira. Inclusive, essa lei veio pro Brasil também. O Brasil tem uma lei da vadiagem, veio copiada pra cá. Por que teve essas leis da vadiagem? Porque eram massas de pessoas que estavam antes vinculadas de maneira vitalícia à terra e que foram expropriadas daquilo ali. Entende? E depois que elas foram expropriadas, porque a gente naturalizou o trabalho assalariado. O trabalho vai pra cadeia. O trabalho assalariado foi naturalizado. É uma escravidão moderna. Então a gente acha normal porque a gente vive nisso. A gente acha que se nós estivéssemos lá na Grécia Antiga, provavelmente a gente acharia escravidão normal. Provavelmente. Porque toda a sociedade vivia em torno disso. O escravo achava normal. Né? Tanto que vai levar muito tempo para que isso seja questionado já em outros contextos em função de outras razões. Então o capitalismo já surge com intervenção pesada do Estado. O Estado cria o mercado, tá? Porque quando você retira essas pessoas da terra e elas são transformadas em trabalhador assalariado, agora elas precisam comprar com o dinheiro que elas recebem de salário. Não é capitalismo, né? Elas precisam comprar com o dinheiro que elas recebem de salário os produtos que elas precisam sobreviver. Por que antes não desenvolvia mercado? Sim. Tá? Antes não desenvolvia mercado porque a pessoa tinha na terra que ela vivia a maioria daquilo que ela consumia. Então ela não precisava comprar isso de fora. Quando a Inglaterra, por exemplo, ganha a guerra do ópio com a China, lá no século XIX, ela falou, agora nós vamos tão bonito, porque a China já tinha a maior população do mundo na época, desde 2000 anos atrás. Tinha uma produção agrícola pesada ali no sul da China que permitia uma população tão grande. A Inglaterra falou, uma população desse tamanho, 6, 7 vezes maior do que a nossa, nós vamos pegar nossas mercadorias baratas, vinda da nossa indústria, que é uma belezinha, indústria mecanizada, já bem intensiva, vão tacar isso aqui na China, vão rachar de ganhar dinheiro. E claro que para fazer isso, fizeram uma guerra para conseguir o Tratado de Livre Comércio. Vocês acham que eles ganharam muito dinheiro? O trabalhador chinês não tinha por que comprar mercadoria inglesa, porque eles produziam na sua terra. Eles produziam suas roupas na sua terra. Suas roupas não custavam, desse ponto de vista de mercado, nada, porque eram feitas dentro ali da divisão do trabalho familiar. Não existia o conceito de valor medido pelo preço, precificado, que você é levado a vender no mercado. Tá entendendo? Eu até puxo como exemplo, para finalizar, porque eu acho que é bastante instrutivo. Eu já estava conversando aqui com o Léo antes da gente chegar, ele estava falando que ele teve em Timóteo, que tem a Piran, né? Sim. E eu conheço bem, não a Timóteo, já tive lá também, mas eu sou de Turmalina, Vale de Jequitinhonha, ali, Nordeste de Minas, e lá é onde fica as florestas de eucalipto da Piran. Tem um ótimo exemplo disso aí. E onde deve ter muita turmalina. De como também essa coisa é reproduzida hoje, né? Porque a maioria da população da minha cidade, na minha infância ainda, não, na minha infância não a maioria, mas uns 50%, 40% era rural na minha infância. Na geração dos meus pais, a maioria da população era rural. Minha mãe veio da zona rural. Toda a zona rural de Turmalina, ela foi completamente expropriada pela Piran. E como foram feitas? Eram famílias que viviam ali já, às vezes, até século. Só que nós estamos falando de 40, 50 anos atrás, você não tinha título de propriedade da terra, você não tinha registro dessas coisas. Esse pessoal ocupou isso aí ao longo dos séculos. Até hoje a gente tem problemas assim. Até hoje tem problemas assim. Então, e nesse caso deveria ser dele. Como não tinha o título, todas essas terras foram arrancadas e foram entregues para Piran. O meu município, que onde eu nasci, sou natural hoje, é uma floresta de eucalipto. Metade do município, não estou chutando o número aqui, um percentual muito grande, é só floresta de eucalipto da Piran, não é só Turmalina não, os municípios todos do entorno. O que aconteceu com essa massa de trabalhadores da zona rural? Isso. Grande parte foi para a indústria em São Paulo, virar trabalhador assalariado. Provavelmente tem mais pessoas naturais da minha cidade que moram em São Paulo do que moram na minha cidade. Mas por que aconteceu isso? Então, o que eu estou querendo te dizer aqui é que é mais profundo ainda. O capitalismo surge baseado no roubo. Mas por isso que Marx fala da expropriação dos expropriadores. Você está pegando o socialismo e chamando de capitalismo. É só com essa separação, é só quando surge o trabalhador assalariado que pode existir mercado universal.
Não estou falando trocar o excedente. Que trocar absurdo. o excedente do que você produziu, isso existe há uns milênios. Né? Não precisava ser assalariado. Só que o mercado capitalista é um mercado universal. Sim. Tudo eu tenho acesso para o mercado. Para mim ter acesso a tudo pelo mercado, eu tenho que ser trabalhador, a massa das pessoas ou é capitalista ou é trabalhador assalariado, porque tudo tem uma mediação monetária, inclusive o salário. Então eu tenho acesso a tudo por meio do mercado. Então para o capitalismo existir, ou seja, a sociedade onde o mercado é o regulador universal, onde ele se universalizou, ele surge baseado no roubo. E ele se perpetua baseado no roubo. Há possibilidade de alguém É que você teve pegou o uma roubo do sacada, socialismo e chamou de capitalismo. o socialismo na Inglaterra no século XVI? Não, você tá falando do caso de Constituição da Peran. O capitalismo, você tem que ter algumas regras para ser capitalismo. Então, por exemplo, a propriedade Que privada. você definiu. Não. Mas a Peran não tem propriedade privada? Mas as pessoas que estavam lá antes, quando começou a expansão de território, Sim, a sim. pessoa foi lá, cercou um pedaço de terra, não era de ninguém, era dele. Ele tá lá vivendo há anos, é dele. Aquela terra era dela. Aquela terra é Os dela. campeão, você fala. Por exemplo, Não, era dela, mas era isso, dela, ela quando tava lá começou antes, o ó. desenvolvimento, desde que se começou o desenvolvimento de sociedade, o mundo tem dono? O mundo não tem dono. Então você começou a explorar novas terras. Eu peguei um lugar lá, tem uma terra, cerquei, aquele lugar é meu, no passado. Né? Hoje as coisas têm registro, tal, mas no passado. As pessoas chegaram aqui, naquele lugar tinha ninguém, tinha nada, não tinha título pra ninguém, nem pro Estado. O cara cercou, tava produzindo, era dele. Se é capitalismo, aquilo é dele pra sempre, acabou. Agora chega a empresa, dado o Estado, né, o controle social do Estado, o negócio vindo de cima pra baixo. Aí chega lá o cara da Peran, paga o dinheiro pro agente estatal, como sempre acontece no socialismo, e o cara fala, não, agora fica tranquilo que eu vou tirar o dinheiro, a terra de todo mundo e dou pra você. Que é o que acontece no socialismo. Você pegou o problema do socialismo e chamou de capitalismo. Capitalismo é o contrário disso. lógica do É o capitalismo contrário do que você tá falando. é Mas expropriação. você não respondeu como o socialismo vai gerar os 140 milhões de empregos. Você ainda não respondeu. Ah, não, aí é tranquilo. Como há um Que não planejamento. gerou em nenhum lugar do mundo. mas vamos lá. Como não é o mercado que regula as coisas aqui, aí vamos ficar um assunto de cada vez. Como não é o mercado que regula as coisas aqui, então nós podemos definir o que fazer. Nós podemos distribuir os Nós empregos. quem? Nós, a massa dos trabalhadores, a Todo massa dos mundo faz brasileiros. Claro, todo nós- mundo no conselhos Twitter. conselhos populares, organizados a partir dos locais de Tipo moradia. os sovietes na União Tipo Soviética. os sovietes na União Você viu Soviética. como tá dando certo lá. Sindicatos, Mas os com soviéticos foi uma trabalhadores. coisa formidável que deu muito certo. Depois, tanto que a Revolução Russa é Mataram massacrada. 65 milhões de pessoas. Mas... De onde você tirou isso? Não, mentira, foram 20 na Rússia. Então vamos Só- chegar nos seus números, Mataram então. 20 milhões de pessoas, Eu mas já, tudo eu bem. já discuti das coisas que você falou de Marx e não tem nada a ver com o que Não, Marx mas eu escreveu. quero saber como que vai fazer 140 milhões de empregos. Você já falou 5 perguntas aí no meio. Eu Você fiz quer que uma eu não só, eu responda fiz elas? uma pergunta 5 vezes. É que você não porque respondeu eu ela comecei a ainda. responder e você me interrompeu Vamos e lá. falou assim, igual os soviets. Eu falei, na União Soviética. E você falou que matou 45 Mas eu vou milhões pedir de pro pessoas. pessoal depois pegar e medir o tanto que eu falei e o tanto que você falou. Ah, você não, falou mas umas eu falo 10 vezes muito mais mesmo. que eu. Você faz a pergunta, eu respondo a 100. Isso aí pra cá Mas eu tranquilo. não tive nenhuma resposta Só ainda. que mas eu vou vamos lá. responder a 100 e vou voltar na primeira Tá, e vou vamos lá. responder uma por 140 uma. milhões de empregos. Agora eu vou responder os 140 milhões de empregos. Vamos anotar aí. vamos Toda lá. pergunta eu vou responder. Eu só não respondo aquelas retóricas. Quando o cara fala assim, e aí, me diz o que aconteceu em Canudos. Eu falo, sei lá, desenvolve. A pergunta retórica eu não respondo nenhuma, mas a pergunta eu vou responder os 140 milhões de empregos. Vamos lá. Porque aí se você fazer mais umas 3... Só essa. Eu boto... Não, as outras que fez eu vou fazer também. Não, só quero claro que essa. você fez antes, ué. Eu vou fazer. Você vai responder Soviets, 140 dos Soviets, Soviets e das né? mortes. E das mortes na Rússia. Mas Soviets eu não perguntei não, eu só citei. Ah, então vou... As Eu só quantas mortes você citei falou na Rússia aí? 20 milhões. 20 milhões. 20 milhões. 20 Isso. milhões. Só o Então, vamos lá. Lodomor foram 8 milhões. 20 A não ser que milhões. você me fale que não aconteceu. Tá, vamos lá. 20 milhões de mortos na Rússia. Ok. Isso. Aí já me responde se o Lodomor Aí, se aconteceu. você fizer mais alguma, a gente não tem problema nenhum, não. Tá. Aí a gente para aqui, eu anoto e volto lá no começo e a gente responde uma por uma. Mas Pode dá ser? o tempo pro Gustavo concluir, velho. Beleza? Porque. Pode Não, mas o fazer Gustavo tá quantas falando 10 perguntas vezes mais você que quiser. eu. Não, o Gustavo tá falando mais, mas na hora que ele vai concluir, você já manda Isso. outro. É porque Você já manda manda outro. perguntas Vamos lá. aí. Se eu É que tiver eu não vi falando. nenhuma conclusão e você, até agora. É claro, porque antes de eu terminar. Eu você tenho um monte de empregos como gerar. Eu não vi nenhum, eu não vi nenhum emprego gerado aí. Você já engata 3 A hora que vai fechar, você pega e manda E 3 manda na 3 cara. perguntas. Aí o que eu vou fazer? Se eu tiver aqui falando 140 milhões de empregos, você no meio mandar mais umas 3 perguntas, pô, tranquilo, pode fazer. Eu vou vai parar lá. de novo, vou anotar Vamos lá, aqui. responde Vai. Vou essa. botar mais 3 perguntas Vamos lá. e vou gastar mais meia hora a mais. Tudo bem. Tranquilo? Quantas Vamos lá. perguntas você notou aí no Não, total? são só 2 por enquanto. Só a do Na verdade, eu queria uma só. A de 140. Não, mas você Os fala que quer 140 uma milhões. só, mas aí você me interrompe fazendo outras. Não, é que eu só tinha... Aí você me interrompe fazendo outras. Aí eu começo a falar, vai ter conselhos de trabalhadores. Você fala igual os soviets na Rússia, que matou 20 milhões de pessoas. Mas aí se eu não respondo Sim. sobre isso,
Vai parecer o quê? Que os soviets matou não sei quantos milhões de pessoas. E que É que o socialismo rouba o terreno das pessoas. Você chama de capitalismo, eu tenho que Terceira intervir, né? pergunta, como é que é essa aí? Não perguntei. Eu só comentei. Eu só não. quero saber os 140 milhões de empregos. Só isso. Vamos lá. 40 milhões de empregos. Vamos Então, lá. vamos lá. O emprego vai não ser me enrola, fácil. não. Isso aqui nós discutimos aqui ontem. briga, a gente não tem conclusão dela e não vai ter. Porque Isso é a terminologia. Um usa expropriação, o outro usa Sim. como Sim. Essa é muito aí a gente já rápida. entendeu. É tipo- Só deixa ele finalizar e depois É eu tipo continuo. estupro e Inclusive- sexo não consentido. São dois homens pra mesma coisa. Inclusive, tratei aqui ontem amplamente disso aí, inclusive quem quiser ver, né? Porque aqui não é o mercado que regula a sociedade, aqui somos nós que regula a sociedade. E sim, por meio de conselhos, com pessoas democraticamente eleitas, com mandatos revogáveis, de quem exerce qualquer tipo de atividade, que define o que vai acontecer. Aqui basta você dividir os empregos existentes entre as pessoas que estão disponíveis para trabalhar, porque não é o mercado que regula. O capitalismo é que é impossível de ter essa regulagem, porque o mercado você usa a tecnologia para reduzir a quantidade de trabalhadores, para aumentar a produtividade, reduzir a mão de obra, gera desemprego, essas pessoas continuam aí como um mar desempregados, ainda forçando o trabalho dos outros para baixo. O socialismo não é o mercado que regula. Você distribui, o Brasil tem quantas pessoas aptas a trabalhar? 130 milhões? Então nós vamos distribuir os empregos existentes entre 130 milhões de pessoas. A estrutura produtiva não é suficiente para isso. Que bom, então nós vamos aumentar a estrutura produtiva. Inclusive nós fizemos esse cálculo no estudo do Laes, considerando a informalidade e a produtividade da informalidade que é menor, considerando as pessoas sem emprego, que estão fora do mercado de trabalho. Se nós colocássemos todos os trabalhadores informais para trabalhar com a mesma produtividade do formal e todas as pessoas sem emprego para trabalhar, nós conseguiríamos reduzir a jornada do trabalho brasileiro em 30% e aumentar o PIB em 100%. Né? Então você pode fazer isso porque agora as coisas são tomadas de maneira planejada e não por um mercado maluco que funciona por tentativa e erro, que é como nós vivemos hoje. Na Rússia a coisa deu tão certo que eles tiveram que terminar a Primeira Guerra Mundial, invadir a União Soviética para acabar com aquilo ali. A Revolução Russa de Outubro, como eu falei aqui ontem, os historiadores que eu já li divergem entre 6 e 8 mortes, porque o apoio era total. O governo praticamente dissolveu. Inclusive na tomada do Palácio de Inverno, que era o governo provisório, o canhão simplesmente atirava por cima do Palácio de Inverno, até o governo se render. Porque o apoio era absoluto e total. A participação nos soviets era tremenda. A tal ponto de que tiveram que terminar a guerra, voltar Japão, França, Inglaterra. É engraçado se um negócio que não funciona e é tão ruim assim, você precisar dessa força toda, né? O Japão mandou mais de 70 mil soldados para dentro da Rússia. A França não mandou mais, que ela mandou 2 mil. Porque o primeiro batalhão que ela mandou para dentro da Rússia, quando a turma voltou, tem documentação histórica, vários livros, Pierre Bruet, autores, tem essa documentação toda. O general francês fala, manda só dinheiro técnico, mas não manda mais soldado. Porque estão se transformando em bolchevique que vão voltar para fazer a revolução na França. Tamanho a fertilidade do projeto. E depois disso, ainda assim, os caras conseguiram ter organização, criando algo do nada, porque a estrutura czarista tinha se dissolvido, vencer a Guerra Civil. Só que sim, o país saiu, depois da Guerra Civil, ele saiu realmente destroçado da Guerra Civil. Destroçado. Estrutura produtiva completamente destruída. Ainda pegou uma gripe espanhola no meio, né, que foi terrível. Dos anos 20, a Rússia foi um dos principais epicentros ainda por cima. E, sem dúvida, esse estado que a Rússia saiu, com o fracasso dos processos revolucionários nos países no entorno, favoreceu uma burocratização muito forte da Revolução, que levou à ascensão, consolidação do Stalin, toda uma burocracia realmente autoritária, e tudo isso que a gente até conversou aqui ontem. Então, sim, era um governo extremamente autoritário, que promoveu perseguições em massa, embora esses números de 20 milhões saíram de qualquer lugar, evidentemente. O massacre ucraniano matou milhões, tem várias documentações sobre isso. Os primeiros a denunciar o massacre ucraniano são os trotskistas, marxistas, que estavam lá dentro da União Soviética, inclusive. Se você pegar o livro do Trotsky, A Revolução Traída, escrito em 1937... O Trotsky ali dá... Denunciaram para quem? Dá o número de milhões de livros a denúncia que teve foi de repórteres vindo dos Estados Unidos. Jornalista vindo dos Estados Unidos. Se você pegar A Revolução Traída, é um livro de 37. Pode ser que tenha ficado por lá entre eles. Não ficou entre lá, era proibido lá. Ficou só fora. A Revolução Traída foi traduzido em diversas línguas ali nos anos 30. Sim. Não só a Revolução Traída, os materiais produzidos pelas organizações trotskistas estavam presentes no mundo inteiro. A Revolução Traída é um dos principais livros do Trotsky. Aí ela tem um capítulo inteiro dedicado à Ucrânia. Mas na questão do... Todo o processo ele é denunciado e é explicado ali. No momento, inclusive, que o Ocidente viam com falta de credibilidade os trotskistas e nem levavam a
sério a questão da Ucrânia. Eles só vão levar isso a sério depois. Então isso são os marxistas efetivos que sobreviveram dentro da União Soviética, que lutaram contra esse processo de burocratização que existiu. Hoje, inclusive, a editora com a qual eu publiquei meu livro, a editora Sanderman, está publicando uma coleção do Rogovin, que é um historiador russo, que escreveu os livros dele inicialmente embaixo dos panos, e depois que o regime caiu, nos anos 90, com a documentação inédita, que passa, inclusive, tem um dos volumes, que tem como dos centros a questão ucraniana, e narra como que foi todo esse processo. De qualquer forma, esses números de milhões aí saiu de um livrinho que não serve para coisa nenhuma, que é o tal do Livro Negro do Comunismo. Não se matou 20 milhões tiveram na Rússia. A cara de pau de colocar as mortes da Guerra Civil Russa, quando a Europa inteira se volta contra a Revolução, que tinha se dado na Rússia em 1917, eles contabilizam as mortes da Guerra Civil como se fosse mortes do comunismo. Você está entendendo? E chegam essas estatísticas de qualquer jeito. Então, se morreram milhões na Ucrânia, e deve ter aproximado de 1 milhão os perseguidos por Stalin. Tá? Durante esse período todo. Deve ter chegado a isso. Ali nos anos 30, inclusive, o negócio foi terrível. E os primeiros que ele matou foram os revolucionários de 1917. Mas isso só aconteceu porque dava tão errado. Então, que eu queria entender por que Inglaterra, França, Japão, as principais potências europeias viraram todas as suas forças para destruir aquele processo. Inclusive, economicamente, com financiamento material, militar, com armamento e com técnicos, generais e tudo, que todo mundo foi para a Guerra Civil Russa. Onde é que estavam os generais da Primeira Guerra Mundial, depois, que acabou em 18? Todos foram para a Guerra Civil Russa. Se era um processo tão frágil assim, por que foi a necessidade de se fazer isso? Ainda assim, tá? Ainda assim, com toda essa burocracia autoritária, diversos problemas, tá? Inúmeros problemas que existiram na União Soviética, não foram poucos. Com relação a liberdades, então, terríveis, piores do que o que nós vivemos aqui no Brasil hoje, sem dúvida nenhuma. Mas desemprego não era um dos problemas. Mas estrutura urbana era organizada, mostrando que não é aquilo que eu defendo que tinha lá na União Soviética daquele jeito, mas a possibilidade de planejamento social existe. E esse processo só se burocratizou, não foi por causa de uma tendência natural, pela força das armas, que dinamitou o processo inteiro. Ainda assim, você teve conquistas inúmeras, você tinha uma estrutura urbana, até hoje a estrutura urbana de Moscou, não tem uma capital europeia que compete e se iguala a ela. Você pode olhar pelo Google Earth. Não, eu acho o metrô russo lindo. Não, e a estrutura urbana no geral. Agora tem que ver quantas pessoas foram mortas, escravizadas para construir esse metrô, né? Escravizadas? Não destruiu isso. Escravizadas e mortas. Baseado para construir qual as referências? Qual a documentação? Então, aí que tá. Eu vou trazer todos os nomes de livros onde isso aparece. É só você fazer uma rápida pesquisa no Google. Não. Se você fizer uma rápida pesquisa no Google, vamos ver aqui. Uma pessoa que era mandada pro Gulag e forçada a trabalhar, isso é escravizado ou não? Não, com certeza. Não. Aí tem o eufemismo. Não, calma. Mas o Gulag não construiu o metrô de Moscou. Não, mas é que tá. Uma pessoa que é enviada pro Gulag e é forçado a trabalhar, isso é escravidão ou não? Mas eles não construíram o metrô de Moscou. Mas pessoas presas foram utilizadas... O Gulag era trabalho forçado. É o que muita gente defende. Isso não é escravidão? Mas você misturou os assuntos, meu caro Léo. Vamos lá. É o mesmo assunto. O que você falou, não. Mais uma questão. Os 140 milhões, você já explicou? Já. Ficou claro pra vocês? O Estado vai determinar onde que eu dar um então, olha só, eu tenho que resolver... Não. Você jogou mais duas questões. Agora deixa eu falar um pouquinho, só um pouquinho. Deixa eu falar 5 minutos. Você já falou 2 horas do podcast. 40 milhões. Então olha só. O que você achou da proposta dos 140 milhões? Eu capitalista, eu tenho que resolver os problemas dos empregos, tá? Certo. Aí olha só, aí eu tenho que chegar e criar, por exemplo, uma indústria de cachaça de alto valor. Uma ideia aqui que eu dei, né? Eu falei da indústria de cosméticos, por exemplo. A gente tem um potencial absurdo para a indústria de cosméticos, né? A gente tem, como falei, uma marca, que é o Amazonas, que é uma marca. A gente poderia fazer isso e mandar produtos de alto valor para a Europa inteira. A Europa adora isso. Outra coisa, pedras semi-preciosas. Saio daqui, eu vou para Itália, eu levo pedras semi-preciosas, que é preço de banana. Quando eu vou em Cristalina, lá na Bahia, eu compro a preço de banana. Eu levo lá para os meus parentes na Itália, eles brigam por isso. Dá pra gente vender isso aí e criar uma indústria lá que não existe. O pessoal fica vendendo na rua a preço de banana. E eu poderia vender essas peças semi-preciosas lá por uma fortuna, né? Criar joias e tal. Entre diversas outras indústrias que a gente tem aqui potencial no Brasil, que a gente pode ficar falando 1 ano. Então, olha só, eu tenho que dizer a indústria, eu tenho que dizer o local que a gente vai fazer, eu tenho que dar um modelo de negócio para gerar emprego. Aí, como que a gente resolve do meio socialista, de acordo com o Gustavo? É fácil. A gente cria emprego e divide entre as pessoas. Isso aí foi um sonho. Então, por que eles não fazem isso na Venezuela? Cria emprego e divide entre as pessoas.
Você entende o absurdo disso? Cria emprego, divide entre as pessoas. A solução do socialismo. Entendi. Então pronto, resolvemos o problema. Eu posso dar uma sugestão? Vamos lá. Uma sugestão, digo dúvida. Pros dois. Vamos lá. Né, pra gente tentar resolver isso aí. E aí eu queria ver as ideias de cada estilo. Só um comentário, vou deixar você falar assim, mas eu achei muito bonito quando ele falou assim, eu até anotei aqui, a estrutura czarista se dissolveu, né? A estrutura czarista se desenvolveu na Rússia. Os caras foram lá, prenderam o Nico II, pegaram a esposa e os filhos, as crianças, e meteram bala. O socialismo começou assim lá, matando criança e mulher, assassinando criança e mulher. Aí não dissolveu, os caras mataram todo mundo. Aí eu pego pessoas, boto no gulag, pego essas pessoas, boto trabalhar forçadamente. Não, mas é um meio de trabalho. Não sei, talvez seja por isso que a gente não tá vendo o socialismo funcionar em lugar nenhum. Vamos pensar numa solução aqui pra gente. Vamos começar no nosso quintal aqui. Vamos ver se o quintal vai dar certo. Certo. Vocês concordam, e aí só um positivo ou não, que a energia é uma nova fonte, talvez a maior fonte de riqueza que vai existir? É energia? Sim, concordo. Você concorda? Que o mundo caminha pra pagar caro em energia. O mundo Energia depende elétrica. de energia. Não sei. A gente tem dois problemas em relação à energia. A geração, que o mundo todo precisa, Isso, e o grande problema em relação à energia é armazenamento. A gente não consegue armazenar eu já energia. vi falar que o Brasil tem quase que um segredo aí que dava para alimentar todo mundo de energia correta, limpa, tal. Para sua vertente, né, mais liberal, a gente se investisse, por exemplo, em geração de energia, que é Sim. nova grande receita de valores, Sim. para o futuro a gente resolveria. Para você, se a gente investisse nisso, era um caminho para resolver. E vou dar um exemplo, Sim. que às vezes uma boa solução dá para solucionar para gerar o total. Sim. O Canadá tem 5% do nióbio do mundo, não é? E ele extrai isso, e com isso ele consegue dar uma qualidade de vida quase que para o país inteiro, né? Com uma boa... Mas ele tem a indústria de alumínio, eles têm outras coisas, tem com várias um bom coisas lá. investimento, Isso. né? Com energia a gente conseguiria, sim ou não? Você acha que dá certo? Dá para fazer alguma coisa sobre isso aqui? Quer? Vamos lá. Vamos lá. Então, são várias questões aí. É uma ótima questão, Roberto. Primeira delas, você tem que ter energia, mas você tem o que fazer com essa energia, né? Se a energia vai ser tão importante assim no Brasil, significa que você vai ter que ter uma estrutura produtiva em cima dela. Né? Por que, sei lá, a China, depois de ser a maior potência hidrelétrica do mundo, está querendo construir a maior? E nem estou entrando se é boa ou é ruim, mas porque ela precisa dessa energia, porque a produção industrial lá, e dentre, né, os Estados Unidos, a pessoa acha que não, mas inteligência artificial, embora hoje seja uma bomba da inteligência artificial nos últimos dias, mas Da China. inteligência artificial gasta energia. O grau, a computação hoje ela está se centralizando novamente, né? A gente usa o celular aqui, mas aquela coisa que era comum quando eu comecei a usar computador, que você baixava o programinha lá no seu computador, usava. Hoje a gente usa, os programas são todos online. Eu estou aqui acessando o Google Drive, que é uma ferramenta do Google. São hubs, estações, tamanho de uma cidade, só de processadores, memórias, etc. O gasto de energia é tão grande que a Microsoft e a Google estão discutindo a abertura de usinas nucleares para atender só a sua demanda. Né? Só a sua demanda. Então, primeira coisa, é inegável que a energia é fundamental. Eu não fico fazendo projeções de futuro, tá? Não fico pelo seguinte, depende de mudanças técnicas que não está no meu controle saber o que vai acontecer no futuro. Então, que estava conversando mais cedo, se a gente passa a dominar a fusão nuclear no futuro, por exemplo, né? Pode ser que em termos de custo, pode ser, a energia não tem o peso que ela tem hoje, não sei. Eu realmente não sei o que vai acontecer. Mas é um caso bastante interessante. Por exemplo, o que eu penso há várias questões em curso. Primeiro, a necessidade de uma transição energética. Eu não tenho nenhuma visão ingênua sobre isso, tá? Eu acho que a transição energética ela é necessária, mas é um tema bastante complexo e não é nada óbvio, tá? Transitar para quê? Não existe energias limpas. O que nós temos que mensurar é os impactos que cada uma delas causa em cada local, em cada contexto, né? Então, mas existe uma necessidade de redução aí de toda a cadeia de carbono que tem sido lançada, a gente já começa a sofrer as consequências. Todos os estudos que existem praticamente convergem para isso, 98%, 97% dos estudos convergem para isso. A gente vai mudar as condições a qual a espécie humana se desenvolveu no último período, e do qual ela se adaptou, e essa readaptação
pode ter um custo muito caro, com danos terríveis. Regiões que eram propícias à agricultura não serem, regiões que teriam florestas equatoriais não vão ter mais, e várias coisas desse sentido. Então, há necessidade de se reduzir essa quantidade de carbono que é emitida, que no Brasil, um dos principais contribuidores é o agronegócio, porque a floresta, é mais barato você desmatar a floresta para colocar pastagem para gado, não vai ter um reflorestamento ali, aquele carbono não vai ser absorvido de novo, porque você vai ter pasto agora para uma quantidade de gado grande, do que uma tecnologia mais intensiva com a criação de gado em menor espaço, por exemplo. Que é o que o Brasil faz. Que é o que o Brasil faz. Então, o agronegócio tem uma contribuição fundamental aí. O Brasil já tem uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo. Mais limpas do mundo, já é o caso brasileiro, mas não adianta nada se na outra ponta os produtos também não utilizam dessa matriz, né? Tem que ter a mudança nos dois lados. O problema, olha o tamanho dos pepinos que nós temos, né? Por exemplo, se você faz uma transferência do carro elétrico, do carro mecânico para o carro elétrico, além do Brasil não ter infraestrutura para isso e nem há investimento em infraestrutura para isso, se essas baterias não são produzidas no Brasil, você dinamita toda a indústria automobilística brasileira, porque a montagem do carro elétrico é simplória comparada com o carro mecânico movido a combustão que nós temos hoje. E a maioria dessas montagens de carro elétrico feitas por empresas chinesas, por exemplo, no exterior, são feitas, as baterias são produzidas só lá na China. São vários problemas que estão associados a isso aí. E no meio disso tudo, o Brasil tem uma das maiores empresas de energia do mundo, que é a Petrobras, que chegou a ter nesses últimos anos mais de 100 bilhões de reais de lucro, todos esses últimos anos. E que esses recursos, além de financiar um projeto de transição energética do Brasil, levando em conta as condições e o que vai ser mais eficiente e produtivo para o Brasil, são a maioria apropriados por acionistas estrangeiros da Petrobras que levam o dinheiro para o exterior. A Petrobras, que nunca foi uma empresa endividada, eu quero até aproveitar para falar sobre isso aqui, tá? Que é o que teve lá na época daquele que... na minha opinião, teve corrupção na Petrobras, sim, tá? Deixando muito claro. Mas isso não significa que existia uma crise que a Petrobras estava para quebrar por causa desse grau de corrupção. A Petrobras descobriu o pré-sal em 2007, ficou de 2007 até 2014, na parte de investimento, criação das plataformas para exploração do pré-sal. Óbvio que ela ia terminar endividada, porque ela só ia receber o recurso dessas plataformas nos 15 anos seguintes. Né? Quando você faz uma grande descoberta e entra no período de investimento, no capitalismo funciona como? Como você investe? Você contrai dívida. E você tem o recurso que você vai obter depois na exploração daquele recurso. Você se arrisca, então. Né? Não, o recurso estava lá, já sabia o recurso. Mas podia dar vários problemas. Tem um risco sempre envolvido. Sempre tem, mas os grandes capitalistas o minimizam. Quando tem risco demais, eles jogam para o Estado. Né? É por isso que no capitalismo... Por isso que não é capitalismo. Mas aí é outra discussão, Léo. Aí vai entrar no mundo da carochinha, né? Chapeuzinho vermelho, né? Essas coisas assim, que eu queria que fosse, né? O capitalismo... Eu discuto o capitalismo que existe, só o capitalismo que existe. Então, assim, por último, o que eu quero focar nisso? Então, a Petrobras, de 2014 para frente, tem um dos petróleos mais produtivos do mundo. O petróleo do pré-sal está entre os mais produtivos do mundo. Vai perder para a Arábia Saudita, que é muito mais produtivo. Noruega, um pouco mais produtivo também. A gente já fez esses cálculos de produtividade. Tanto que isso dá o quê? O custo é muito baixo. Os caras extraem ali o barril, contando os impostos, tá? A 20 e poucos dólares. E você está vendendo no mercado internacional acima de 100 ao longo desse último período. Às vezes 150, 160, 170. 100 bilhões de dólares, de reais. E o que foi feito com esse recurso? Financiou transição energética no Brasil? Não. Financia projetos de desenvolvimento nacional no Brasil? Não. Acionistas da Petrobras, mais da metade deles são estrangeiros. Tá, que é uma fração, né? Não. Né? Mais da metade... Sim, mas é uma fração que vai para isso. O governo é minoritário. O governo tem 30% das ações da Petrobras. Ele tem controle administrativo. Mas que são as ações originárias. Ele tem 50% mais um. Mas então, ações preferenciais. Então, se vamos pensar, se você tem dentro do seu projeto aí, que seria um comunismo aqui, se assume... Comunismo não, socialismo, né? Se você quer o comunismo. Pra mim é a mesma coisa, meu amigo. Desculpa. Isso aqui não é a mesma coisa, socialismo né? Socialismo você tem um Estado, comunismo você não tem um Estado. Você acha que a próxima etapa, Brasil, né? O comunismo é a segunda etapa. Investir em energia no Brasil não era uma boa opção. Não era isso que não, é em um conselho de forma geral, se você pudesse organizar, seu conselho seria, não vamos fazer isso. Não, a gente precisa consegue investir fazer em energia. receita de uma outra forma. Que forma de energia vai ser essa e de onde vão vir os recursos para isso? O Brasil poderia ter usado toda a renda do petróleo que ele acumulou aí ao longo dos últimos 10 anos para ser uma potência energética, inclusive em forma de energia renovável. E não foi.
Tá entendendo? Porque o recurso a que se deu esses capitais saíram do Brasil, não foram destinados a isso. Os recursos saem da Petrobras, vão para acionistas privados e, inclusive, a maioria coloca fora do Brasil. Eu comentei aqui ontem, né? A gente mapeou os dados são no Banco Central. Investimentos de fora dentro do Brasil, investimento do Brasil lá fora. Investimentos do Brasil lá fora, os países onde os brasileiros colocam seu capital, os Estados Unidos está um pouquinho na frente, depois é Bahamas, Ilhas Caimã, Bermudas, todas essas potências produtivas ali do Caribe. São os primeiros, ou seja, o que o capitalista brasileiro vai fazer? Esse vergonhoso personagem da nossa história, do qual nós não temos nada que se orgulhar, né? Alguns países do mundo, na sua história, têm até alguns capítulos da história da sua classe dominante que eles podem se orgulhar. Que elas travaram batalhas a nível mundial para assumir isso, para desenvolver naquele ponto. Aqui no Brasil é tudo um bando de covarde, que não está disposto a fazer absolutamente nada, quer ganhar dinheiro da forma mais rápida e acessível possível, não tem nenhuma preocupação com o desenvolvimento nacional, ou seja, a conclusão da ópera. Você só consegue fazer um processo de desenvolvimento brasileiro a partir de um projeto centrado na classe trabalhadora. E para ser um processo centrado na classe trabalhadora tem que transformar isso em socialismo. Porque socialismo é a classe trabalhadora tomar o poder a partir das suas organizações. Controlar a sociedade a partir das suas organizações. E aí as coisas se tornam simples mesmo. Se a gente tem a tecnologia para fazer, se não tem, a gente vai ter que buscar. E não é uma coisa fácil, né? Das diversas formas existentes. Se você tem, você pode, de maneira organizada e planejada, reproduzir o que já existe. Ora, eu tenho uma unidade produtiva aqui, eu tenho pessoas para fazer, eu tenho conhecimento para criar uma nova. Por que eu não vou criar? Percebe? Eu não tenho mais essa barreira. E não o mercado, meu caro Léo. O mercado, eu falo isso no meu canal, o pessoal lá da orientação marxista está cansado de saber. O mercado, ele usa, na computação, a gente estuda algoritmos. O primeiro tipo de algoritmo que a gente estuda é o mais burro que existe. É o primeiro algoritmo que a gente estuda em chamava de EDS 3, né? Que é a terceira matéria de algoritmos, que a gente vai estudar os algoritmos, a estrutura dos algoritmos, que chama tentativa e erro. O mercado funciona por tentativa e erro. Eu vi você falando isso no seu canal. É um método mais burro. O preço se define por tentativa e erro no capitalismo? No mercado. É que isso não faz nenhum sentido. Você joga no mercado, eu vou elevar a produção, vou reduzir a produção, eu jogo no mercado e vejo o que dá e adequo. Não é assim, jogo no mercado, vejo o que dá e adequo. Não é assim, não. É o método mais burro que existe. Mas não é assim, Só não funciona por tentativa e erro no caso dos trabalhadores, porque isso não tem como se eliminar os trabalhadores excedentes. Não é assim, não. Você acredita que no capitalismo a precificação acontece por tentativa e erro? Não, a compra e venda. Peraí, é que você falou que o preço se dá por tentativa e erro, é isso ou não? Compra e venda. A adequação entre produção e consumo. Então eu tenho que lançar o produto e ver o que acontece. Exato, não está predeterminado. É que você usou esse termo, tentativa e erro. Isso. O preço no capitalismo é definido por tentativa e erro, é isso? Adequação entre produção e consumo. Porque, assim, é que eu acho... Não é o preço, a adequação entre produção e consumo. Aquilo ali vai ter demanda ou não? Não sei, a priori. Né? Eu vou saber quando eu levo ao mercado. Eu posso ter uma ideia, eu posso fazer pesquisas. Isso, não é tentativa e erro, não. Mas são pesquisas, são estimativas, são especulações, está tudo indeterminado. Mas bem assertivas, né? Bem assertivas. Até não serem, né? Sim, mas tem todo um estudo para isso, tem uma ciência para isso. Por isso tem crises, por isso tem até a ciência funciona muito bem, né? A gente acabou de ver aqui hoje o valor das Big Techs caindo em 1 trilhão em um só dia. Mas por causa disso você é contra a ciência? Não, o que tem a ver? Não, que você parece que está colocando em dúvida a ciência. Qual ciência? Você falou agora que a ciência funciona muito bem. Ciência? Que ciência? A ciência, no geral. Você acredita na ciência ou não? A ciência não é uma pessoa para me acreditar. Não, ciência é o conjunto de pessoas que produzem conhecimento. É a metodologia científica. Porque, por exemplo, quando eu era criança, eu li um livro... Mas eu ainda quero conversar com a ciência. Mas vamos lá. Eu li um livro de empreendedor. Eu era criança, contava uma história de uma moça que queria fazer uma fábrica de doce de goiaba. E aí contava toda a trajetória dela, ela pesquisando o preço da goiaba, o maquinário que ela ia fazer, ela fazendo pesquisa de mercado. Então era um livro infantil, que falava toda uma ciência para ela descobrir o tamanho do mercado dela, quanto que ela tinha que vender o produto para ela ela já sair com tendo esses valores. Claro que depois que você lançar vai ter uma certa adaptação, e aí você me pega toda essa ciência e coloca como tentativa e erro, e por isso o capitalismo dá errado, me parece um absurdo.
Porque você tem, inclusive, livros infantis ensinando isso. Claro, você pode fazer projeções, são projeções. Elas podem ter validade ou não, muitas vezes tem. Sim, mas e a gente vai que evoluindo. fracassam que as crises elas são sucessivas, recorrentes e cíclicas em todos os lugares. As crises acontecem porque as coisas não se realizaram como as pessoas esperavam que elas iam se realizar. Né? Por exemplo, se você tem crise de endividamento, porque o crédito que foi dado, e quem concedeu o crédito achou que ia receber, quem pegou achou que ia conseguir pagar. E não conseguiu. Né? Você tem crise de superprodução, né? Não conseguiu dar vazão à produção no ritmo que você esperava. Então é porque todas essas projeções falharam nesses casos. Que elas funcionam muitas vezes? Com certeza, porque senão também a sociedade implodiria a cada segundo. O capitalismo tem alguma eficiência para continuar? É claro que ele tem. Se ele não tivesse alguma capacidade de continuar, ele já teria deixado de existir há muito tempo. Né? Agora, o que eu chamo a atenção é a capacidade de funcionar de forma continuada e consistente. Não é que vai ser perfeita. É porque o que acontece no capitalismo não são imperfeições, gente. São explosões. São explosões. O que aconteceu em 2008, por exemplo, muita gente não tem dimensão. Né? Não tivesse ocorrido ali injeção de dívida por meio do Estado de bilhões e bilhões e bilhões, que ia jogar o problema para frente, tá? Não acho que o Estado resolveu o problema, mas se não tivesse feito isso, não teria, inclusive, refrear um efeito cascata de demissão e de falência em proporções colossais. Então, mas a crise de 2008 aconteceu principalmente porque os agentes estatais dos Estados Unidos, que eles eram pagos para verificar se as precificações estavam certas, para pegar. Eles não estavam fazendo o trabalho deles. Não, cara. Todos os problemas do capitalismo parece que é localizado, mas envolve toda a sociedade. Mas por que todos os países, por exemplo, você pegar a Alemanha, você pegar a Coreia, sempre que eu tenho uma divisão entre socialista e capitalista, sempre o país socialista afunda e o capitalista cresce. Como aconteceu na Alemanha, como aconteceu na Coreia. Por que sempre acontece isso? Não sei de divisão entre socialista e capitalista, não. A Coreia não tem a Coreia socialista e a capitalista? Não. A Alemanha também não teve? A Coreia do Norte, para mim, é um país em transição para a Idade Média. A Venezuela... A Coreia popular não é socialista? A Venezuela transição para a Idade Média. Assim e a Venezuela? Isso, cara. Ela é socialista? A Venezuela está ali operando, a gente comentou aqui ontem, as empresas petroleiras venezuelanas operando com capital russo. É que você definiu bem o socialismo agora. Transição para a Idade Média. Os empréstimos chineses foram fundamentais na quebra da Venezuela. Eu expliquei que hoje, na minha opinião, o elemento central da quebra da Venezuela. Mas a Venezuela é socialista? Crédito chinês, sob nenhuma hipótese. Nunca não foi. É também? Até 2006, o Chaves nunca tinha usado a palavra socialismo nos discursos, no panfleto, nada. Ele já era presidente há 8 anos. Até 2006, a palavra socialismo nunca havia aparecido no discurso de Chaves. O Maduro é capitalista. Chaves era parecido com a figura que vocês entrevistaram aqui esses dias. Ele pode até me xingar, mas é uma interpretação minha, tá? O Rubão? Isso, uma figura nacionalista. O Chaves é o Rubem Gonzalez. Nacionalista. Futuro presidente do país aqui é o Rubem Gonzalez. Então a gente vai ter Isso. A visão do Chaves era... Quando chega na Venezuela, muito parecida com a dele. Uma figura nacionalista. Depois, pelas dificuldades que ele teve em atritos com os Estados Unidos, escolhas que ele fez, ele utilizou esse termo socialismo do século XXI como propaganda, né? E praticamente quebrou com o que há de mais capitalista que se possa imaginar, crédito chinês. Vendendo, pegando empréstimo para fazer uma série de coisas na Venezuela, mas a partir de empréstimo associado ao petróleo. O que acabou com a Venezuela foi o capitalismo, né? Então. Acabou, foi o capitalismo. A Venezuela enquanto um sistema capitalista que sempre foi, afundou com as suas especificidades. Assim, para mim, eu quero ser um cara do socialismo. Eu não vou usar o comunismo. Se der errado, vão te chamar de capitalista depois. Não vou falar comunismo, não. Vou falar socialismo. Eu quero ser um socialista. O que é um país ou um lugar que eu vou olhar e falar assim, cara, é isso aqui que você vai viver, ó. Esse aqui é muito semelhante com isso. Se não tiver nenhum, você vai falar assim, o mais semelhante exemplo que eu posso te dar é esse. O que eu teria como exemplo? Primeiros anos da Revolução Russa. Era ali que eu tinha que estar para me entender o que é. É porque, claro, tudo eu acho que pode ser usado como experiência, como exemplo. Agora, veja... primeiro, lá no início, quando surgiu os movimentos socialistas, depois quando surgiu o marxismo, que era só um dos movimentos socialistas. Os primeiros anos você chama que anos? Só o socialismo surge com o desenvolvimento do próprio capitalismo. Mas na Rússia, você está falando a primeira metade? Na Rússia? Na Rússia. 17 a 23. 17 a 23, 24. Tá? 17 a 23, 24. O movimento socialista surge com o capitalismo.
Tá? Porque quando o capitalismo se desenvolve, esses problemas que estão presentes, que a gente está comentando aqui, de crise, desemprego, salário, insegurança, né? Hoje está todo mundo com adoecimento mental, esses problemas surgem junto com ele. Certo. A possibilidade do socialismo é colocada pelo próprio capitalismo, ainda que vai levar tempo para amadurecer as características que o capitalismo tem, quais agentes sociais você tem que organizar de forma prioritária, estudar como é que a sociedade funciona. O marxismo entra cumprindo esse papel. O marxismo ele vincula, na verdade, o movimento socialista à classe trabalhadora, enquanto um produto mais genuíno do próprio capitalismo. Né? Agora, isso aí para quê mesmo? Eu queria um exemplo para mim poder me identificar, saber se é isso que eu realmente Um lugar que foi socialista. Aí pra mim quando olhar esse aquilo movimento vai falar, surgiu, "Nossa, é assim que eu vou se viver, falava é isso que assim, eu vou-" é impossível os trabalhadores tomarem o poder em qualquer lugar. É impossível, jamais vai acontecer. As pessoas falavam, não, legal e tal, muito bom, mas os trabalhadores tomarem o poder é algo impossível. E vem a Comuna de Paris, de 1971, né? Onde em Paris, de maneira organizada, inclusive Paris, depois da tomada do poder da Comuna de Paris, se transformou no lugar mais seguro da Europa. Há altas documentações sobre isso. As próprias pessoas, a partir dos bairros, dos locais de moradia, das estruturas produtivas, passaram a organizar de maneira consciente e coletiva com organismos da sociedade. Agora, onde é que eles erraram? Porque o mundo capitalista não tolera. Isso é uma ameaça. O que aconteceu é que a França inteira cercou Paris a partir da Alemanha, com apoio da Alemanha, e massacraram a Comuna de Paris. Tá entendendo? E massacraram a Comuna de Paris. Então, quando os russos, em 17, vão criar um exército vermelho, não é porque eles queriam criar um exército vermelho assim por propulsão, desejo individual. Aprenderam com a experiência da Comuna. Quando faz a Revolução Russa, eles falaram, não dura 3 dias. Depois não dura 3 semanas. Não dura 3 anos. Foi assim, não dura 3 meses, entendeu? Quando eles viram que o negócio estava se consolidando, com altíssima participação popular, o Partido Bolchevique era o partido mais influente, ele não ditava de em cima o que ele queria. Eu falei, se você pegar a história do Partido Bolchevique com Lenin perdeu a maioria das votações no Partido Bolchevique. Quando Lenin chegou em 17 na Rússia, que ele estava exilado, que ele chegou porque o pessoal acha que é o domínio do chefe, Lenin era a figura mais respeitada. Ele chegou, a maioria do partido discordava que tinha que tomar o poder. Que tinha que destruir, tirar o governo provisório e deixar só os soviets. Mas o que você está dizendo é que a França deu tão certo ele teve que esperar. Que ela foi atacada. Claro, porque quem estava fora, tem a propriedade do capital. Ela estava crescendo Aquilo ali economicamente é um exemplo. Claro, então a Europa toda ela ficou rica assim, atacando quem crescia economicamente? Foram poucos meses, mas eles olhavam e falavam assim, essa revolução que aconteceu lá na Comuna, onde eles estão propondo a organizar de maneira coletiva, por seus organismos, a riqueza que é produzida lá dentro, isso aí vai ser uma confusão que não vai durar nem uma semana. Quando eles viram que a coisa estava funcionando, eles se voltaram para aquilo ali para destruir imediatamente, porque ameaçava o capital de quem estava do outro lado. É como se você tivesse uma revolução na Argentina, para pegar um exemplo aqui próximo, né? Onde as grandes empresas são expropriadas. Onde você perguntou, você expropriaria quem? Eu falei, 200, 250 maiores grupos econômicos. Começaria por aí. Não é a pessoa que está vendendo café na rua. E sim, 200, 250 grupos econômicos que são ladrões. E aí você faz o que? Roubam, se baseiam no roubo. Você tem lá os diretores, as os pessoas gerentes. Que trabalham lá dentro. Veja, tem 2 instâncias de organização. Vão continuar trabalhando com os mesmos continuar salários. trabalhando. Só que agora você tem uma organização social daquilo ali. Não é cada uma concorrendo no mercado. Tá entendendo? Agora você vai analisar qual que é a demanda social por aquele produto. Mas o que você vai fazer com os trabalhadores lá direito? Você tem um diretor. Eles é que vão fazer, não vai ser eu. Não, tudo bem. Só que você tem você falou que você vai desapropriar. Eu não. Vai ser a revolução que vai fazer isso. Se ela for vitoriosa. Mas sempre tem alguém, né? A revolução. Né? O povo não tá decidindo nada na Venezuela. Mas vamos lá. Mas é porque você colocou a Venezuela aqui no. Que não é só mais socialista, tudo bem. Não é mais, não, cara. Tá, falei, Chaves falou socialismo. A Coreia do Norte também não é. 10 anos depois. Entendi. Coreia do Norte a gente vai ter que entrar no processo mais complicado, que é entender o que foram esses processos. É que isso na história do mundo toda sempre acontece. O socialismo dá errado e a gente chama de capitalismo. Mas é muito fácil, né, cara? Porque. Eu também acho. Veja, mas eu quero saber o que você vai fazer com os funcionários da África. Você acha que todos deram certo?
O Paraguai é um país capitalista que deu certo. Da O África. Equador é um país capitalista que deu certo. Honduras é um país capitalista que deu certo. O que está acontecendo na Europa com a perca do Estado de bem-estar social é o capitalismo que deu certo. A crise que os Estados Unidos vive hoje, em conflitos diretos, é o socialismo que deu, é o capitalismo que deu certo. O Japão em decadência há mais de 20 anos, depois de ter passado por muito crescimento, ter sido uma potência, agora em decadência e com crises sucessivas, uma atrás da outra. É o capitalismo que deu certo. O Brasil é o capitalismo que deu certo. Entende? O capitalismo, para se estabelecer, teve idas e vindas. Sim. Isso começa lá no século XVI. Mas você acha que está melhor o Japão ou a Venezuela? Mas o que tem a ver com Venezuela, cara? Não, porque os países Cê socialistas acha- a gente cê vê acha- é que então não tá. é mais socialista Você a acha Venezuela. que tá melhor, então? Você acha que tá melhor o Sudão do Sul, tá? Ou a Rússia lá de 17? Aí você escolhe os Mas países algum que desses você países quer é e faz a capitalista? compara- O mundo é capitalista, meu caro. Eita, nós. O mundo vive hoje Entendi. como produção geral de mercadorias, como que a riqueza é alocada. Sim. Não, mas vamos Não, voltar para a empresa que você vai tomar, que a gente não conseguiu explicar isso ainda. Você vai lá tomar a empresa do cara. Aí essa empresa tem diretores, tá? Tem conselheiros, tem pessoas que ganham altos salários. Essas pessoas vão continuar lá com esses altos salários? Claro, se são funções técnicas. Vejam, essa ideia de que o socialismo todo mundo ganha igual, isso foi inventado e tirado do nada. A Marx falou que todo mundo vai ganhar igual. Nunca falou isso. Então o que adianta Se você tomar essa tinha- empresa, expropriar? Qual vai ser a Porque diferença? é a pessoa que ganha pela propriedade do capital e não pelo que ela faz. É a propriedade que confere a ela o dinheiro de ter. Não é o trabalho dela, não é a Mas função o que você dela. vai mudar, então, não na é a empresa? atividade dela. Quando você expropriar a Do ponto empresa, de você vai vista mudar o quê? técnico, não precisa necessariamente mudar nada. O que muda é do ponto de vista social, é a distribuição da riqueza, é a alocação da riqueza. Você vai pegar o dinheiro dessa Agora empresa você e vai pode fazer o quê? definir o que fazer com todo o trabalho excedente da empresa. As pessoas vão poder tomar decisão a O respeito que disso. você vai fazer? Por exemplo, você pode aumentar as unidades produtivas dos produtos que são mais demandados pela sociedade. Você pode Que é o que permitir... as empresas já estão fazendo. As empresas já estão fazendo nada. Sim, porque, se tem mais demanda, eles Sim, ofertam não. mais. É o que as empresas mas fazem. aí é que tá. Aqui não depende da demanda gerada pelo mercado. É que eu não Aqui entendi depende- qual vai ser a diferença de se a apropriar. diferença é que o trabalho excedente agora é gerido socialmente, não de maneira privada. Tá, isso não quer Você dizer pode- nada. Você quer O dizer que tudo. você vai fazer com esse Não, dinheiro? isso quer dizer tudo. Entendeu? Isso quer dizer tudo. Isso é tudo. Isso Então, quer é que dizer isso não tudo. quer- isso não quer dizer- significa ah, que eu vai ser pego o uso excedente. social. Isso quer dizer que eu pego O Lula esse- pega o isso dinheiro significa da que eu Pajanja pego, e por fala que exemplo, ele deu um uso social pro tem a ver dinheiro. com Lula, cara. Entendeu? Isso quer Tô dizer te que eu dando um pego exemplo. o excedente da Petrobras e falo, isso aqui vai ser destinado ao processo de desenvolvimento do Brasil. Isso não vai para um acionista privado que vai dar o uso que mas ele aí você tá quiser. falando de empresa sim, sim. pública. Vamos falar de uma empresa Acho que privada. primeiro Você você se tem que- expropriou. Não Você tem expropriou. socialismo, não tem empresa Peraí, privada. Vamos lá, você pegou a empresa, você pegou a Apple. Você expropriou. Sim. Aí você falou que você não vai mudar o salário de ninguém. Vai aumentar. Se for, vai Vai aumentar. aumentar. Se for, vai aumentar. Tá, e aí o excedente, o lucro dessa empresa, o que Sim. você vai fazer? O que eu vou fazer? Isso. Por que eu vou fazer? Alguém tem que decidir comunismo. o que vai Claro. fazer com o lucro. Ah, o que será feito mas com então esse me lucro? pergunte o que eu vou fazer. Então, Olha, mas o que será feito com esse o lucro? excedente pode ser definido para o que a sociedade quiser. Esse excedente Mas pode ser a definido sociedade para é ir para os feita por setores. pessoas. Claro, elas Cada vão pessoa, definir. eu vou querer todo esse dinheiro pra mim, por exemplo. E aí? Não pode, porque na sociedade socialista o excedente é de uso social. Isso aqui nós vamos definir para quais outras unidades Nós quem? produtivas. Nós o quê? Você falou, O nós conselho, vamos definir. conselho Nós de quem? A pessoas. sociedade. A sociedade. As É que a pessoas sociedade é estão nas empresas. muita gente, você tem que definir melhor isso aí. senão a gente- olha só, a gente tá aqui falando há 3 horas de podcast, você ainda Sim. não conseguiu definir quem que vai decidir o que Sim. vai ser feito com o dinheiro. São as pessoas. Você tá vendo? O básico, Olha só que engraçado, né? Ele Você falou, vê que ele você- fala 2 horas e meia, aí eu falo 5 minutos, aí, não deixa eu falar. Pera aí, calma aí. Vamos, Calma, vai lá. Calma aí. Eu faço as suas perguntas rápidas. Se você me faz uma pergunta, eu te respondo rápido. Tá? Aí você me fala um texto de 3 horas e não me responde a pergunta. Então, eu preciso de uma empresa, eu preciso tomar decisões. Se você levar todo esse tempo pra tomar decisão numa empresa, tempo? a outra empresa já passou. A gente tá 3 horas aqui e eu quero saber, por exemplo, o que você vai fazer com essa empresa despropriada? O que você vai fazer? Ou quem vai fazer? Ah, com que dinheiro bom, excedente. que bom, Quem vai que bom. fazer? Eu O que, não vou fazer o nada. que será feito com esse dinheiro? Eu não vou fazer nada. Então vamos lá. Primeira coisa. Você tem primeiro decisões técnicas e decisões sociais. Não, claro, decisões técnicas diz respeito. Não, é uma definição Pessoas simples. técnicas que vão tomar. Parece meus alunos respondendo pergunta em prova quando eles não sabem. O que eu vou fazer? Decisões técnicas e sociais. Quando meus alunos não sabem uma resposta da pergunta, eles Então respondem vamos lá. assim. Então vamos lá, Léo. Deixa eu Vamos lá. responder. O Vamos que fazer, será feito? vamos fazer igual sala de aula, então. Ah. Construir uma máquina é técnico ou social?
Construir uma máquina tem as duas coisas. Tem a parte técnica e ele tem um ganho social. Não, tem as tudo duas bem, mas coisas. a máquina em si, ela é técnica ou social? A, Tudo tem uma a máquina em si é técnica. Exatamente, Tá. é isso. Você pegar um excedente e falar, eu quero destinar isso aqui para aquele outro setor. Isso é técnico ou social? Se eu pegar um dinheiro, eu vou... Depende do setor. Não. É simplesmente a definição de que se vai, por exemplo, Uma para... decisão técnica. Você acha que isso é uma decisão técnica ou só Pode porque ter é uma decisão impacto técnica? social absurdo. Porque, olha, construir uma máquina, eu preciso de uma técnica para fazer aquela máquina, Sim. para alocar aquela máquina. Isso são técnicas diz respeito ao interior da unidade Mas produtiva. você tá enrolando e não tá me respondendo de Poxa, novo. Vamos lá. Vamos Você lá. falou que eu falei. Eu quero saber o que Você vai acontecer com o perguntou lucro. O que vai acontecer, correto? Isso. Para mim responder isso, eu preciso abrir caminho para te dizer o que são as decisões técnicas e quem faz e o que são as decisões sociais e quem faz. Aí Na verdade, você... não precisa, mas tudo bem. Não, mas como você sabe se não precisa, se eu Não, nem te mas- respondi Vamos ainda. lá, então vamos lá. Então você me fez uma pergunta Sim. e eu estou julgando que para responder essa pergunta eu preciso saber o que é técnico e o que é social, correto? Certo. Você ainda nem sabe aonde eu vou chegar. Vamos lá. Mas você já partiu do pressuposto que essa diferenciação que eu estou fazendo no começo, ela não é E isso que necessária. você tá fazendo continua sendo enrolação, mas vamos lá. Tudo bem, mas você está me acompanhando? Então Tô, primeiro eu vamos quero lá. que você saiba o que é técnico e o que é social. Eu vou Sim. continuar aí, vou responder como eu acho que tem que ser respondido. Tudo bem. Vai ser eu que vou dizer como eu vou responder. Sim. Depois você pode Que fazer é o o que o comentário que socialismo você quiser. sempre faz. Não, você A que gente, vai a dizer gente não como dá eu, resultado, a gente, vai ser a você gente que dá vai discurso. responder como eu que vou É que o responder. capitalismo dá resultado, o socialismo dá discurso. Eu quero resultado. Você consegue entender que o técnico é aquilo que diz respeito ao que acontece no interior do processo produtivo para chegar àquele produto. O social diz respeito à alocação dos recursos na sociedade. Para onde vai aquele recurso? Ok, Certo. Isso é claro? Beleza. Sim. Perfeito? certo. Decisões técnicas são tomadas por pessoas tecnicamente competentes. Isso não precisa de ser definido por ninguém. Sim. Eu não preciso fazer uma assembleia na empresa para saber se eu devo usar essa máquina ou aquela, ou se eu devo operar essa máquina dessa ou daquele jeito. Eu Sim. só preciso ter conhecimento Equipe técnico para fazer técnica, aquilo. Então, o primeiro aspecto eu já limpo o campo. Todas as decisões técnicas na sociedade são tomadas por pessoas tecnicamente competentes naquela área. O que é que as pessoas definem? Definição social. O que são definições sociais? Por exemplo, de toda a riqueza que a empresa produz, essa riqueza tem uma parte excedente. Essa parte excedente pode ser usada para remuneração e para expansão do processo de produção, ou colocação em outro setor. O que vai ser usado para remuneração e o que vai ser usado para expansão do processo? Uma definição social, vão ser as pessoas que vão tomar, não vai ser eu. Então, E quando você fala... todas as pessoas do país, as pessoas da empresa. Mas por serem definições sociais, não é uma definição técnica no interior da empresa. Então significa, por exemplo, nos trabalhos excedentes do processo produtivo, 50% vai ser para remuneração, 50% vai ser para expansão do processo produtivo, por exemplo. Né? Sim, mas quem decide? Por meio de conselhos de trabalhadores, que são estruturados por locais de trabalho no interior da estrutura produtiva. Simples assim. As pessoas vão tomar Isso a deu partir de certo aonde? conselhos, como os soviets funcionavam na Rússia. Os E soviets deu tinham certo seus lá? congressos. Total. Até eles tanto é que tiveram que destruí-lo. Deu tão certo que tiveram que juntar França, Inglaterra, Japão para destruí-lo. Tá? Era pra destruir os soviets, Era pra Europa ser o né? continente mais pobre do mundo, assim. Né? Todo mundo que dá certo eu vou lá e destruo. Isso é um argumentozinho retórico, porque na verdade o que aconteceu era uma ameaça para o capital europeu a revolução que se desenvolvia na Rússia. Então, para que o capital europeu se desenvolvesse, eu tinha que ir lá e destruir aquele processo Mas se a Rússia revolucionário. tá ficando mais Só que rica- você resumiu a coisa o mais certo ou mais errado. Então, vamos lá, vamos voltar na pergunta. Não vou fugir dela não, só que eu vou respondê-la como eu acho que tem que É responder. que eu achei curioso essa parte técnica, porque justamente no socialismo é onde você não tem as pessoas certas na parte técnica. Vídeo que aconteceu em Chernobyl. Entendi. A Rússia que você defendeu promoveu Aí eu posso o maior pegar- desastre ambiental da história do mundo. você porque tá quem dizendo tava que eu lá defendi, no né? comando era Sim. o amigo de não sei quem, era o parente do sendo, não as pessoas Não técnicas. eram as pessoas técnicas. Você- Entendeu? Justamente você- no socialismo você não tem. Vide os governos ditos Sim. socialistas Mas você tá aqui no dizendo Brasil. que eu defendi por você sua tem uma própria única conta, pessoa né? técnica em qualquer ministério do Sim, governo sim. Lula? O que eu tenho a ver com o governo Lula? Eu estou falando de socialismo, é o socialista Não, aqui do você Brasil. perguntou como que seria feito no socialismo. Eu comecei a te explicar. E de repente você já puxou para Chernobyl, Rússia, que eu já Mas fiz não é a toda Rússia que você apresentação. defendeu? Não, falei da Revolução Russa, primeiros anos da Revolução Russa, 17 a 24, expliquei o que aconteceu, a Europa inteira se voltou contra a Rússia. Ela não se burocratizou pelas suas debilidades internas, mas por interferência externa, pela ameaça que ela representaria esse capital, e desde então se tornou uma burocracia, sem dúvida nenhuma. E burocracia, sim, você tem ingerência de setores privilegiados, que fazem parte da burocracia, não é nem social, representam a si mesmos,
no interior do processo técnico. Essas influências foram tão grandes, inclusive, que é muito maior do que isso. Eu poderia ficar aqui dias falando sobre isso, tá? Stalin, por exemplo, Stalin tinha aspectos de antissemitismo, hoje amplamente documentados. Sim. Ele inclusive, chegou a taxar certa vez a relatividade geral de uma teoria judia. Aí depois ele perguntou para os físicos se dava para construir a bomba nuclear sem conhecimentos de relatividade e física quântica. E quando eles falaram para ele, não tem jeito. Aí ele falou, não, então deixa essa porcaria pra cá, né? Eu posso ficar aqui né, o dia inteiro comentando a respeito dessas coisas. Não tem nada a ver. Rússia, Chernobyl teve interferência política no interior do processo técnico, como tinha tudo na União Soviética. Mas você concorda Foi uma que das todo razões país que considerado levou... mais socialista acontece mais isso? Mas o que é um Você país considerado mais socialista? Porque hoje no Brasil as pessoas chamam de socialismo no mundo inteiro, né? Sim. Tipo assim, é uma coisa engraçadíssima, né? Ainda lugares que não tiveram, porque eu até entendo o caso da China, da Coreia, que tiveram processos. No caso da China, um processo que já nasceu de maneira militarizada e burocratizada, tem nada a ver com a Rússia. Não foi uma revolução que surgiu por bases organizadas, industriais, é uma revolução... Cultural mesmo. Uma revolução militar, para um exército, partido exército, né? O Mao, ele organizou um partido exército, organizado a partir do campo, que cercou as cidades depois, né? É todo sutilezas, mas não é um processo que veio de dentro do interior da estrutura produtiva. Você falou que lucro é roubo. Você acha Já que falei, afirmo categoricamente. Isso é minha bandeira número 1. Imposto é roubo? Também, na sociedade capitalista, com certeza. Com certeza. Sobretudo porque, Pelo como a menos gente alguma coisa discutiu a gente- ontem, Boa. como a gente discutiu ontem, imposto na sociedade capitalista, infelizmente, No o grosso socialismo, dele, imposto não é roubo. o grosso dele não vai para serviço público, não vai para atendimento à população, vai para os grandes capitais. Aqui no Brasil, em 94, os gastos com pessoais da União, que todos os setores, incluindo a administração, incluindo educação, saúde, tudo que você quiser, Sim. eram 54% do orçamento da União. Que isso é socialismo, não capitalismo. Calma, em 94, correto? Sim. Hoje é 22%, caiu por mais da metade. Né? Então, se o discurso liberal realmente significasse mais eficiência, o Brasil já estava bem melhor, caiu por mais da metade. Só que a carga tributária caiu? Não. Não aumentou. Então. Ela cresceu, porque Agora ela não vai é- para onde? Para títulos da dívida, pagar a remuneração de juros dos acionistas da dívida, ela vai para terceirização, que é a transferência direta do recurso público para fazer Você acha que não tem que pagar a dívida? para as grandes empresas, com certeza, suspensão. Eu quero acabar com o capitalismo, a dívida está no topo do sistema de crédito, do qual se baseia toda a sociedade capitalista. Né? Você é contra a democracia? O que você chama de contra-democracia? Não, eu quero uma sociedade que tenha uma democracia organizada a partir dos trabalhadores. Não a democracia formal. Mas o que é trabalhador pra você? Trabalhador Eu sou é aquele engenheiro, que eu sou vive da sua trabalhador? força de trabalho. É aquele que vive da sua força de trabalho. Tá, o cara que trabalha com cérebro... Você é trabalhador, você é trabalhador. Todo mundo tem cérebro. Não tem como a gente trabalhar sem cérebro. Não tem como Não, não, sair sim. pra Mas trabalhar. tem a pessoa que tem um as trabalho aptidões manual, físicas e mentais, Tem a pessoa elas que são trabalha o simultâneas. manual e tem a pessoa eu que trabalha Eu intelectual. não levanto esse livro sem usar o meu cérebro. Tá? Levantei o livro, eu Sim. usei o meu cérebro. Essa divisão que existe são trabalhos mais complexos e mais simples. Com maior e menor grau de qualificação. Tá? É isso que existe. Né? E essa é a questão. Né? É que eu me preocupo com essa definição de trabalhador. Não que faço você definição nenhuma. Eu olho como é que funciona, como é. Tá. Não faço definição de nada. O empresário é Definição trabalhador. Nem Chegou existe numa na minha empresa cabeça. Eu de- vejo que na sociedade, como é que a pessoa trabalha? Ela tem uma capacidade, uma aptidão para alguma coisa. É isso que ela vende. É assim que é. Chegou numa empresa de programadores ali. Sim. Tá todo mundo ali, ninguém carrega uma caneta. O cara fica sentado no ar-condicionado ali, tem 30 ali. É tudo Isso. trabalhador. Claro, ela Né, vive do quê? produzindo Vender com o a sua intelecto força dele, de trabalho. É isso. Viver da sua Isso força é de trabalho. trabalhador. E se os trabalhadores optarem fácil pelo de capitalismo? você entender também comparando com o capitalista. O capitalista vive do capital. Sim. Você está entendendo? Da renda do capital. Mas o que é o Da capital? aplicação da renda. Trabalho acumulado do período anterior. Sempre. Capital sempre. é o trabalho acumulado do período anterior. Só que Entendi. ele aparece na forma de dinheiro e a gente acha que o dinheiro vale por si mesmo. Tá entendendo? Se você tirar todas as mercadorias que são produzidas, tudo que é feito pela classe trabalhadora, todo o dinheiro, seja ele lastreado em ouro ou não, seja ele baseado no crédito ou não, Bitcoin. o valor dele desaparece. Quando Seja você criptomoeda, estuda, você está desenvolvendo né? capital, acúmulo de capital? Eu estou não? desenvolvendo a minha capacidade, Sim. que é aquilo que eu vou vender. Se eu não vender aquilo, por que isso não é produzir capital? Porque você pode botar 5 milhões de pessoas no Brasil estudando o dia inteiro. Sim. E elas aprenderem tudo. Se elas não entrarem para dentro do local de trabalho para produzir, isso não vai implicar em nada Mas se eu- no aumento de qualquer riqueza coisa. na sociedade Se eu produzir uma capitalista. enxada e não botar lá para trabalhar, não Exato. tá me ajudando nada. Então, o que produz a riqueza é a capacidade bota em ação, trabalhando.
O que é a capacidade de ação? Trabalho. A gente podia ler uns superchats, velho. Tem Vamos lá. muito. Porque tem muita Vai lá, gente. vai lá. Ontem esse cara brabo Eu nunca demais falei com a tão gente. pouco num podcast. Nunca. Olha, Mas A gostei, galera gostei, tá gente. achando- galera- Não, o Léo falou, não, quem não conhece o Léo. Ontem tá o achando Rodrigo que falou comigo, né? Falou que eu tava pensando em fazer a conversa mais solta e pra mim tudo bem, ok. Aí eu tô com o Léo, fala muito. Agora talvez a próxima vez você vai querer marcar tempo por minha causa. Mas você, Foi eu de acho que boa. você fez curso de oratória com o Maluf. Não, Porque se nunca te responde uma coisa, você pergunta uma coisa, você responde outra. Você treinou com o Maluf. que eu tenho uma estratégia, isso eu tenho. Já anuncio e não tem nenhum problema, não oculto nada dessas coisas. Mas não. tô brincando, foi bom, gostei. Eu sempre termino os assuntos que eu comecei, Sim. só que os novos que são colocados, eu também vou entrar neles. Então, como você tem essa característica de, no meio da minha fala, você vir colocando outras questões, eu vou você voltar vai atrás para voltar lá. responder o que eu comecei e vou responder as outras questões. Então, E a conversa do Léo é sempre assim, ele vai abrindo Isso. caixinha, foi mal, Léo. caixinha. Mas sabe por Não, que foi bom. É. Não fica chateado Eu comigo, não, é vou, meu jeito. vou mandar Tô um chateado. abraço aqui, ó. Midian Santos Silva. Vai explicar porque eu Midian, falei. virou aí, ó. Quer ser irmão? Valeu, obrigado demais. Eu adoro quando tem irmão. Eu aqui. queria ler uma pergunta aqui do Kim Kataguiri, velho. Que ela é Mentira. muito Quem boa. mandou aí? Kim O Kim? Kataguiri tá aí? Mandou. Bom, então eu vou ler aqui enquanto você procura aí. Ele Coelho, perguntou se Coelho você- Limão. Ah. Eu Lê aí, quero que ele então, venha vamos. aqui Coelho explicar o Limão, é isso que projeto novo acontece dele quando aí. o comerciante acha que é empresário. Tudo é produto, mas ele só revende com meio de produção. Então tá aqui o Coelho Limão. Não é o Kim Kataguiri, é zoeira, né? Mas. Na ordem, pra depois Tá, eu tô marcando É aqui, eu tô marcando os que tá lendo. Lê primeiro só. Você vai me matar em uma revolução? Não, eu não quero matar ninguém, para com isso. veja. Sério, mano? Qual que é a questão? Não, mas numa revolução a gente tem que matar. Não, qual que é a questão? Se precisar. Essa segunda elemento que você colocou é fundamental. A priori, tá? De antemão, a gente faz questão de matar ninguém. É óbvio, Agora, é a gente óbvio. sabe que... Se discordar de você... Não, devido à profundidade... devido à profundidade da transformação que você quer Não é fazer... discordar de você, é que vai- discordar de um bem maior. Não. É um bem maior. Você vai colocar a mão na propriedade de grandes capitalistas, a começar, né, das grandes empresas e tudo. Que é o que Hitler fez. Evidentemente, pelo contrário, Os caras o não capital vai deixar, matou os né? judeus Deus pra pegar o dinheiro. Entende por que eu falo tanto quando ele está debatendo com Não, você, Léo? Aí eu vou ter vai que falar falar do da Hitler. Alemanha, eu vou ter que discutir do Hitler. Que não é verdade. O capital circulou tranquilamente na Alemanha, poder político absoluto do Hitler. Né? Mas o poder de circulação do capital, Hitler vendeu as empresas alemãs, inclusive para financiar suas empresas bélicas. Tinha várias estatais na época do Hitler que vinha de antes, da República Os de Weimar. nazistas acumularam até o ouro da prótese dos judeus. E eles venderam essas empresas para financiar a empresa bélica. O capital na Alemanha interno se abriu. É verdade que as pessoas ligadas a esse capital tinham pouca interferência política, controle absoluto do partido nazista. Sim. Né? Mas abertura de capital total. O nazifascismo nunca teve problema nenhum com a abertura de mercado. Só que eles diziam, não intervenham no poder político. Aqui tem uma estratégia imperialista de dominação nacional e tudo mais. Mas respondendo a sua pergunta, a gente sabe que vai ter reação. Nós estamos mexendo em pessoas poderosas, em grupos que são proprietários do grande capital, então nós não somos ingênuos em achar que isso vai se dar de forma que não seja violenta. Mas não é porque a gente faz questão de matar ninguém, entende? Claro. Agora, o que legitima esse processo, eu sou um revolucionário, estou numa organização como o PSTU que fazer isso. A gente não vai sair pegando em arma e tentando dar quartelada por aí. A gente quer convencer as pessoas disso. A gente quer organizar os trabalhadores e convencer as pessoas disso. Quanto maior a força social que tem em movimento, menos reação você tem. Porque são forças sociais muito fortes, que inclusive às vezes dividem exército, dividem polícia, por quando você está colocado diante de milhões organizados com objetivo claro. Mas Olha, vai matar gente. cara, Se necessário. se necessário, sim. Se necessário, Tá, mas sim. eu queria mas o entender, objetivo eu não é queria isso. entender esse se necessário. Por exemplo, você é um cara militante. Não é Você por tá causa sua de opinião. Você tá sua vida É inteira quem na quer militância. Impediu é que o processo já Você vai começou. tomar minha empresa, se eu a não pessoa, quero. se a pessoa que for impedir o processo. Da empresa eu entendo. O cara é as grandes empresas tem que matar se o cara não quiser. Beleza. Agora é o seguinte. Matar o Elon Musk. Você tá a vida inteira nessa militância. É um sonho seu. Você tá perto da conclusão. 99% pra você concluir o processo. Aí uma pessoa, um grande amigo seu, vai contra você. Não, Ele problema é nenhum. o opositor Problema pra nenhum. você dar continuidade no processo. Problema nenhum, ninguém tá contra mim. Eu tô contra qualquer pessoa seja morta pela opinião ou posição que ela tenha. Aqui no Não, mas caso, esse cara vai te atrapalhar a chegar, não tem problema, chegar na cara. Faz conclusão. parte do processo. Até Mas porque... ele tem que ser morto, você concorda? Não, Não discordo, tem!
Discordo. Porra, velho, mas aí você radicalmente. pode com tudo aí. Aí você Não, pode com não, tudo. vamos. Aí nós não chegamos onde precisa chegar, Se ué. você quer que o trabalhador seja Só que o agente... Rodrigão tá de muito vermelho, reaça. ele tá... Não, Rodrigo, ele tá não, comunista, é porque ele eu quer tava sair matando pensando todo nisso. mundo. Se eu tô na militância, Não. se eu tô na militância... Você é militante já, eu tô pra praticamente. conseguir uma revolução. Eu tô pra Isso. conseguir uma revolução. E eu não vou deixar. Eu mato não o vou Robertinho. deixar. Eu mato o Robertinho. Não deixa. Ele já quase matou o Robertinho mato por o muito Robertinho. menos. Pelo bem maior, você tem que matar a pessoa. Rodrigo, eu mato o vai. Robertinho. Rodrigo, Roberto e Léo, é tão mais tranquilo que vocês imaginam. Por exemplo, uma grande empresa, você não precisa nem matar o proprietário da empresa. Os trabalhadores são lá, são eles que fazem tudo. Eles vão No parar. interior desse processo, você fala assim, meu amigo, você que era o acionista, ó, tchau. Não precisa vir Essa aqui bolsa dentro de mais. valores, você nem precisa entrar aqui mais. Essa bolsa de valores que representava o capital da empresa nem significa mais nada. Porque nem é isso que vai reger Ô, o processo dessa empresa Mas agora. ele vai Diretor, ter ódio, diretor. ele vai ter Agora, ódio. se ele quiser falar, Ele vai ter ódio. então eu vou organizar um exército de paramilitares e vou lá acabar com isso. Você tá entendendo onde é que surge Aí a vai violência? matar os trabalhadores. Aí você vai ter um Aí vai conflito, matar aí os você vai ter que se trabalhadores. defender. Você vai ter que se defender, você vai ter que se organizar primeiro- de maneira armada, porque o cara vai lá com um grupo paramilitar para atravancar o Teoricamente, processo. primeiro É isso. teria E o a morte sangue do amigo- trabalhador. Hã? Primeiro, começaria primeiro saindo o sangue do trabalhador. Não é? Olha aqui, ó. Você vai lá, É o mais expropriou a provável. empresa. Diretor, Uhum. você ainda tem um contato daquele comprador nosso? Tem, então você vai negociar direto com ele agora. O Mas lucro de vai vir aqui início pra você dentro. já organizaria comitês de autodefesa, tá entendendo? Porque você já. Porque se o cara for lá, óbvio vai que esse retalhar, tipo de vai dar reação ação pra é empresa possível minha. de acontecer. Não dá pra Mas melhorar o mundo é sem de matar as pessoas, autodefesa. não? É de autodefesa. Mas aqui ninguém tá propondo matar ninguém. As pessoas que estão se opondo à transformação que estão reagindo. É igual o exemplo que eu dei da Revolução Russa. Revolução É a 18, democracia que todo mundo tem que Revolução aceitar. de Se não 18, aceitar- Revolução... Não tem que aceitar, não. Todos que vivemos numa sociedade, temos que aceitar como ela é. E temos que convencer as outras para mudá-la. E o que, Eu tô e aqui sobre no dividir capitalismo. o território, Eu o que você aceito acha? que eu tenho que comprar o meu celular pelo mercado. Sim. Eu aceito que eu tenho que receber salário. Mas e sobre Você dividir tá o entendendo? território? Eu concordo com isso? Não, mas a sociedade é assim. Se eu quero mudar a sociedade, eu tenho que atuar socialmente. Tá entendendo? Eu não vou chegar lá no dono da pessoa que vende o celular e vou tacar, coitado, porque não tem nada a ver com isso. Mas pra você Você estaria tá ok entendendo? a gente dividir o território? Vamos supor, eu tenho metade no Brasil que é socialista e metade capitalista. Você seria a favor da gente... Vamos dividir o Isso- Brasil... Isso não existe. Não, existe, Léo. existe. O que existe... Eu tô te pondo uma proposta. parto do que existe. Essa proposta, essa Brasil, metade é isso, metade é aquilo, eu não sei onde existe isso, onde tá essa Mas metade. por que a aquilo. gente não pode fazer isso? Vamos supor, é uma suposição, é hipótese, eu quero saber se você é a favor ou contra. Não, eu não raciocínio baseado em hipótese, eu não sei pensar assim. Eu só raciocínio baseado na realidade, no que existe. Então, mas é uma Eu não hipótese... conheço nenhuma região mas do aí é Brasil. por isso que o Eu socialismo só não evolui, porque a gente tem que colocar não, hipótese. Pra evoluir, não, a gente tem que... A hipótese minha, o meu pressuposto é o que existe. Tá. O meu pressuposto é o que tá E na eu não posso realidade. dividir um país como aconteceu na Coreia, Entende? como aconteceu na Alemanha. E Não se posso você dividir um tiver país em dois? metade de Papai Noel e Chapeuzinho Vermelho, o que você vai fazer? Isso aí não faz sentido na minha cabeça. É tudo Ué, a mesma mas coisa. você não quer social- Se eu a gente tá começar falando a de voar, socialismo e se eu capitalismo. começar a voar, eu vou Tudo pegar bem que o avião. socialismo tá Se por próximo hipótese, do metade Papai das Noel. pessoas voarem. Eu não Então, entendo mas a gente, essas coisas. a gente não tá falando de pessoas voarem, Entende? nem de Papai Noel. A gente tá falando de pessoas, de coisas que existem. Metade do Brasil num lugar, Não, metade no outro. esquece Não tem metade, que sentido. seja 30% e 70%. Vamos supor, é uma hipótese, tá? Separar por estados. Se a gente quiser separar por estado, que seja. A gente já é uma federação, tá? A gente é uma república federativa. Então a gente, por exemplo, separaria por estados, cada estado seria como um país. Aí o que quiser ser socialista o que quiser ser capitalista Isso não faz sentido na minha Por cabeça. quê? Porque não existe. Ué! A Europa é assim. Em vez de você ter um país gigante. Na Europa tá todo mundo que pensa assim no lugar, todo mundo que As pensa pessoas de outro mudam jeito em de outro país lugar. muito mais facilmente na Europa. Na Europa se o está Brasil, todo mundo que cada pensa de um estado. jeito no lugar, Não, todo de mundo- jeito nenhum. Então, pronto, Só que isso se eu existe. dou liberdade estatal, como acontece na Europa, você tem mais países Isso. menores, Então- eu tenho condição de ter mais tentativas de modelos de negócio, ter benchmark para poder copiar os outros e mais liberdade para as pessoas mudarem. É muito Porque simples. pro A cara sua sair do hipótese é qual? Brasil é muito difícil. A sua hipótese é qual? Eu só quero saber se você seria a favor. Se a população quiser. Assim, ó, vamos dividir o Brasil em estados. Cada estado vai ser um país. Tá? E um vai ser socialista, outro vai ser capitalista. Você se opunharia a isso? Mas então por que eu não vou querer que as pessoas tornem o Brasil? Eu não entendo o que você está querendo dizer. Porque então todas as pessoas que pensam de um jeito vão coincidir de estar todas no mesmo estado? Não, mas Não as tem pessoas sentido têm isso. mais facilidade. O cara pra sair do Brasil, Ah. ele tem que atravessar o Brasil inteiro. Ele tem que ir pro quinto dos Isso pra infernos. mim parece Ele conversa tem que ir doido, pra um desculpa. lugar. Ele tem que ir pra um lugar de língua diferente, via de regra, de cultura totalmente diferente. Se eu tenho São Paulo socialista, por exemplo, e Rio de Janeiro capitalista, o cara ele só
vai de um lado ali para outro. Por exemplo, eu tô te perguntando isso por quê? Porque geralmente o capitalista é assim, ó, eu quero viver desse jeito. Você não quer? Você vive de outro jeito e acabou. O socialista, ele quer forçar todo mundo a viver do jeito que ele quer. Não, por isso que ele geralmente, via de regra, ele acha absurdo o que eu tô falando. Porque pra qualquer cara que é de direita, que é liberal e tal, ele vai falar, beleza, vamos dividir isso aqui, a gente vive do jeito que a gente quer, porque o socialista... Ele depende do dinheiro do capitalista. Né? Então, se não tiver gente pra ele forçar a trabalhar, se não tiver... Então, mas ele precisa ter uma... Né? Tanto que você tem menos liberdade. O capitalista usa o dinheiro Você tem restrição de informação no socialismo. Eu respondo de maneira bastante simples. O que nós marxistas fazemos é o seguinte, nós queremos convencer a classe trabalhadora disso. Se nós não convencermos... E se um grupo tem que ser todo mundo ou ninguém. Se nós não convencermos, nunca vai acontecer. Simples assim. Você não respeita um grupo minoritário, vocês não respeitam a minoria. Por quê? Porque se uma minoria quiser ficar num estado aqui e ser capitalista, mas a forma de sociedade, cara, é a forma como a sociedade funciona. E sempre vai ter pessoas que, concordando ou não, elas estão vivendo assim, né? As mudanças sociais se dão na medida que os grupos têm forças sociais para fazer aquilo. Força para forçar os outros a ser do jeito que eles querem. Se eles são a maioria da sociedade organizada, com capacidade de fazê-lo, sim. Aí eu tenho que tirar a liberdade dos outros. Aí você vai tirar então a liberdade da maioria que quer fazer a mudança. Do povo. Você vai tirar a liberdade então da maioria que quer fazer a mudança para fazer. Não, eu quero que eles vivam do jeito dele. Circular. Então, pra mas você, não existe o viver se eu tenho do jeito dele, 51% dos homens e 49% das mulheres, se os homens votarem a favor do estupro, você acha que tem que estuprar as mulheres? Isso não é um modo de vida individual. Isso é a forma como a sociedade organiza. Ou você muda ela inteira ou você não muda. O que isso é o absurdo. Fazemos, isso que é escravagista. O que nós defendemos é convencer a maioria dos trabalhadores disso. Se eles não tiverem... Que isso? Se eles não tiverem convencidos, não vai fazer. Né? Se eles não tiverem convencidos, eles não vão fazer. Nós vamos continuar tentando convencê-los. A revolução não vai acontecer. Não vai acontecer, não no sentido que nós queremos. Faz parte do processo. Tem que ser os proletariados do mundo inteiro. Não, a gente começa em países específicos, em locais específicos, porque existe uma base nacional, né? E nós vivemos em um país, tem toda uma estrutura colocada que se organiza a nível nacional, em termos de infraestrutura de Estado, de instituições, de moeda, né? Então, toda a revolução ela começa com a base nacional, evidentemente. Mas forma de sociedade, como foi o próprio capitalismo, né? Ou ela se expande, o capitalismo se expandiu pelo mundo inteiro. O mundo inteiro é capitalista. Sim. Né? E não foi um processo por contaminação pacífico, de algo que né? é bom. E não, por guerra, no chicote, né? Guerra do ópio na China, contaminação de algo que é bom. Porque a Companhia das Índias Orientais invadindo a Índia, destruindo toda a sua infraestrutura tradicional, com dezenas de milhões de mortos, com os números mais pessimistas são dezenas de milhões de mortos. A gente fala em centenas, mas os menores falam em 35 milhões na Índia. Com a empresa privada, tá? Companhia das Índias Orientais, Sociedade Anônima... A Inglaterra matou 35 milhões de pessoas na Índia. Pior, a Companhia das Índias Orientais. Olha a fome de Bengala, porque lá tinha uma estrutura hídrica, que a agricultura deles dependia daquilo ali, que é a estrutura de armazenamento de água daquelas chuvas das monções. Eles utilizavam aquela estrutura ali para irrigação dos solos durante meses depois do período que as monções acabavam. Essas infraestruturas, elas foram todas destruídas pela Companhia das Índias Orientais Inglesas. Uma empresa morreu de fome. De fome, exatamente, aos milhões. São duas grandes fomes, tá? Uma no século XIX, outra no século XX. No início dos anos 40, mas a do início do século XIX, 18 para o 19, feita pela Companhia das Índias Orientais. A África foi dividida na caneta, assim, ó. Sim. Bota o continente africano aqui, ó. Inglaterra, Bélgica, Holanda, Alemanha. Se você olhar aquela divisão aquela divisão é toda artificial, não corresponde etnicamente a nada. A América a mesma coisa. E olha que aqui tinha civilizações milenares, né, que inclusive ficaram com seu trabalho compulsório. Esse é o processo aí de expansão do capitalismo, né? Eu vou continuar dando Esse é o processo. uma ajuda no superchat aqui, só pra gente passar pelo menos em quem tá aqui. Né? Pode ser, Cabeleira? Gente, o anuário fica de presente pra você. Valeu, obrigado. Valeu. O Friedman, fora do armário, falou pro Léo aprender a ouvir aí, o Machado. Caraca, eu só ouvi. Eu só ouvi. Coelho Limão mandou aqui o valor do equivalente. Leonardo Souza, se eu coloco o quadro atrai pessoas para o meu endereço, eu vendo coisas para essas pessoas. Aquela hora que a gente tava falando do quadro, com certeza. O Daniel PRG aqui mandou um salve aqui, acho que tem que falar sobre isso. Gustavo mandou aqui, falou pra você. Loconte mandou aqui, ó. Andy Léo só usa de jargões prontos
e bombardeia de perguntas irrelevantes. Valeu, obrigado. Ele tá Valeu, magoado tá comigo. grilado. Eu só Obrigado, defendi Loconte. ele, hein? Veja um debate Eu só defendi ele. do Loconte e do Andy Léo. Ele tá magoadinho nosso canal. comigo, hein? Vê o debate. Depois aí, que ele tomou a surra de mim, ele ficou E aí ele magoado. falou aqui, ó, debatendo com ANCAP e bolsonarista fica fácil, né, Gustavo? Ele tomou a surra, ficou magoadinho. E eu Brincadeiras só à falei parte. bem dele, hein? Quero debater com você a aplicabilidade e eficiência do socialismo. Beleza, valeu, Pode debater com Loconte. você. O Hans Reinhold. Loconte, beleza. A notícia é boa que esses comunes, seus seguidores, tá, enfim. Valeu, Hans Reinhold. O Lucas Magdalene. Gustavo, fala um pouco da organização. Não vai dar tempo das cooperativas, enfim, mas no próximo episódio ele fala das cooperativas. Não, deixa eu pra mandar gente. isso aqui, Robertinho, você tá O lendo muito foda. Birajara Souza. Olele, olalá, pega QGB. Peraí. Só um minutinho, rapidão. Beleza, então. Léo, como você justifica defender um sistema que recompensa tão bem os que assumem risco no mercado como donos e tão mal aqueles que arriscam a vida como bombeiros e enfermeiras? A vida vale menos? Gustavo, um salve do OCI. De jeito nenhum. Eu acho que, inclusive, essas pessoas têm que ganhar mais. Mas aí que tá. Como essas pessoas... olha só, todos... ele falou bombeiro, policial e tudo. Você vai nos Estados Unidos, por exemplo, isso você tem uma estrutura em conjunto com a população. Então você tem cidades pequenas, onde você tem um corpo de bombeiro e as pessoas são voluntárias, por exemplo. Você tem uma outra estrutura. Aqui, essas pessoas ganham um pouco porque elas estão dentro do contexto socialista, onde é o Estado que controla isso. Você tem algum bombeiro privado aqui no Brasil? Não. Não? Se você tivesse um bombeiro privado aqui, imagina que você tivesse um bombeiro privado, eu tenho certeza que se eu tivesse um bombeiro privado lá na minha cidade, ele seria muito mais eficiente do que o estatal. Se o cara cobrasse R$1 de cada um, R$1, você não pagaria R$1 pra você, se essa casa pegar fogo? Claro. Tá? Eu teria só lá em Guarulhos, lá, de estrutura pra esses caras, sei lá, 1,5 milhão pra esses caras todo mês. Se eu cobrasse R$1 por mês, ou que fosse R$1 por ano, daria pra fazer. Eu poderia ter uma estrutura privada, onde esses caras forneceriam um serviço muito melhor e eles ganhariam muito mais. Agora, como eles estão dentro do contexto socialista, eles ganham pouco porque estão dentro do contexto socialista. Por isso que o cara que é empresário e ele arrisca, ele ganha mais. Porque esse cara tá dentro do contexto capitalista. Então ele ganha arriscando o dinheiro. O outro no contexto socialista, ele arrisca a vida e ganha pouco. Então se a gente sai do contexto socialista, esses caras vão ganhar bem. Só que o cara tá defendendo justamente o que faz ele ganhar mal, o socialismo. Boa. Continue, Zé. Eu não sei onde eu tava, não. Você falou que ele aí. É, Eu parei aqui. É tão óbvio isso que dá até desespero. O que é que acha aqui? 30 segundos, tá? Rapidinho, só uma questão. Pode, vamos lá. Funciona assim, ó. Vamos lá em ordem. Tudo aquilo que não dá lucro vai pro Estado. É assim que funciona. E ele tá no Estado porque ainda não é que não dá lucro? Ele tá no Estado porque ainda não é rentável. Quando passa a ser rentável, é vendido. O exemplo muito bom é esse que acontece com a SpaceX do Elon Musk. Né? Isso teve dentro da NASA durante muito tempo, porque só a NASA demandava isso. Ou a outras agências espaciais, mas você não ia compartilhar a tecnologia, né? Agora que lançar satélites, bem como Starlinks e várias outras coisas, se tornou uma atividade viável economicamente, aí isso foi separado do setor público e entregue para o setor privado, entende? Então é sempre nesse sentido. Serviço como bombeiro tem que ter uma universalidade, todos têm que ter condições de pagar, porque se você tiver um incêndio e você não controlar, isso vai para as outras casas, inclusive, não vai pegar só daquela pessoa, né? Então fica com o setor público, porque as outras pessoas não têm como pagar. Quando se tornar viável economicamente, eles privatizam. Que absurdo. E assim foi em vários e vários outros setores. Então, Todos na verdade, estão pagando. o mecanismo socializa os lucros são privados, mas o prejuízo ele é socializado. Então, tudo aquilo. Universidades. Qual a diferença da pesquisa da universidade para a pesquisa das empresas? Porque na universidade se pesquisa coisas que você ainda não tem certeza do resultado, que o resultado é incerto. Gente, coisas que ainda estão... Pesquisas que ainda estão abertas, que empresa nenhuma faria, porque ela não vai colocar um dinheiro numa coisa que ela não tem segurança do retorno que vai vir depois. Então, fica com a universidade. Se é algo mais ligado à engenharia, que você já conhece mais ou menos os processos, sabe que se colocar uma quantidade X de dinheiro você vai chegar naquele resultado, o setor privado fazendo a empresa. Então funciona mais ou menos assim. Tudo aquilo que dá prejuízo, quem paga é a população. Tudo aquilo. E a conclusão parece que é o capital sabotando o Estado, pelo jeito que você fala. Usando assim, o Estado, porque depois ele vai usar as tecnologias feitas na igual, universidade. tipo, a NASA já tinha a tecnologia da Starlink pronta, só que ela deixou de implementar isso
pra deixar o Elon Musk uma fazer. parte. Ela já estava naquele caminho. Ela já Já estava tinha naquele tudo caminho. desenvolvido. Quando os ônibus, não estava tudo, mas quando os ônibus espaciais foram abandonados, eles já começaram um processo de desenvolvimento que ia nesse sentido. E depois se tornou, no meio do caminho, viável economicamente, porque agora você podia usar aqueles foguetes para o setor privado, para satélites, que passou a ser amplamente demandado e tudo. Isso eu já falei em outros lugares. Estado e mercado é a mesma coisa, tá? Estado e mercado estão de braços dados, sempre. Né? É só uma utopia da carochinha que acredita que pode existir um mercado privado sem Estado. O capitalismo, ele necessita, sobretudo no nosso tempo, cada vez mais de um Estado forte. Tá? O que o marxista quer fazer é acabar com esse mercado e com esse Estado. Gente, não tem o que não possa dar lucro. Você vê que aqui você tem um monte de empresa querendo tratar cocô, né? A gente tivemos o marco do saneamento e tal, e o Estado não deixa. O Estado não deixa. As empresas querem resolver esse problema. Aí fala, mas o bombeiro é porque as pessoas não podem pagar. Por isso que é do Estado. Todo mundo tá pagando. Você não tá pagando pelo bombeiro? Você não tá? Quando você compra um chiclete na rua, você tá pagando imposto e você tá pagando o bombeiro. Só que você tá pagando caro. Você ia pagar... Só pra você ter uma ideia do absurdo que é isso que você falou... Quando se começou os carros nos Estados Unidos, apareceram os carros, começo do século XX, começou a crescer a indústria automobilística, os caras começaram... A indústria automobilística queria que o Estado construísse a estrada. Isso acabou dando certo, porque se o Estado não construísse as estradas, as ruas, eles teriam que construir. Só que se eles construíssem, o que ia acontecer? Os carros seriam mais caros. Só que agora o Estado constrói as estradas e você paga os carros absurdamente mais caro. Então, hoje você paga um carro que custa 100 mil, você vai comprar um Corolla. Ele custa 100 mil, você paga 200 mil. Você paga o preço do carro em imposto, você paga. Para o Estado construir as estradas. Se fossem as empresas que construíssem a estrada, você ia comprar o carro mais caro. Mas em vez de ser 200, ele ia ser 110 mil. Porque o mercado é absurdamente mais eficiente. O Elon Musk, ele fez despencar, mas despencou assim para menos de 10% o custo de lançamento por quilo de material para o espaço. O Estado, até a NASA, era absurdamente ineficiente. O Estado sempre se mostra ineficiente. O mercado não. Tanto que, porque o cara ele precisa ter um custo baixo, ele precisa ter retorno, ele precisa ter lucro. Tanto que o quarto, se eu não me engano, o quarto lançamento do Elon Musk, que os 3 anteriores tinham dado errado, ele fala, gente, esse aqui é o último. Eu não tenho dinheiro para mais. Esse aqui é o último. Então, se eles não conseguissem ser eficientes, o que ia acontecer? Ele não ia para frente. O Estado não deu certo, mais dinheiro. Não deu certo, mais dinheiro. Não deu certo, mais dinheiro e dane-se, é o dinheiro das pessoas. Então é tão absurdo isso. Faz, não, porque o que dá lucro é do mercado, que não dá. Tudo pode dar lucro, tudo. Inclusive tratar cocô, que o Estado brasileiro não deixa as empresas fazerem e elas querem fazer. Só que quando a empresa faz, ela é absurdamente mais barato, mas absurdamente mais barato. Tanto que para eu comprar um telefone, quando era do Estado, era um preço de um carro, para eu ter um telefone. Hoje, depois que privatizou, qualquer mendigo tem telefone. Uma linha custava, nos valores de hoje, 20 mil reais. Hoje você compra um chip de telefone que é a linha, custa 5 reais. A gente falou disso ontem na telefonia. Né? Aqui a mudança tecnológica que ocorreu no período foi o contrário, na verdade. Né? O Estado investiu em toda a infraestrutura, é um ótimo exemplo. Para mudança tecnológica, para digitalização da telefonia que veio naquela época, que permitiu tudo que veio depois. Então o que ocorreu foi uma mudança tecnológica que nem foi criada no Brasil. O Estado investiu nessa mudança tecnológica e agora que se ia dar muito dinheiro, vendeu. Mesma coisa em todos os outros setores. O Estado é satânico. O Estado já tinha o conhecimento que a telefonia ia virar o que virou. O mercado teve que refazer todo o sistema. Internacionalmente. Tanto que essa mudança que é entendida como melhor, ela se deu naquela época no mundo inteiro. No mundo inteiro. Em Percebe? Cuba não. Porque as mudanças tecnológicas aconteceram naquele período. Cuba não deu. Agora, ainda que muitas vezes tem a redução de custos mesmo. Um ótimo exemplo, e nesse sentido até concordo com o Léo, é a Vale do Rio Doce, com Brumadinho e Mariana. Né? Investiu tão bem nas barragens que elas estouraram lá com centenas de mortes. Por que aconteceram esses acidentes? Com centenas de mortes. Claro, você vai falar que é sempre o Estado. Não, eu te explico. Se você escorregar e cair aí, você vai falar que a culpa é do Estado. Deixa eu te contar o que aconteceu na minha empresa, tá? Eu, por exemplo, a minha empresa é uma empresa de aço, só tem aço. Se eu quiser tacar fogo na minha empresa, eu não consigo. Tá? Se eu pegar um galão de gasolina e tacar lá fogo, e botar fogo, o fogo vai pegar, vai apagar e vai pro saco. Só que eu preciso ter uma licença do bombeiro, porque o bombeiro ele consegue analisar a instalação elétrica melhor do que eu, que sou engenheiro. Mas vou lá, pago uma fortuna, puta uma burocracia para eu ter a licença do bombeiro. Para que serve essa licença? Essa licença do bombeiro é uma licença para eu matar. Ela me dá o direito de matar.
Porque se eu quiser tacar fogo na minha empresa e matar pessoas lá queimadas, eu falo, ó, gente, as pessoas morreram queimadas, mas eu tenho aqui licença, então a minha parte eu fiz. Eu tenho o direito de matar, é isso que essa licença é. Ela me dá o direito de matar. Tá? Por que Brumadinho, aconteceu o caso de Brumadinho e de Mariana? Porque você tem licenças e tal, e a gente sabe como isso acontece no Brasil. Você vai lá, você paga pro agente estatal, não sei o que, e libera as coisas. Você não tem que ter licença nenhuma do governo, nenhuma. Você tem que ter a responsabilidade sobre o seu rejeito. Se ele estourar e matar pessoas, vocês vão... Quem é o responsável por isso? Vai pra cadeia agora. Se o cara que foi o responsável, se o cara pode ser privada também, aliás, eu quero que seja privada. Quem vai determinar que ele vai pra cadeia, então? Aí eu tenho uma justiça que inclusive a justiça, principalmente para contratos, eu sou a favor de que seja privada. Eu não sou contra a justiça pública. E se a pessoa não quiser ter relação com essa justiça, já que ela é privada? Mas eu não tenho como não querer a nossa justiça. A nossa justiça é assim, eu não posso não querer. Esse caso que você tá dizendo aí é só uma curiosidade mesmo. Qual você terá terá caso? A justiça privada, a cadeia privada, o cara que estourou... A justiça fala privada... Assim, não, eu não tenho nada a ver com essa cadeia, eu não tenho nada a ver com essa justiça. Mas assim, eu não tenho nada a ver com essas leis aí que tem agora, mas eu não ela nada. é imposta. Então, se você tá dizendo que não vai ter o Estado, ela vai ser imposta essa figura de Brumadinho. Mas eu não sou contra o Estado, tá? Deixa o Estado do jeito que tá, não vou mexer. Então, eu sou a favor da Eu sou a favor de você ter uma justiça privada, por exemplo, para contratos. Então eu faço um contrato com você e a gente pega uma empresa que eu aceito e você aceita. E aí essa empresa vai fazer a justiça caso a gente tenha um problema com o nosso contrato. Aí a gente paga, vai ser muito mais barato pra gente do que a justiça estatal e ela vai resolver rapidamente. Tá? Que é o que não acontece na justiça. Eu entendi o seu Mas ponto. vamos pra história de Brumadinho, voltando. Se os caras responsáveis, os que assinaram lá, não tem que estado nenhum dar licença. Quem é o responsável por essa barragem? Esse cara, esse cara, esse cara, esse cara. Esses são os responsáveis. Se a barragem cair, se matar a gente, vocês vão pra cadeia agora. Se os caras da primeira que aconteceu em Mariana, se eles tivessem ido pra cadeia na hora, você acha que os caras de Brumadinho não tinham se mexido na hora? Você acha que teria acontecido de Brumadinho? Opa. É óbvio que não. Como ninguém foi preso, ninguém recebe indenização quase nada, porque se eu desse 1 milhão pra cada família, 1 milhão de reais para cada família do caso lá da Vale, isso não comprometeria o lucro do trimestre da Vale. Tá? Não comprometeria. Milhões, né? Não 300 pessoas, né? Não comprometeria o lucro do trimestre. Tá? Só que como o Estado dá licença, a licença que o Estado dá é uma licença para matar. Só que o Estado deu a licença, morreu, eu tinha a licença do Estado. O Estado dá serviço dos grandes proprietários da Vale. Do capital. Capital dos grandes proprietários da Vale, como é óbvio, né? Como ele acabou de dizer, tinha regulação, a coisa aconteceu. Sem regulação, imagina o que teria acontecido, né? Sem regulação é cadeia. Sem regulação, imagina o que teria acontecido. Deveria ter cadeia. Então, não teve cadeia porque por quê? A cadeia porque vale uma coisa matar. Quando é para a massa da população e não vale, evidentemente, quando atinge essas pessoas. Isso aí, isso é o socialismo. Então significa que o Estado está a serviço de quem? Das grandes empresas capitalistas. O Estado é satânico. Por que você poderia ter feito grandes empresas capitalistas, ela sempre está financiando o pessoal de esquerda? É porque para você, todo mundo que não é você é pessoal de esquerda, né? Porque o que eu entendo é, por exemplo, que as organizações marxistas são amplamente minoritárias no mundo inteiro. Amplamente marginais e minoritárias. Né? Agora, o termo esquerda e direita é um termo que as pessoas usam assim, a revelia. Normalmente as duas posições dominantes no país é assim que funciona. Sim. Você chama uma de esquerda e uma de direita, não interessa quais são. Agora tá melhor. Você tem esquerda e extrema direita. Ficou um pouquinho mais longe. Tá um pouquinho mais longe. Mas eu entendo. Esquerda e extrema direita. Mas é isso. Aí se mudou as opções. Então, por exemplo, quando tinha PSDB e PT, era assim, o PSDB era a direita, o PT era a esquerda. Depois que saiu o PSDB e entrou o bolsonarismo e tudo mais, aí agora o PSDB já foi... Mas esses termos não querem dizer nada. Né? Então, o que é esquerda? Esquerda e direita, eu não estou contra que as pessoas usem, não, tá? Assim, relativamente, serve para você identificar os atores políticos, mas de conteúdo, esses termos não querem dizer nada. Tá entendendo? Então, por que ajuda a esquerda? Mas o que é a esquerda? Não sei, qualquer coisa. Tá entendendo? Então, agora que você tem, por exemplo, o crescimento desses grupos chamados de extrema-direita, à luz deles, tudo que existia antes parece esquerda. Né? Agora, uma coisa eu posso te deixar ter certeza: esses grupos de grandes capitalistas, de grandes bilionários, não estão a serviço, nem financiam aqueles que, como eu, quer destruí-los. Que é acabar com essas grandes empresas que vivem do trabalho alheio, que vivem massacrar o restante da sociedade, do controle de todas as estruturas. Não tem financiamento do grande capital?
George Soros, assim, não põe grana no PSTU, não? Não, um grande empresário que dirá George Soros. E se colocar, a gente não aceita, né? Até porque teria que ter alguma contraparte para isso, né? Várias organizações, na verdade, elas podem ter até uma origem em organizações de trabalhadores, com alguma independência. falar que Karl Marx foi financiado também, assim. Adoro essas histórias. Sabe por que essa história é baseada? Teorias da conspiração como terra plana surgem assim. Então, é assim que funciona. Eu até falei isso num podcast recente. Eu preciso defender que eles chamam os globalistas, né? Financiaram Marx. Tem alguma documentação sobre isso? Não. Tem alguma informação sobre isso? Pela esposa, não financiado por isso, não é? Não, Marx trabalhou a vida inteira como jornalista. É as histórias disseminadas na internet hoje. Ele não engravidou a própria empregada? Adoro, né? Engravidou não? Veja que você me fez uma pergunta, não deixou responder e já está colocando outra. É porque essa é sim ou não? É rapidinho. Sim. Ah, tá. Só pra saber. Marx foi jornalista a vida inteira, trabalhou como jornalista a vida inteira. Os empreendimentos que ele teve foram extremamente bem-sucedidos e destruídos pelo governo. Ele criou um jornal chamado Gazeta Renana, que ele era editor. Quando ele assumiu a editoria desse jornal, ele cresceu 350% no número de assinaturas. O governo mandou fechar. Ele continuou contribuindo com vários jornais, como Vovart, ele era jornalista. Até que nas revoluções de 48 e 49 ele cria um jornal, a Nova Gazeta Renana. Esse jornal dele cresceu tanto que se transformou no segundo jornal de maior circulação na Alemanha, perdia só para do governo. Caramba. O oficial do governo. O que o governo fez? Fechou o jornal, ele foi expulso da Alemanha e perdeu sua nacionalidade. Marx chegou na Inglaterra, ele trabalhou, ele editou algumas revistas, que a entrada foi proibida na Alemanha, até que ele virou correspondente internacional do New York Daily Tribune, que era o jornal de segunda maior circulação dos Estados Unidos, tiragem de 200 mil cópias diárias. O Marx contribuiu para esse jornal para mais de 10 anos, era o principal emprego dele. Ele nunca precisou da ajuda do amigo dele, o Engels? O Engels ajudava. Ajudou bastante ele com porque o jornalismo na época, sobretudo nesses jornais, você ganhava pelo varejo, por artigo publicado. Você não era é igual o Uber, né? Como se fosse você um ganhava freelancer por serviço, mesmo. como se fosse um freelancer mesmo. Então ele tinha uma renda muito irregular. Às vezes ele tinha 2, 3 os artigos, à época eram artigos muito longos, mas ele tem mais de 500 artigos pelo New York Daily Tribune, ele era jornalista a vida inteira. E era uma renda muito irregular, tá? Mas até isso era combinado. Final dos anos 40, o Marx ajudava o Engels. Quando o Marx criou a Nova Gazeta Renana. O Engels, nos anos 48 e 49, foi sustentado pelo Marx. Quando chegou nos anos 50, o Engels, que reconhecia a enorme capacidade que o Marx tinha para se dedicar ao capital, o Engels aceitou ir trabalhar na empresa do pai dele, com quem ele tinha brigado, para poder pegar um excedentezinho da renda e ajudar o Marx. Tá? Mas ele continuava trabalhando como jornalista ao longo de todo esse período. Tá? Ele só foi deixado de atuar como jornalista, que era a profissão dele da vida toda. Inclusive, ele era um jornalista que era tão bem requisitado que o New York Daily Tribune tinha 40 correspondentes internacionais. Com estourada a Guerra Civil Americana em 63, Marx já trabalhava lá há mais de 10 anos, passou para 8. O Marx estava entre esses 8, por causa da crise que gerou a Guerra Civil Americana. E o jornal demitiu esses 8 um a um. O Marx foi o último correspondente internacional a ser demitido. Tamanho o sucesso dos artigos que fazia no jornal. O jornal teve, inclusive, que parar tempos depois, pela Guerra Civil, um evento externo. Né? Ele só teve tranquilidade, ele realmente só parou de trabalhar, que ele trabalhou a vida inteira, e muito, foi jornalista a vida inteira, quando o pai do Engels morreu. E aí o Engels recebeu como pagamento da herança, como pagamento pela empresa dele, ele pediu uma pensão vitalícia para ele e para a família do Marx. E já estavam velhos, inclusive. Então, nos anos 70, nos 10 últimos anos da vida do Marx, ele passou a receber essa pensão vitalícia, que virou espécie de uma aposentadoria, por assim dizer, né? Então, e aí, só para fechar essa história, para vocês verem como é que as coisas são inventadas. Então falaram, temos que inventar que o Marx foi financiado por algum desses grandes caras. Não acharam nada. Mas depois de muito cavucar... Sim, não, ele recebeu. Não recebeu nada. Eles descobriram que, quando ele mudou para Londres, em 49, quando ele saiu da Alemanha, que ele morou de aluguel num prédio, que era um muquifo, um cortiço, do qual ele dizem que descobriram, porque nem esse documento eu nunca vi, que esse prédio onde ele morava, do qual moravam centenas de pessoas, existe até hoje em Londres, um desses caras, não sei se é uma da família Rothschild, teria alguma relação com a propriedade desse prédio. Logo está provado que o Marx foi financiado pelos Rothschilds. Onde tem fumaça, tem fogo. Mas tem uma carta famosa de Engels para Marx, né? Que Engels escreve para Marx que ele está com problemas e tal. E Marx ele responde dizendo que ele está sem tempo e não pode falar com ele.
E Engels, inclusive, ameaça, né? Tirar um certo financiamento que ele dava. Isso é uma carta que ficou, de certa forma, famosa. Não. Cara, Né? eu já li Que Marx umas se 8 desculpa, biografias inclusive. do Marx. A Entendi. briga que eles tiveram foi porque o Engels teve o falecimento de uma companheira, Isso. esposa do Engels. Isso aí, ele queria conversar. E normal, isso é coisa normal. Sim. Acontece que a devassa que foi feita depois, você imagina se alguém pega todos os nossos e-mails e mensagens do WhatsApp da nossa vida inteira. Sim. Porque o Marx foi assim, essas coisas são Sim. preservadas como carta. Foi o que E fizeram com o Mussolini. Deixa eu pegaram analisar, as cartas deles. deixa eu analisar isso aqui para me ver qualquer coisinha que eu acho aqui para poder desconstruir a figura depois, entendeu? Então, Engels e Marx foram amigos de sangue assim a vida inteira. Houveram discussões e desentendimentos, como todo mundo. Eles eram seres humanos. Sim. Não eram extraterrestres. Mas você concorda que teve coisas que As desabonaram ele. filhas do Marx adoravam Marx, idolatravam Por que Marx. elas se suicidaram? A Eleanor Marx se suicidou com uma doença terminal, 15, 20 Mas não é estranho anos. essa história? Você tá com doença terminal e vai se suicidar? Não acho estranho, não. Eu acho muito estranho. 15, Eu nunca 20 ouvi anos, falar disso. 15, 20 anos. Alguém com a doença terminal e muito cometeu comum, suicídio. muito comum. 15, 20 anos depois da morte do Marx, tá? Ela tinha uma doença em estado terminal em 1898. Marx morreu 15 anos antes, tá? E também, veja, se alguém de nós tiver uma filha e por alguma razão essa filha ou filho chegar a cometer um suicídio, você tá desabonado por causa disso? Ou eu? Não. Eu acho que um olha, pouco, olha vai. a loucura. Meu amigo, desculpa, ninguém aqui tem o controle da vida Eu de ninguém. considero... um filho. Se eu tiver um filho e ele cometer Então, suicídio, eu uma não me considero foi um pouco doença em culpado. estágio terminal e a outra é uma coisa que eu acho meio bizarra, mas é uma decisão dela, também em outro contexto. A filha mais nova, a Laura, do meio, ela e o marido dela, desde novo, eles tinham definido que quando eles fizessem 70 anos de idade, eles não queriam depois, velho, ficar dando trabalho para ninguém, então eles iriam tirar a vida depois dos 70 anos, uma eutanásia voluntária. E foi o que fizeram. Isso lá no século XX. Cara, eles eram muito louco, né? Eu acho muito... Não, assim, Mas, cara, pra mim, eu não tô julgando você tá ninguém, não, entendendo? mas... Cara, Agora, eu vou viver até... Mas Eram- o fato eram de ele não ter todas criado as três o filho da filhas. empregada, não, pra você não desabona Cara, ele? as pessoas não têm nem certeza se o filho era dele, entende? É só pra você ter ideia de como que essas coisas são transformadas. De fato, há indícios, e eu defendo que o filho era Sim. dele. Você tá entendendo? Aliás, todos os Mas indícios nós não apontam pra isso. temos informações de como era essa relação. Nós simplesmente não temos. Nada. É que as pessoas criam teorias da conspiração. Uma delas foi criada por uma carta depois da morte do Marx, que dizia que ele visitava a mãe dele, que era a Helene de Munt, que era, inclusive, continuou trabalhando na casa do Marx, ajudou o Engels nas edições do livro do Capital e tudo mais. Então dizem que acharam uma carta já de muito tempo depois da morte do Marx, que falava que ele sempre ia visitar a mãe e que ele entrava por uma porta X lá dos fundos para encontrar com ela. Aí nisso eles se transformavam que o Marx não deixava ele entrar na casa pela porta da frente. É uma carta de 15 anos depois da morte do Marx. Tá entendendo? Não se sabe qual era a relação, não tem informação sobre isso. Você tá entendendo? Então por que o Marx... Simplesmente não sabemos. Quantidade de informações que existe do Marx com relação a esse possível filho. Nenhuma. Não tem nenhuma documentação sobre isso. Simplesmente não sabemos. Sim, até porque não assumiu, não vai ter, não tem como. Como que você sabe? Simplesmente nós não sabemos. Então, veja, é o tipo de coisa criada para se fazer uma demonização de um personagem a partir de elementos individuais pensados. Por exemplo, poderiam ter pegado documentos da polícia secreta alemã que visitavam, monitoravam Marx quando ele mudou para a Inglaterra, e os caras da polícia secreta diziam que ele passava as tardes inteiras brincando com as filhas. O Marx gastava muito, uma das razões que ele gastava muito, que as filhas iam para curso de piano, de teatro, tudo que existia na sociedade inglesa, para além, inclusive, do patamar social dele, e possibilitava. Todas o idolatravam, as 3 filhas, o idolatravam. Teve 2, né? 3. Ah, 3? Porque teve uma que morreu de doença aos 40 e poucos anos. E todas foram bem-sucedidas, tá? Eleanor Marx, ela era tradutora de teatros, ela traduzia Ibsen do norueguês. Tem edições do Ibsen, do norueguês, do dramaturgo, traduzida pela Eleanor Marx. A Jenny, a mais velha, que morreu mais cedo, de doença, próximo do Marx, inclusive, virou uma jornalista de renome. Tem vários artigos publicados sobre a questão irlandesa, publicados no exterior. E a Laura era muito respeitada na social-democracia alemã. Todas elas tinham enorme referência no Marx, que tinha um apego enorme aos filhos. Ele, inclusive, perdeu um filho homem mais novo, como era normal na época, antes da vacina, antibiótico e tudo. Marx ficou quase um ano sem conseguir fazer nada direito.
tamanho ele ficou assolado. Então, cara, sinceramente, ele era uma pessoa perfeita? Não. Ele é uma pessoa que nunca cometeu erro. Não, era um ser humano como todos nós. Mas sinto muito. Minha opinião não há grandes coisas que o desabonem. Sim. Ele tinha suas características pessoais. Era muito arrogante, etc. E por aí vai. São coisas construídas depois, entendeu? Você não vai acreditar nisso, assim, tá? Porque você é uma pessoa que defende e que, né, conhece o Marx. Mas vamos entender que nem Jesus agradou todo mundo, né? Quem dirá Marx. Não, mas eu acho bacana do Gustavo, porque às vezes a gente fala com umas pessoas de esquerda que é muito claro que o cara ele usa da esquerda para conseguir um público, né? Uhum. E você, por mais que você possa estar errado em tudo que você fala e você tá, né? Mas você pelo menos você é honesto, você acredita. Entendeu? Você estuda, eu acho que tem um valor nisso pra mim, entendeu? Sim. Então você acredita, né? Eu acho que isso vai dar certo, quero uma sociedade melhor e acho que isso vai dar certo. Tá fazendo pelo bem. No final das contas, você vai matar todo mundo, mas... O Gustavo ele tem hiperfoco, cara, e ele fundou no estudo do marxismo. Sim. E não é à toa que o cara sabe demais, né? Sim, velho? Muito bom. E assim, foi elogiado até por ícones da direita aí, não vou falar. Ah, não, você não vai falar com o Olavo elogiou, não. Não sei. Tem vídeo aí? Tem vídeo aí. Não isso não, né? Mas, cara, queria falar pra galera, eu acho que a gente pode continuar aqui com o Léo, respondendo o superchat ainda do pessoal. Não tem mais chat aí? Tem chat pra caramba aqui. Vamos lá. Demais. Falei pra deixar o Mas tem que despedir do Gustavo, porque o Uber tá aqui pra levar ele pro aeroporto. Isso. Pode ser? Você acha ruim a gente continuar depois respondendo os chats aqui? Que agora a gente vai falar mal de você, hein? Eu continuo respondendo por você. Agora a gente vai meter o pau em você agora. Mas dá suas declarações finais. Muito bom, muito bom. Não, primeiro assim, agradeço a oportunidade, o convite. Estou aí inteiramente à disposição. Adoro debater, eu sou um polemista por natureza, não tenho nenhuma restrição com relação a isso. Então agradeço muito aí, Roberto, Rodrigo, Léo. E no mais, tudo que o Léo continuar falando aqui pra frente é mentira. Teve um superchat aqui que eu tenho que falar antes aí, de R$50, que é a galera perguntando por que você não aceitou debater com o Miorim. Não, foi isso não, foi o contrário. Opa! Não, eu aceitei, eu só recebi a notícia que o debate tinha sido cancelado, logo eu supus que é por conta dele. Mas assim, eu não sei por que foi cancelado, tá? Eu tive no São Paulo no Redcast, não foi isso? Nessa última vez, quando eu debati com o Otávio, né? E estava marcado o Otávio em um dia, e salvo engano seria o Miorim no dia seguinte, e estava confirmada a minha participação. Ou seria com o Miorim no dia anterior e com o Otávio no dia seguinte. Então não foi você que recusou debater com o Miorim? Não. Assim, foi o Redcast me comunicou que tinha sido desmarcado. Cancelado. E eu estava lá. Você não afinou. Com o Caporeso. O Caporeso também você foi. Tá totalmente... O Caporeso a gente tá marcando pro mês que vem, vai dar certo. Pode marcar o Miorim com você também, então? Pode. Tem problema do Miorim? Não tem nenhum problema. Certeza, gente. Eu converso com o Miorim. Eu acho que foi, não. Pelo que falou, foi o Miorim que arregou. O cara mandou superchat aí falando que ele tinha regado. Não, foi o Miorim que regou, eu estava lá em São Paulo para debater com ele. Eu estava lá em São Paulo. Eu vou marcar então, hein, com o Miorim. A gente já marcou muitas coisas com o Miorim e não veio. Regão. Ele é Malboro. Arregão. Ele é Malboro. Vamos sentar no sofá, eu vou acabar. Você bate no Miorim que eu bato no Malboro. Malboro é faixa preta do Taekwondo. Gustavo. Então deixa eu bater no Miorim. Eu debato com quem quer que seja. Claro que eu posso analisar se a pessoa está disposta a debater ou não. E se quiser juntar o grupo de pessoas para debater comigo, sintam-se à vontade também, entendeu? Sério? Pode fazer o comitê do lado, entendeu? Receber ali as contribuições por telefone. Você contra 30 pessoas, 30 liberais. Vai ser difícil organizar, né? Vai ser difícil organizar, mas pode colocar. Eu debato só no cérebro, não tem problema nenhum, não. E eu respondo as perguntas, eu não enrolo, claro que em temas em que eu me considero apto a debater, não qualquer coisa, né? Sim. O que você achou? Qual que é a sua avaliação desse debate aqui de hoje? Não, gostei. Acho que foi legal. E gostei muito. Boa.
Poderia ter sido melhor, né? Não, foi ótimo. Eu acho que depois a gente pode avançar, inclusive, para debates mais específicos, com temas mais Bacana. específicos, né? Bacana. Porque eu sou muito convidado e é normal, né? Liberalismo e comunismo e etc. Ok, mas essas coisas podem ser abordadas por ângulos bem particulares, né? Por exemplo, mercado de ações e essas coisas todas, tudo que está acontecendo agora. A gente pode também fazer coisas mais específicas, eu estou à disposição. Boa. Beleza? Ô, Pê, tem gente pôr na tela preto e branco aí, só pra gente despedir do Gustavo aqui. E aí a gente já volta pra ler os superchats. Cara, é 10 segundos e a gente O Léo vai superchat. responder todos os superchats aqui pra vocês. E eu só vou, a gente despedir eu do vou Gustavo. responder os do Gustavo, porque o que você não souber de marxismo eu aprendi ontem pra caramba com o Gustavo. Boa, gostei. Gustavo manja muito. Já? Voltou aí então? Ô, Léo, vamos seguir lá. aqui. Você vai responder agora? Vamos ver se eu mandar abraço. consigo, né? Você vai passar aperto. Tem umas aqui que o povo quer te bater, hein? Tem muita pergunta aí pro Léo, viu, velho? Quer ler aí, Quebleira? Vai aí, eu tô ligando meu celular aqui. de Então novo. vou mandando aqui. Pode seguir de onde tinha parado, né? Pode. Então vamos lá, ó. Agora a gente vai ler com calma aqui. Deixa eu só dar um zoom aqui na parada. Você tá apanhando pro negócio, hein? Boa notícia. A boa notícia é que esses comunas e seus seguidores não são tão gente boas e tal. Falou da hora que morre aqui. Coelho Limão Hans mandou aqui. Reynolds. É isso que acontece quando o comerciante acha que Já li. é empresário. Já li. Já, beleza. Pode ir lá no Lucas Magdalene ali. Magdalene. Peraí. Mas socialista Depois agora das cooperativas ali, tá vendo? O Birajara Souza, Lelê também já li. Peraí, Rafael Galo. 10 milhões de Kim categorizei depois desse. Tá vendo? 10 milhões de Kim. Mas você leu tudo então, hein? Aí, se deixasse eu ler, eu tinha lido todos no tempo do programa ainda. Que isso aí? Pronto aí? Achou aí? Eu não vou ficar lendo superchat e falando mal das pessoas, não, velho. Aí não rola, né, Você cara? fala Aí do é Carlos pai. Eduardo aí, não. Carlos Felipe Eduardo Eck aqui mandou R$5. Parabéns pro Gustavo. Thiago Silva mandou um roof de 1.000 aí. Quanto que vale um roof de 1.000, Cabeleiro? Roberto Batista. O Estado investiu. De onde vem o dinheiro do Estado? Casa da Moeda? O Estado produz valor? Exatamente. E ele mandou aqui de novo. O Estado investiu. De onde vem o dinheiro do Estado? O dinheiro do contribuinte. O Igor mandou aqui também. O liberal reclama do Estado. E defende quem manda no Estado. Dá pra entender? Mas quem defendeu quem manda no Estado? Acho que ninguém. O Léo Causa aqui, mano, ele tava meio que defendendo o Léo aqui. E ele achou que você tava do lado do Gustavo aqui. Entendeu? O Léo Causa aqui, ó. Você achou que eu tava do lado do Gustavo, Léo? Não. Eu achei que você... Eu tava tentando manter um equilíbrio aqui. Uma hora porque só você baixou o revolucionário aí, mas não... Você achou que eu bati o revolucionário? Vou te mostrar o que ele anda falando por aí.
Mas eu sou a favor da que revolução. eu tava do seu lado, Léo. Tipo assim, não, que é magrela ali e tal, é do lado do Léo, tá defendendo o Léo. Mas eu sou a E eu favor da acho legal revolução. você defender. Viva a revolução. Eu pensando aqui durante o podcast, eu fiquei preocupado porque eu também quero ser católico, né? E eu, como católico, eu não posso tirar a vida de ninguém. Não, E mas... aí eu fiquei pensando, putz, eu não poderia matar o Albertinho por ser católico. Não, mas você pode mandar me prender. Ah, não Põe ia no ter gulag, graça. escraviza. Eu Vai. prefiro te matar do que te prender, velho. Ia ser muito cuzão de prender. Mas eu prefiro que você me prende, Não, porque ia você ser me mata. muito cuzão. Se você me prender, eu posso... O estuprar Harley ele, Alves aí. mandou aqui, tem que tratar é o cocô na cabeça do Léo. De tratar cocô. ó. Ai, velho. Esse é o gênio, né? Aquele é. gênio. Quem estuda, É, eles seu chamam gênio. de esquerda, dá orgulho. É. Ah, é? Tanto que você vê as grandes empresas de tecnologia, todo mundo de esquerda lá, né? Que produz, né? Você vê esse pessoal de esquerda só no marketing. Agora você vê o pessoal de PD, pessoal de TI. Não, velho, o cara falou de novo que quando o Léo fala... O que impede que o capitalista crie seu próprio sistema de Coitado, tratar que cocô e vender isso pro mercado? Peraí, como é que é? O que impede que o capitalista crie seu próprio sistema de tratar cocô e vender isso pro mercado? Estão sempre querendo se aproveitar do que tá pronto. Nossa, quer dizer, ele vai criar, vai vender e tava pronto? Não faz nem sentido o que a pessoa fala. O que impede, né, o Então, mas se ele capitalismo, criou, o capitalista de criar Então, ele vai alguma criar, coisa vai e vender resolver. pro É isso que mercado. o capitalista. Se o cara capitalismo criar algo que faz. for bom, as pessoas vão Ele comprar. cria. É isso aí. Então ele tá defendendo o mercado. Mas eu acho que o cara é meio burro pra perceber que ele tá defendendo o capitalismo. Né? Se for bom, vai rolar. É isso que a gente faz. Você cria soluções e vende. O engenheiro Léo sugeriu que R$1 por habitante de Guarulhos sustentaria um quartel privado de bombeiros. Um exemplo. Mas com caminhões custando 600 mil, como cidades menores fariam sem repasses? Tirando de quem tem mais? Cidades menores têm demandas menores. Você tem cidades extremamente pequenas nos Estados Unidos que você tem lá o corpo do bombeiro, feito inclusive por parte da sociedade, o pessoal voluntário. Treinamento, Você não, tem- vai lá, treina e você é o bombeiro da isso cidade. é umas coisas que faz... Ai, Jesus, tão pouco sentido. E vamos falar uma verdade, todas as cidades pequenas, pelo menos as que tem aqui em torno da minha região, eles não têm uma corporação. Sim, não Eles tem, são não tem atendidos bombeiro. pelo vizinho. O cara, ele poderia ter. Ele poderia ter, aliás. Se ele acha importante... O que é uma cidade pequena, Pedro? 100 mil habitantes, uma cidade pequena? Quer dizer, cada um deu R$6, você comprou o caminhão do bombeiro. Pronto. Matou você? Agora, se for pelo Estado, sabe quanto que vai custar isso pra você? Vai custar R$500 pra você. Muito em mais, vez de R$6. A diferença é que a gente vê a iniciativa privada sempre sendo mais eficiente, sempre fazendo mais com menos dinheiro. Sim. Isso é óbvio. Entendeu? Então você não tem. Aqui mesmo, não sei se aqui você tem bombeiros, mas você tem várias cidades pequenas que realmente não tem. Aqui e do poderiam lado, ter. inclusive, é uma das melhores corporações do Brasil. Obrigado ao nosso corpo de bombeiro aqui do lado. O Casevi mandou aqui, licença para matar foi a maior inversão de ideias que já vi na vida. Impressionante. Não é possível Deixa que eu ver, alguém argumento entenda nenhum, quer apostar? dessa forma. Argumento nenhum, quer ver? Ele só Zero, discorda, zero. mas argumento zero, nenhum argumento. Né? É o que acontece toda hora, direto, tá? Só não aconteceu naquela balada lá que morreram uma galera no Rio Grande do Sul, lembra? Porque aquilo morreu tanta gente, e aquilo ficou, assim, tão marcado, aquilo deu tanta mídia e tal, que as pessoas foram presas. Você fala Boate Kiss ali? Isso, e inclusive teve injustiça ali, porque foi preso ali todo mundo. Tipo, quem não tinha nada a ver com aquilo, acabou sendo preso. Precisava mostrar a justiça. Eles pra precisavam mostrar a população. justiça. Então saíram prendendo todo mundo. Ali houve até injustiça. Mas quantos outros casos? Pô, lá em Guarulhos tem uma balada na Avenida Paulo Facini, do lado de casa. A balada caiu, morreram pessoas, tá? Desabou o teto. Morreram pessoas, quem foi preso? Ninguém. Por quê? Porque tem uma vara da prefeitura. A vara da prefeitura é uma licença pra matar. Você chega lá, eu tenho uma licença do corpo de bombeiro, o corpo de bombeiro olhou e disse que tá tudo certo. Se aquilo pegar fogo e matar alguém, não é culpa minha, porque o bombeiro disse que tá certo. É uma licença pra matar, isso é tão óbvio. Mas aí o cara fala, ele só fala besteira. Tá, qual é o argumento da ANTA? Nenhum. Ele só discorda porque ele é burro demais pra entender.
Cadê o argumento dele? Fala pra me explicar, fala pra ele mandar outro chat aí, manda de graça aí, não precisa pagar não, me explica. Não, manda um pagando 1.000, vamos ver se você é foda mesmo. Explica porque manda que tá errado. Manda um pagando 1.000 aí pra você falar, é vamos ver. sempre assim, e eu vou discordo. falar. Por quê? E aí, não sei. Se ele mandar um de 1.000, Léo, você me desculpa. Aí você porque vai o concordar argumento com ele. Ele é bom muito demais, e aí você passa, não Não vale tem, nada. o cara não consegue formular 2 palavras. O que impede o capitalista criar o próprio bombeiro? Mas é isso que eu defendi. É isso que eu defendi. Porque é uma função do Estado. Você não pode ter uma guarda, né? É isso que eu defendi. Você não pode, ela não pode ser privada. Se ela fosse privada, ela seria muito mais barata. E mais eficiente. Isso, mas foi o que eu defendi aqui. Elon Musk manda no Estado isso que o liberal quer, tirando as analogias de Narnia. No Estado? Não sei, não tô sabendo. Quem falou isso? Alguém falou isso? Elon Musk manda no Estado isso que o liberal quer? Então, o Machado defende alguma coisa nesse sentido, de que os grandes milionários, o Estado trabalha para eles. Tanto é que a NASA desenvolve um projeto e repassa, depois está praticamente pronto, está viável financeiramente, você passa para um milionário. Mentira. Os caras se especializam e eles compram os produtos por um preço muito mais barato. Mas é uma tese do comunismo, no caso do marxismo dele, que é o que ele fala. O Paz Grilande mandou aqui: eu sou de direita, capitalista, conservador, mas confesso que nesse debate eu tô do lado do comunismo. Sacanagem. Ai, Maurozinho mandou aqui também: bombeiro privado é conhecido como bombeiro civil. O capitalismo é tão bom e funciona tão bem que o sonho de todos é ir por setor público, que é um pouco mais justo. Ah, é justo? Então você rouba o dinheiro das pessoas e paga mais pro setor público e isso é justiça. Você acha que o bombeiro privado ia preferir trabalhar pro Estado do que trabalhar pro empresa? Não, eu até acho que as pessoas iam preferir pagar pro trabalhar pro Estado. Quando você tem uma empresa privada, eu tenho que oferecer um serviço de qualidade que justifique o preço que eu tô te cobrando. Senão você não paga. Pro Estado, não. Ele te oferece, por exemplo, um serviço lixo. Você pega a escola pública no Brasil. O cara te oferece um serviço lixo, que não vale R$500, e cobra R$2.000 por habitante, por aluno na escola em São Paulo, por exemplo. E você é obrigado a pagar. Você não tem alternativa. Aí é claro que os caras ganham mais no serviço público. Você rouba o dinheiro da população e rouba quanto você quer. Cara, o então Gustavo você pode pagar trouxe uma mais. informação aqui. Foi o Gustavo. E mesmo assim, você mesmo falou que a polícia aqui de Minas Gerais está 10 anos sem receber reajuste. 10 anos. É um pecado. Então cadê? Cadê o mais justo? Sabe quanto custa um jovem preso? Eu chutaria para mais, sei lá... Menor, né? Menor, menor de idade. Menos sei lá, de 18 anos. R$4.000. 15 mil. Aí. Pra manter ele Na lá. iniciativa privada custaria quanto? Se a cadeia fosse privada? Você acha que custaria 15 mil? Bem menos. É óbvio que não. Cara, 15 mil. Bem Eu menos. achei caro, viu? Assim, Então, eu acho caro pagar 15 mil pra manter um Porque menor. esse dinheiro tá sendo desviado. Não é isso que preso, acontece. guardado, né? A Pra iniciativa manter um menor. privada ela tem que oferecer um bom serviço e cobrar um preço justo, senão você não paga, porque você tem a opção de não pagar. Para o Estado não tem opção. Eu sou obrigado a pagar, ele vai cobrar quanto ele quiser e oferecer o serviço que quiser. Gente, será que isso não tá acontecendo no Brasil? Olha o quanto de imposto que você paga. Pra você comprar um carro aqui, você paga 2. Você não tem segurança, você não tem educação, você não tem saúde, você não tem nada. E as pessoas estão satisfeitas com isso? Sério mesmo? Então me desculpe. Então, como eu falei, o burro ele só enxerga o capim. Então se as pessoas estão satisfeitas com isso, eu não posso fazer nada. Fabrício Zampoli mandou aqui: pede pro Gustavo contar os maiores massacres que foram fundamentais para o estabelecimento do capitalismo. Como, por exemplo, a guerra do ópio e todo o processo do colonialismo Ele falou sobre isso. na África e a América. A Inglaterra, que é super conhecida por total controle estatal, inclusive no número de janela que você tinha em casa, que você tinha imposto de janela, isso que é capitalismo. Sério? Imposto de janela? É, a Inglaterra cobrava imposto por janela, que era o que se chama aqui de impostos por grandes fortunas. Tá? Isso é tão genial isso, que é o que os socialistas querem fazer, o impostos por grandes fortunas, que eles implementaram na Inglaterra no século XIX. Falou, vamos cobrar impostos sobre grandes fortunas. Mas como eles não podiam monitorar o Pix na época, né? Não tinha. Como que eu sei quem tem grandes fortunas? Então vamos cobrar um imposto por janela. Quem tem uma casa maior, tem mais janela, paga mais imposto. O que as pessoas começaram a fazer? Começaram a fechar suas janelas, cobria lá, tirava a janela, arrancava a janela e fechava lá na casa dela. O que isso aconteceu? Isso diminuiu a incidência de luz dentro das casas e circulação de ar. E as pessoas começaram a ter tuberculose. Então, para você cobrar imposto de grande fortuna, o Estado assassinou pessoas da Inglaterra. E o idiota vem e me chama isso de capitalismo. Então, você entende por que o brasileiro tem o QI menor que de macaco? Porra, meu, sério mesmo que você tá falando isso? Que isso é capitalismo?
Capitalismo, eu tenho o terreno é meu, eu comprei, ele é meu, comprei com o meu capital, aquilo agora me pertence e eu construo a casa do jeito que eu quiser. E o Estado... O Estado não vai mandar no número de Foda-se, janelas, aí o cara chama isso de capitalismo. Mas isso, desculpa, eu não queria nem falar porque ele não tá mais aqui, mas é que o Gustavo tava fazendo o tempo todo. Ele pegava as coisas que era socialismo e chama de capitalismo. Não vamos falar do Gustavo. É. Ele não tá aqui mais, senão eu vou ter que defender ele e pode ficar complicado pra você em algum momento. Léo, alguma vez você trabalhou com carteira assinada em uma empresa privada? Eu tenho 30 anos de carteira assinada, tá bom pra você? Aliás, eu Já tenho era pra você ser um aposentado. Já era pra eu ser... Pelas regras de quando eu entrei, era pra eu me aposentar agora. Comecei a trabalhar com 15 anos, eu tenho 45. Não vale direito adquirido quando é assim? Ah, só pra quando é funcionário público, aí é direito adquirido, né? Aí não vale né? Aí não, é só daqui pra frente. Pra você cidadão, aí falar, por isso que todo mundo quer ser funcionário público. Funcionário público, ele tem tudo, o cara da iniciativa privada. Aliás, eu tenho 30 anos de carteira assinada na indústria e 15 anos na universidade. Mais alguma coisa ou tá bom? Ele falou que se não fosse o Estado, a pelo menos garantir um mínimo, os privados pagariam menos. E sem benefício. Eu não sou contra E o ele Estado. fala com propriedade isso aí. Sim, mas por que ele fala com propriedade? Eu não sei por que ele fala com propriedade, mas eu também não sei assim, não- se precisa do Estado eu pra não- garantir as normas de trabalho, pra garantir algo melhor pro trabalhador. Assim, E sabe? a vida dos trabalhadores no Brasil tá Tá bom? boa. Com todas Tá essas boa. normas? Não me parece que tá bom, né? Cara, é porque eu te contar, assim... Mas o tá ali. trabalhador da China tá bom, hein? Tá melhor que Melhorou o do pra Brasil. caramba, mas por quê? Porque a China, quando recuperaram Hong Kong, né, que tava com a Inglaterra há 100 anos e tal, e era um lugar, entre aspas, capitalista. Né? Quando eles pegaram aquilo de volta, eles viram, opa, peraí aqui, isso aqui funciona. E a China começou a abrir um monte de cidades capitalistas na China, que eles chamam de socialismo Wuhan e com tudo características mais. chinesas. Que nada mais é do que cidades capitalistas que são os motores do desenvolvimento chinês hoje. Então a China tem um capitalismo. Você tem inúmeras cidades com o livre mercado, né, onde inclusive o chinês não pode ir nessas cidades. Tá? O chinês normal, ele não pode visitar várias das Como cidades. assim? Ué? Ele é tipo, ele tem que tirar um passaporte? Não, pra ele ir não pra pode outra ir, ele não pode entrar. Entra lá as pessoas que fazem negócio, as pessoas que vêm de fora. Você tem cidades que o chinês, ele não pode entrar, por exemplo. Então a China sentiu o capitalismo, aprendeu, viu que isso funciona, Isso é bom. e ela tá se tornando cada vez mais capitalista. Só que não é um capitalismo de verdade, porque ela não abre a mão do controle. Então você tem um capitalismo, mas com controle estatal forte. Tá funcionando, tá? Na China, mas às custas de opressão e tal. E você tem a cultura chinesa de muito de obedecer, a cultura que na verdade é oriental, né? De obedecer essa questão do Estado e tal, e a gente vai ver até onde isso vai, né? Porque a partir do momento que eles tiverem mais liberdade, a partir do momento que você tiver, por exemplo, você vai ter provavelmente o celular do Elon Musk lá, né? Que você vai conectar direto nos satélites dele. Eu não sei se a China vai conseguir continuar tendo controle sobre a internet que eles têm. Então, a partir do momento, né, a Alemanha, quando começou a enxergar um pouquinho o lado de fora, a Alemanha Oriental, ela derrubou o muro de Berlim. O que vai acontecer com a China? Na China é mais difícil porque a opressão é maior. Os caras matam lá mesmo e não querem saber. Até o dono lá tem uma empresa grande lá que A maior que o eles cara tinham, né? Do Alibaba, do Alibaba né? sumiram com o cara. Pegou Mas o cara foi só 3 meses. só 3 meses. Então lá é assim, se você acha que isso é bom, você abre uma empresa, ela faz sucesso, você discorda com o governo, os caras te prendem 3 meses de tortura. Você acha isso legal, ótimo. Eu não acho. Será que é um clone que é cara lá? Que ele voltou e não porque- falou mais nada do Estado. Ele é outro e mudou a cabeça mesmo. Mas até eu não Porque ia eu falar mais acho nada. que a gente também tem uma falsa sensação de liberdade, sabe? Que a gente nunca Eu, teve eu, eu, liberdade no eu Brasil. preferia viver na China hoje Sim. do que viver no Brasil. Muitas Qual que pessoas... você prefere, viver na China ou viver no Rio de Janeiro? Na China, com certeza. Aí, ó, tá vendo? Com certeza. Aonde o Estado vai te mandar, vai ficar olhando sua vida, mas Sim. pelo menos você tem segurança, você não corre o risco de alguém assaltar seu celular. Mais de ou alguém- menos, né? Depende do lugar. Depende dos lugares que você tem. Uns lugares bem pobres. Será também que lá na China tem lugar que tem violento, violência? igual o Rio de Opa! Janeiro? Opa! Será, Léo? Não, igual o Rio de Janeiro, acho que em nenhum lugar do mundo, né? Se duvidar. Né, mas será que tem violência assim de assaltar na Mas China, as realmente coisas? você tem muitos lugares na China que estão se tornando lugares realmente bons, que estão melhores do que o Brasil. Porque- Só que no Brasil, lá você tá tendo uma evolução econômica, graças a esse capitalismo que eles chamam de socialismo com características chinesas, que implementaram lá. Você não tem a liberdade, mas aqui a gente também não tem. Então, realmente,
tá valendo a pena para algumas pessoas morarem para lá. Mesmo assim, muita gente ainda foge da China. É que a gente vem acumulando o pior de cada lugar, você não acha, não? Isso eu aqui é não- ruim da China, vamos pôr aqui. Não tem liberdade de fala, não tem liberdade de expressão, não pode falar. Eu não me importo com o Estado no meu cangote. Não me importo mesmo, né? Mas desde que ele cumpra o que ele tá me prometendo. Eu que não não quero tá, não, né? eu não E- quero não, tipo assim, se eu puder escolher, eu prefiro não. Mas se o Estado me não, promete moradia, me promete segurança, Sim. me promete educação, saúde, e eu tô pagando por isso, E tá eu quero receber isso. Agora o problema é quando eu pago por isso e não recebo Mas isso. por que você paga por isso e você não recebe isso? Porque o Estado brasileiro ele é absurdamente corrupto. Então, se você quer que o Estado forneça os serviços, não deixe a iniciativa privada, primeiro que eu já acho isso burro. Então aparece uma empresa que tem condição de fazer algo de forma mais eficiente, ou seja, ele faz melhor e cobra mais barato, e você recusa, eu já acho burro isso aí. Mas tudo bem. Mesmo o Estado sendo, por definição, menos eficiente, porque pela própria estrutura estatal, ele vai ser menos eficiente, mas se não tivesse corrupção, o Brasil seria um país absurdamente melhor. Só que a gente tem que atacar a corrupção. O problema não é o Estado em si. O problema é que o Estado ele acaba tendo controle, as pessoas de pior caráter acabam chegando ao poder. Então hoje você tem vários problemas no Brasil no nosso sistema de democracia. Primeiro, não é qualquer pessoa que ela pode se candidatar. Ela precisa estar ligada a um partido político, senão ela não pode se candidatar. Qualquer um pode votar aqui no Brasil, que eu já sou contra. Pra mim, por exemplo, 16, 17 anos não deveria votar. Preso, então o cara cometeu crime e tal, não tem que votar. Então a gente precisava, né, colocar as pessoas de interesse mesmo pra votar. Precisa mudar essa estrutura. Então como você tem uma estrutura que a pessoa ela pode chegar ao poder, não por eficiência, mas pelo carisma, aí pronto. Aí isso tá fadado a não dar certo. O Gustavo Lima mandou aqui. E foi assim que o Rio de Gustavo Janeiro Lima, foi... presidente? Não é isso não, é outro. E foi assim que o Rio de Janeiro foi dominado por milícias e se tornou a bagunça que é hoje. KKKK. Vamos ser a favor das milícias de bombeiros. Nossa, meu Deus do Onde que céu. foi, né? O cara tá confundindo empresa privada com milícia. Então pra ele a empresa de telefonia são milícias, então. Você tá entendendo a falta de capacidade cognitiva das pessoas? A pessoa que faz um comentário desse não tem capacidade cognitiva nenhuma. Quer dizer que uma empresa de privada de bombeiro é uma milícia pra Não, a ele. empresa de segurança que você tem hoje aí, ó, Carrefour, de boate, essas empresas que Sim. têm segurança. Sim, não, milícia aí já, você ué. tem as milícias, que às vezes... Que é totalmente diferente da milícia da polícia, né? A milícia da polícia não surgiu de uma empresa privada, né? Não, de jeito nenhum. É o Ela Estado é ali. contrário, É o contrário, Estado onde que não é eficiente, É. que deixou surgir um Exatamente. braço ali que virou milícia. Gente, me dá até desespero. Dá até desespero. Talvez tivesse uma polícia privada ali, não aconteceria milícia. Eu acho que o Gustavo trouxe muitos seguidores dele de esquerda, porque eu nunca tinha visto... Participo de podcast aqui direto, eu nunca tinha visto comentários tão ruins. Tem muita gente aqui. Tem uns galera. comentários muito ruins. Tá tendo comentário bom demais. Esses do Superchat, teve uns comentários assim, o Superchat é ruim. Agora o Superchat todos eu achei bom. O Júnior... Todos, juro por Deus, eu achei todos bons. Júnior Eugênio mandou aqui. O capitalismo defende tanta liberdade que se alguém quiser viver de um modo socialista, ele pode. Por exemplo, eu, socialista, posso expropriar o dono da Ambev? Óbvio que não. As pessoas se iludem com a falsa liberdade do capitalismo. Quer dizer pra ele, então, você ter liberdade é ele poder roubar as coisas dos outros. Então, se ele acha uma empresa legal e ele quer lá pegar, ele pode. Então, se ele acha uma mulher legal e ele vai lá e também ele quer pegar a mulher. Então, se ele não puder, quer dizer que pra ele isso é capitalismo e é ruim. Se as pessoas não têm direito à propriedade e a sua primeira propriedade privada é o seu corpo, então qualquer cara que achar uma mulher bonita, ele vai lá e pega pra ele. Sabe que eu vou te falar um negocinho, ó. Você vai discordar de mim agora. Eu entendo quando o Gustavo fala que o lucro é roubo em algumas empresas. Eu tô até falando aqui em algumas empresas. Sim. O que eu gostaria de entender dele, que eu não consegui, é aonde que a gente vai traçar o limite. Essa empresa é ruim, essa empresa é boa. Né? Igual a gente estava conversando ontem, tipo, o restaurante do Robertinho, ele não ia tomar o restaurante do Robertinho. Sim. A sua metalúrgica, ele não ia tomar a sua metalúrgica. Sim. Provavelmente lá na frente ele ia te convencer
a incorporar uma maior, ia te indenizar pela sua metalúrgica, né? Mas ela não seria um problema para ele. O problema são as grandes, as gigantescas ali, né? Tá. Mas é difícil você traçar ali aonde que é o limite. Então, por que lucro... Não posso crescer mais do que isso. Se eu crescer mais do que isso aqui, eu vou ser tomado. Então, aí a gente já vê a definição do que socialismo não dá Que certo. foi o que aconteceu com a Start Química, que eu dei até o exemplo aqui do lado, né? Por que lucro não é roubo nunca, tá? Porque o lucro, ele sempre vem de atividades voluntárias. Então, eu contrato você pra trabalhar pra mim, você aceitou. Você pode reclamar que o salário é pouco, mas você aceitou. Você que tá comprando de mim, você que é cliente, você aceitou. Eu não forcei você a comprar. Diferente do Estado, que eu sou obrigado a pagar imposto por serviços que eu não recebo. Então por isso que lucro não é roubo nunca, porque o roubo ele vem de uma coisa não voluntária. Eu vou lá e pego uma coisa sua, e você não tá nem sabendo, ou eu uso a força, se eu roubar e você não estiver sabendo é furto, né? Ou eu uso a força, que aí eu roubo, vou lá e ameaço você e tomo algo seu. Isso é roubo. Isso não acontece no lucro. Agora, que existe inúmeras empresas que exploram as pessoas, isso é fato. Existem inúmeras empresas. Eu lembro de uma história de uma empresa que era uma empresa de... Como é que chama? Esse pessoal que fica ligando pra encher o saco dos outros aí, tipo... Telemarketing, isso. Era uma empresa de telemarketing. Aí as pessoas lá trabalhavam já por um salário pequeno. E, por exemplo, a pessoa tinha direito a 5 minutos pra ir no banheiro. Não podia demorar mais que 5 minutos. Então, mulheres, por exemplo, ficavam segurando tal para não ir no banheiro, porque só tinham 5 minutos. Tinham problemas urinários e tal. Essa empresa, pra mim, é uma empresa que tá explorando as pessoas. Mas por que eu tô tendo condição de empresa explorar essas pessoas? Se essa empresa está pagando pouco e lucrando muito, pô, o que eu vou fazer? Eu vou pagar um pouco melhor e eu vou lucrar um pouco menos, mas tô ganhando dinheiro, concordo? Por que eu não faço isso? Porque o Estado ele é tão burocrático que não deixa. Então só os caras que têm mais dinheiro, entendeu? E que tem... Às vezes não é nem questão do dinheiro. Ele tem que ter um amigo lá no... Pô, tem um conhecido que tinha um problema lá num terreno lá que não resolvia de jeito nenhum. Aí um cara chegou, não, tem um amigo lá, pô, foi lá, pá, falou com um cara lá dentro da prefeitura, o cara resolveu na hora. Então o estatal, ele funciona desse jeito. Se você não é amigo de alguém, às vezes nem no dinheiro você resolve as coisas. Tá? Então, se eu tivesse facilidade, tivesse liberdade para empreender, que eu não tenho no Brasil, se tem uma empresa lucrando muito e explorando os trabalhadores, ia aparecer outra, que ia lucrar um pouco menos, o cara ia ganhar e ele ia pagar mais pros trabalhadores e você ia ter opção. Agora, por que eu tô numa situação onde esse trabalho é tão ruim e mesmo assim esse cara tá lá? Por que ele não consegue uma outra coisa melhor? Se ele tá lá, mesmo sendo ruim, é porque não tem opção melhor no país. E por que o país não tá deixando aparecerem empresas melhores? Porque você tem uma regulação muito grande. Você tem... Que é o que a gente já falou do roubo, né? Você tem... que até me faltou a palavra agora do Estado... Imposto é roubo. Não. Taxa é roubo também. A corrupção, você tem uma corrupção muito grande, a burocracia é muito grande, tá? Então, realmente, você tem empresas que exploram pessoas e a burocracia estatal e a corrupção vai favorecer isso. Por que isso é mais... Por que você não vê isso acontecendo na Dinamarca, por exemplo? A Dinamarca, por mais que você fale que tem um viés hoje mais socialista, social-democrata, por exemplo, mas ela cresceu com a cultura cristã. Mas você acha que social-democrata pode falar que é um viés socialista? Ele é, né? O social-democrata... Ou é um viés neoliberal? Não. Ele é esquerdo. Ele quer também controle estatal, você tem muito isso. Mas apesar de você ter um certo controle estatal, pra você abrir uma empresa lá, é muito fácil e muito rápido. Então você cria concorrência de... Essa é a concorrência que eu quero. Aqui no Brasil, eu tenho concorrência das pessoas querendo um emprego. Então as empresas pagam pouco. Se você gera uma concorrência de empresas abrindo e oferecendo mais, aí você consegue salários melhores. Sim. Entendeu? Então a ideia é essa. Só que e isso não é um problema do Estado, né? É o problema a gente tem um problema aqui no Brasil de legislação. É uma legislação muito grande, muito complexa, muito poder na mão dos juízes. Juiz aqui acha que ele tem que fazer justiça. E parece, né? Porque se é juiz, ele tem que fazer justiça. Juiz não tem que fazer justiça. Tá? O juiz ele tem que aplicar a lei. Cumprir a lei, né? Aqui não. O juiz, você tem juiz aí de Suprema Corte que ele se coloca de um lado político e fala, olha, derrotamos tal lado. Em qualquer país do mundo democrático, um juiz que fala isso, ele é impeachmentado na hora. Sim. Então você tem um monte de problemas no Brasil
que o problema, na verdade, nem é se é socialista ou capitalista. Isso é de menos. A gente tem um país burocrático, a gente tem um país extremamente corrupto, a gente tem uma legislação extremamente complexa. Se você pegar nos Estados Unidos, você tem a legislação dos Estados Unidos, são 27 emendas e acabou. Então todo mundo conhece, todo cidadão lá, minimamente consciente, ele conhece os direitos e deveres dele. Sim. A gente tem aqui uma legislação que garante felicidade para as pessoas e não limita o Estado. A legislação tem que limitar o Estado, tem que dizer até onde o Estado pode ir. Tem que estar na legislação, olha, ele não pode interferir na sua propriedade privada, ele não pode interferir no seu direito à religião, ele não pode interferir no seu direito a se defender, ou seja, ter arma de fogo. E a gente não tem isso. Então você tem um monte de problema aqui. Se a gente resolver esses problemas, o fato do Brasil ser de direita ou de esquerda não vai fazer diferença. O Glaups mandou aqui, essa é boa. Basta ver o que o capitalismo faz com as águas dos indígenas da Amazônia. Tudo em troca de dinheiro. Cara, eu vejo que quem ferra com os indígenas na Amazônia é o Estado. Não, e outra coisa, o cara vem me falar, sendo que a gente Pelo contrário, o capitalismo lá ajuda os índios, velho. Tanto que você pega, qual que é a maior força capitalista que a gente tem aqui no Brasil, que consegue empreender mais, que seria o ápice do desenvolvimento tecnológico no Brasil? É o agronegócio. É quem mais cuida aqui, cuida de água, cuida da vegetação, até porque se eles não cuidarem da água, da terra, da vegetação, eles perdem o produto deles, não vão conseguir plantar. Eles precisam cuidar da natureza porque eles dependem dela, né? Agora o cara vem me falar que o capitalismo é responsável por problemas ambientais, sendo que a maior catástrofe ambiental da história da humanidade, quem promoveu foi o socialismo, que a gente já falou aqui que foi Chernobyl. Agora, assim gente, não importa o sistema, se é socialismo, se é capitalismo, qualquer sistema vai ser feito por pessoas e pessoas vão cometer erros, né? Agora, esses erros, eles têm que ser proporcionalmente punidos. E a gente não vê isso aqui acontecendo no Brasil pelos fatores que eu já expliquei. Boa. Igor mandou aqui. Léo, o Estado são pessoas. Sim. Quem tem poder para mandar em lei, polícia pública, etc., e comprar sentença, por exemplo, são os que você não quer que taxa. Que eu não quero que taxa? Não entendi nada. Como assim? Eu não quero que taxa juiz, por exemplo? Eu mais quero que taxa. Manda outro superchat aí que a gente não entendeu. Cara, isso, é complicado. As pessoas têm dificuldade, às vezes, de se expressar no superchat. Eu não tô entendendo. Mas ele falou que, Léo, o Estado são pessoas. Sim. Quem tem o poder de mandar em lei polícia, ele perguntou, né? E comprar sentença, por exemplo. Sim. São os que você não quer que taxa. Aí tá, aí se pega um juiz. Eu acho que ele tá falando que o grande capital compra hoje sentença. é que compra sentença dos juízes. Tá. E os bilionários russos lá não pode comprar, por exemplo. Né? E que é socialista. Mas aí que tá. Vamos lá do problema estatal, que foi o problema de legislação. Se pegarem, que já é a maior dificuldade do mundo, vamos supor que pegam um juiz que vem da sentença. Conseguiram pegar, aí processar o cara, ele é julgado, condenado. O que acontece com ele? Ele vai preso? Não. Ele é aposentado com salário integral. Então a nossa legislação tá correta? Então, é lógico que o juiz vai vender sentença, entendeu? Lógico que imagino que a maioria seja honesta e não faça isso. Mas alguns vão vender, porque ele não tem o que perder. Pelo contrário, ele tem o que ganhar. Se ele for... ele vai roubar. No dia que ele for pego, ele ganha aposentadoria com salário integral. Então, se você não roubar, eles pegou ele e vai ser aposentado. Então, agora isso acontece na iniciativa privada? Um esportista, o Hans mandou aqui, sou engenheiro de software, a base do meu trabalho é lógica e pensamento analítico. Qualquer pessoa normal e que use um pouco o cérebro concorda com o que o Andy Léo tá falando. Você vê que até a escrita do cara é diferenciada, né? Continua do seu aí. Você vê que até a escrita do cara é diferente. Quer que eu olhe aí? Quer que eu vou olhando aí? Como é que é o nome desse cara aí? Foi o... Não, tem que pegar pelo YouTube aqui. Pelo YouTube não dá, não? Vai, tenta aí. Vou pegar aqui. O meu acabou a bateria aqui. Galera, lembrando que 7 horas tem Andy Léo e o Denis Xavier. 7 horas a gente volta aqui. Quem mandou foi o Hans Reynolds. Ele que falou isso. Cara, você vê que até. Você vê quando o cara é inteligente, até a escrita dele é diferenciada. É claro o que ele fala, é fácil entender o que ele fala.
Você acha que precisa dar lógica pra tudo, Léo, que a gente vai trabalhar? Pra tudo, não. Por exemplo, o cara que faz arte, por exemplo, a lógica pode atrapalhar. Você tem estudos que mostram que pessoas que têm dificuldade para raciocínio lógico e dificuldade para entender como a realidade funciona, essas pessoas, elas costumam ir mais para a área de artes. E até por isso fazem coisas legais na área de artes, porque ela enxerga um mundo diferente. Sim. Você entendeu? Sim. Então ela faz... O cara que tiver você tem o lado direito e o lado esquerdo do cérebro que são responsáveis por coisas diferentes. Se eu não me engano, o lado esquerdo ele é matemático, o direito é negativo, criativo ou vice-versa, né? Não importa. Então, o cara que tiver um raciocínio lógico e uma boa capacidade de enxergar a realidade como é, esse cara geralmente vai para a área de exatas. O cara que ele vê um mundo diferente, ele não interpreta o mundo como é, ele entende um mundo distorcido, e curiosamente esses caras são de esquerda, curiosamente, geralmente esses caras vão para a área de artes. E como eu falei, ele funciona na área de artes. Porque ele enxerga um mundo diferente, e essa é a magia da arte, você vê um mundo diferente, né? Uma coisa assim... Então, existe isso, né? Aliás, eu tô falando isso porque qual foi a pergunta do cara? É porque eu acho que eu sou um artista. Mas você é um artista. Pensando na lógica, assim... Nossa, você falou que a lógica serve pra tudo. Não, tem coisas que a lógica pode atrapalhar. Que essas pessoas, elas deveriam ser utilizadas em setores diferentes da sociedade. Então, eu já sou... Tipo assim, aqui você não dá palpite porque você é da arte. E aqui você não dá palpite porque você é da lógica. Eu não gosto muito disso, acho que ele tem que ouvir todas as pessoas, mas eu brinco, né? Eu falo, se é um artista da Globo que tá falando, por exemplo, eu já não dou atenção porque ele fala. Porque geralmente ele fala besteira, né? Ele não sabe do que ele tá falando. Mas não é porque ele é artista, ele é porque tem uma cartilha, você já tem pensou doutrina, tem tudo mais, Léo. Tem artista ali inteligente, mano. Sim. Esse cara culto ali, é porque é uma cartilha. Você já pensou se o mundo fosse dominado por grandes sábios, assim, a gente pegasse os sábios... Então, isso chama aristocracia, eu sou a favor da aristocracia. E falar assim, ó, agora quem vai dirigir o mundo, conduzir, calar os caminhos que a sociedade vai caminhar, são os grandes sábios aqui isso, como eu falei, isso chama aristocracia. Eu não sou um democrata, por exemplo. Eu sou um... É que essa palavra tem conotação ruim, mas a aristocracia é isso, né? A cracia, né, do poder, e esse aristó vem dos melhores, né? Então são as melhores pessoas para comandar. Eu acho que a gente vai, de certa forma, para isso, com o desenvolvimento da inteligência artificial e tal, a gente vai ter muito mais capacidade de analisar resultado, que é o que o Estado, via de regra, não faz. Eu não quero saber qual é a sua ideia, se é a sua ideia de direita, se é a sua ideia de esquerda. Eu quero que ela dê resultado. Só isso, eu quero que ela funcione. Então a gente pega uma política pública, por exemplo, aqui no Brasil, que a gente fez uma política pública de desarmamento, uma política desarmamentista. Desarmamos a população, os crimes explodiram. Você fala, pô, peraí, isso não tá dando certo. Né? Mas não interessa, porque não me interessa o resultado, interessa a ideologia. Então é isso que eu não quero. Se você tem uma ideia que eu sou contra, ela é de esquerda ou de qualquer vertente, não me interessa. Mas você chega aqui o Gustavo, dá uma ideia de esquerda, eu sou totalmente contra, implementa, dá resultado, eu vou ser a favor. Bom. Acabou. Não me interessa se tá certo, se é do meu lado ou não. Interessa que dê resultado. Só se isso. A ideia for boa, é o que importa. Se ela der resultado, porque de boas ideias o inferno tá cheio. Né? A gente fala de boas intenções, né? Mas tem que dar resultado. Então qual é o resultado que eu quero? O que eu quero fazer? Eu quero, por exemplo, ter saneamento básico para 100% das pessoas. O que eu posso fazer para chegar mais próximo possível desse objetivo? Eu quero aumentar o poder de compra das pessoas. O que eu posso fazer? As políticas públicas estão aumentando ou diminuindo o poder de compra das pessoas? Tá diminuindo, tá todo mundo... Cada mês vai no mercado e ele consegue comprar menos. O Helbert falou que você tem mais dinheiro. O Helbert falou que você é uma máquina de senso comum. De novo, né? Que você é tipo o tiozão do WhatsApp. Ofensa, zero argumento. É normal. O cara de baixa inteligência, ele é isso aí. 100% ofensa, zero argumento. Eu quero que ele me dê um argumento, me fale qualquer coisa que eu falei aqui que foi de senso comum. Léo, no mundo ANCAP, como vamos impedir? A galera acha que sem ANCAP, eu não sou ANCAP, ANCAP, eu não quero o fim do Estado. Eu acho que eu não enxergo. Assim, a gente pode eu acho que a gente tem que buscar até esse caminho. Como eu falei, o Estado tá fazendo um monte de coisa. O Estado cuida até de absorvente de mulher hoje. Olha que absurdo. Absorvente, eu não sei como tá hoje, porque desde que eu nasci eu não uso absorvente, né? Mas as raras vezes que eu tive que comprar, que me mandaram, sempre foi uma coisa absurdamente barata. Então é uma coisa que o mercado tá resolvendo bem.
esse problema das pessoas. Mas não, até absorvente de mulher, por causa da deputada Batatinha, até disso, porque a mulher hoje, ela não consegue lidar nem com a menstruação. Durante toda a história da humanidade, a mulher conseguiu lidar com a menstruação dela. Agora ela não consegue mais. Ela emburreceu a mulher. É o dever do Estado. É o dever do Estado cuidar da menstruação da mulher. Mas beleza, né? Então, se eu ver, eu quero ver o seguinte, se a iniciativa privada é mais eficiente, ela faça. Se o Estado é mais eficiente, o Estado faz. Simples assim. E aí a gente vai vendo, a iniciativa privada está sendo mais eficiente, a gente vai diminuindo o Estado. Eu não vejo o Estado acabar. Por exemplo, essa questão de crime, que a gente até abordou aqui. Para criminalidade comum, você vai ter uma justiça privada? Eu acho que até dá para ter, mas é meio complicado. Mas eu gostaria que a justiça não se metesse em contratos particulares. Então, como eu falei, se eu faço um contrato com você, a gente contrata uma empresa de justiça privada. Isso, qualquer problema que a gente tiver, a gente aciona essa justiça, porque nós dois concordamos com ela. Né? E aí, qual que é a vantagem dessa justiça? Ela vai ser mais barata que a estatal, e ela vai ser rápida, a gente vai resolver na hora. Não vai levar 20 anos para resolver nosso problema. Mas você é a favor de dar autonomia para cidades e para os estados? Assim? Totalmente a favor. Sério? Porque isso De chegar ao ponto que nos Estados Unidos cada estado tem a sua lei. Sim. Ali, né? Mas você acha que tinha que chegar ao ponto de cada cidade ter a sua própria lei ali? A princípio não, porque eu não sou revolucionário, né? Eu sou desse sentido conservador. A gente tem que ir testando as coisas aos poucos. Então o que a gente vai fazer? Vamos dar poder para os estados. E estado você acha que dá certo? Muito, por quê? Porque a gente pode fazer uma coisa que eu não tenho condição de fazer hoje no Brasil, que é comparar ideias. Toda ideia, ela é para a União, ela é para o país inteiro. Então, se eu dou poder para os estados, Minas Gerais vai ter a sua ideia, São Paulo vai ter outra ideia, Rio de Janeiro vai ter outra ideia, Amazonas vai ter outra ideia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Goiás, Mato Grosso, não interessa. E aí a gente vai ver, opa, olha essa ideia aqui de Goiânia ficou melhor, vamos copiar eles. Né? Então isso aí a indústria faz, chama benchmarking. É você olhar para o outro e ver, opa, isso aqui tá dando certo, vamos copiar. Agora, se todo mundo faz a mesma coisa, eu não tenho essa possibilidade de testar. Então aí você vê, aí quem está falando isso, explicando isso, por exemplo? Aí chega um idiota e fala, não, é o tio do Zap Zap, fala as coisas, né? Aí você vê a burrice da pessoa. É o brasileiro com QI 83, se chegar a isso. Caraca, velho. Eu tava tentando lembrar aqui de uma parada aqui com... a gente conversou com o vice-governador essa semana, né? Sim. De Minas. Eu até te falei, domingo o vice-governador esteve aqui. E agora no Brasil acabaram com essa guerra fiscal dos estados, né? Sim. Que era algo bom pra caramba, né? Antes, cada estado poderia ter o seu imposto mais competitivo, o seu ICMS, dar desconto pra empresa e trazer empresas pra dentro do estado. Sim. Agora com o novo IVA, como o imposto vai tudo pra União, o estado não consegue fazer mais a guerra fiscal que fazia antes. Sim. E aí o governador falou, cara, aqui em Minas a gente tá super preocupado com isso. Porque era uma ferramenta pra gente trazer empresas pra cá que beneficiava a população, né? Sim. Agora a gente só vai conseguir fazer isso, trazer empresas, melhorando a mão de obra. Vai ser a única ferramenta que a gente vai ter. A empresa... Por que a empresa vai pra Minas Gerais agora? Se é o mesmo preço ela cair em São Paulo. Faz sentido você tirar a sua empresa de São Paulo e vir aqui pra Minas? Nenhum. Se tivesse, talvez, incentivo fiscal, talvez você viria, né? Eu vou pra pagar menos, né? Sim. E agora não tem isso mais. Então, muita empresa vai sair de Minas, a gente vai perder muito emprego aqui, e os caras vão falar assim, agora a gente vai tentar qualificando a mão de obra, porque senão não dá pra fazer. Então, mas aí o cara pode usar o argumento também. Legal, vai sair de Minas, mas aí vai pra outro estado. Vai perder emprego aqui, vai gerar emprego em outro lugar. Mas é pra São Paulo, porra. Sim, mas o que eu tenho que fazer é tornar o Brasil todo atrativo. Então você tem distorções que a gente tem que rever e até acabar, como, por exemplo, a Zona Franca de Manaus, por exemplo, que você tem que pegar produto daqui de São Paulo, mandar pra lá pra não pagar imposto e voltar pra cá. Então isso encarece absurdamente por umas distorções, que eu não gosto muito dessa questão dessa guerra fiscal, assim, totalmente livre, né? Uhum. Que você diminui, aumenta e tal, acho que, né, tem que ter... Como eu falei, é bom de certo aspecto, desde que aquilo não seja uma briga assim, ó, eu diminuo hoje e amanhã eu aumento de novo. Que isso seja definitivo, seja como política pública e seja definitiva, né? Que o cara não mude. Aí os outros tendem a copiar. Aí é bom a liberdade. Mas aí agora eu vou ter que pensar como empresa privada. Legal, eu perdi agora essa vantagem. Uhum. Tem aquela matriz fofa em administração, já viu? Uhum. Matriz fofa lá, que você vê os seus pontos fortes e fracos e tal. Legal, agora eu perdi esse ponto forte. Eu tenho que achar outros pontos fortes para eu trabalhar. É assim que a iniciativa privada pensa. Sim.
O Guilherme Santander mandou aqui. Justiça privada já existe e se chama arbitragem. Seu uso se dá, em grande parte, para solucionar disputas advindas da interpretação de contratos. Procure defender melhor o seu lado. Quantas vezes você já usou isso aí? Eu nunca ouvi falar, Você conhece alguém que já usou isso aí? Você conhece, Albertinho? Você é advogado, você sabe disso aí, hein? Você já ouviu falar alguém que já usou a justiça privada? Justiça privada? Tá? Arbitragem? Não? Então ele tá falando de um negócio tão nichado e ele fala como se estivesse acessível para todas as pessoas. Você já tinha escutado falar disso aí? Tô sabendo agora. Não? Sério? Às vezes um contrato entre as partes não necessariamente precisa o José ter Carlos feito mandou aqui também, ó. juridicamente, entendeu? Então, mas mesmo quando você faz alguma coisa assim, igual você faz contrato, às vezes você faz contrato hoje de PJ, tá? Uma coisa Mas é você entendeu, a teoria... às vezes, não necessariamente precisa passar num jurídico. Sim. Só em caso de problemas. Mas você entende? Tem um contrato entre as partes. Então, mas é que tá, o contrato é normal, o contrato você faz. Eu tô falando você escolher Sim, a não, empresa... eu Você entendi já ouviu isso. falar em empresas de justiça no Brasil? Não. Então a gente tá vendo que não tem e não tá acessível pra ninguém. Então o cara tira essas coisas aí, não sei de onde, mas tudo bem. A gente tem, por exemplo, contratos que eu posso fazer pra PJ. Eu contrato você como PJ, né? Só que aí o que acontece? Depois você manda o cara, termina o contrato com o cara, ele vai lá na justiça, fala que você contratou, não pagou os direitos dele, e ele ganha, mesmo que você tenha o contrato. Então uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática que acontece. Na prática isso não existe. Eu quero fazer um contrato com você e a partir do momento que a gente escolhe, e isso para qualquer coisa, desde que seja um contrato entre duas pessoas, a partir do momento que a gente escolheu uma empresa privada, o Estado não tem mais direito sobre esse assunto. É isso que eu tô falando. Vamos pensar um pouquinho antes de escrever, né, gente? O Eric Zappa mandou aqui. O problema não é o problema. O problema é a revolução. Esquerdista quer revolucionar. Quer revolucionar as coisas, mas só caga tudo. E Estado grande, cidadão pequeno. Que eu sou contra. Ah, cara, eu queria revolucionar assim, velho. Do jeito que tá o Brasil, pode ser que seja melhor, fique melhor, viu? Vai saber. Porque eu vejo que não tá dando certo, assim, sabe, Léo? E aí eu acho Não que... tá dando certo mesmo. Não tá, vou te falar, Mas é que tá. Em Cuba também o pessoal tava pensando assim, não tava dando certo. E ficou pior. Não tá dando certo, não tá dando certo, tal. Vamos mexer ali? Não, Evolução, beleza. velho, Vamos evolução, mexer? vamos. Vamos mexer de outra forma. Vamos mexer de outra forma. Cara. Ou o que a gente já sabe que deu errado, você não precisa fazer de novo. Não, chega, Roberto. O que não tá dando certo, vamos mudar. Não, mas você quer mudar? Você quer mudar pra pior? Você é louco? Vamos Cuba teve lutar. revolução. Não, você é louco? Olha o que aconteceu. Olha aqui, ó, historicamente você sabe. Esse caminho aqui é ruim, esse caminho aqui é ruim. Tem um caminho que eu não conheço, vamos passar nele e vamos se estrepar mais ainda. Mas é só pobre se Esse eu não lascando, sei. velho. É pobre matando Esse pobre. eu não sei como é que é. Não, é pobre matando Mas negócio pobre. de pobre Chega, matando pobre no chega. Brasil tem uma questão cultural muito conversa forte, né? direito. Você vê, eu vejo a garotada hoje ouvindo funk, por exemplo, extremamente relacionado com violência e tal, e os caras cantando e a molecada assim emocionada. Então você vê que aquilo tá mexendo com aquele Você garoto. viu o Oruan que ele fez com a Amanda Bitorazzi, Então, velho? pra mim, só você. Eu não sei se isso aconteceu. Não, Se você não viu os stories? Ele falou assim, manda Jack nela, Eu manda não vi Jack no nela. store dele. Eu vi que Eu publicaram. vi no store Então, dele. Se o cara publicou no store dele pedindo pra uma pessoa ser violentada sexualmente, essa pessoa tem que perder todas as contas. Eu já perdi 3 contas no Twitter por nada. Aham. Né? Aí o cara me faz um negócio desse. Não perde as contas do Twitter, no Instagram. No Instagram. E não vai. Não tá sendo nem processado, pra mim tinha que ser preso, porque não tinha. Manda Jack nela, O juiz, manda Jack o nela, juiz não pô, falou que velho. tinha flagrante perpétua quando era vídeo na internet? Sim. Não teve o juiz lá que Rapaz, o falou cara que... tem 9 milhões de É seguidores, crime velho. continuado. 9 milhões de seguidores, Teve um manda juiz Jack aí nela. que falou que o cara publicou lá um vídeo lá, era flagrante perpétuo, porque o cara falou mal lá do Supremo. Quer dizer que falar mal do Supremo, você vai preso. Agora, você pedir pra uma mulher ser violentada sexualmente, não acontece nada? Não, e sabe o que é o mais Não louco é o disso que aí? você fala, é quem, Ele é, né? o Oruan é filho do Marcinho DP, né? Eu sei. E o moleque, o Oruan não tava aparecendo no vídeo, tava só a Eu vi voz esse dele. vídeo. E tinha um moleque falando. Falando. Sabe quem que é o moleque que tava falando? Que é o filho do cara que É filho torturou... do Elias Maluco lá, né? eu que- sei. Caralho, velho. Mas aí que tá, não acontece Os nada. moleques desde pequeno já estão andando junto O ali, Monark falou uma besteira no podcast e acabaram com a vida dele. Aí você pega e manda violentar sexualmente uma mulher na rede social e não tem mais crime perpétuo, lá flagrante perpétuo, aí não tem mais.
Então Pois é, você vê cara, que não que existe. loucura, não- né? Parece que me dá a impressão de que não existe justiça. Cadê as deputadas Samir Cadê a Bonfim, Batatinha Erika Amaral? Hilton? Cadê a deputada Hilton? Que eu acho muito legal essa deputada Hilton aí, porque ela fala que ela tem orgulho das origens dela, tal, não sei o quê. Ela abandona o sobrenome brasileiro dela, pega um sobrenome americano, de bilionário americano, só tira a fotinha cheia de luz pra pele dela e ficar clara e pinta o cabelo de loiro. Porra, que pessoa é essa que tem orgulho das origens? E aí ninguém fala nada. O Guard brasileiro mandou aqui, convidem o Ciro Gomes. Cara, Ciro eu já Gomes, mandei Ciro Gomes é bom. muita mensagem pro Ciro Gomes, Robertinho também. A Ciro gente Gomes tá não quer mais tentando ser falar político. com a Falou que não quer assessoria. mais. Duvido. Ele falou que não quer mais ser político. Duvido. Não, mas ele não quer ser podcaster. Não quer que seja político, não. Só Ele quer falou que ele não venha se aqui só. candidata mais a nada, mas eu queria conversar muito com o Ciro Gomes. Legal, Ó, também. José Carlos Novaes mandou aqui. Arbitragem é obrigatória para todas as empresas da Bolsa, B3. O quinto andar Tô falando também. cidadão, gente, pelo amor de Deus. Há diversas câmaras de arbitragem no Brasil. Sim. CCBC, FGV. A decisão arbitral não pode Sim. ser rediscutida na justiça. É, isso é verdade. Tô falando cidadão. Eu não chego, Eu fiz um contrato com você. Sim. Eu sou o Adam. Termina a minha pergunta de antes, mas ele quer Estado mínimo e justiça privada sem ser ANCAP? Não quero Estado. Explica isso melhor. Pera aí, até onde eu sei, o anarcocapitalista ele não quer Estado, né? Até onde eu sei. Mas né? era Estado. É, zero Estado. Se você quer Estado mínimo, e eu nem quero Estado mínimo, que eu falei, é medição de eficiência. Se o Estado tá fazendo melhor que a iniciativa privada, deixa o Estado. Se a iniciativa privada faz melhor, deixa a iniciativa privada. É simples assim. É você pegar, é você valorizar o teu dinheiro. Quanto menos eu usar do teu dinheiro, mais dinheiro sobra no teu bolso. Mas isso é tão simples. É tão simples. Eu quero que mais dinheiro sobre no teu bolso. É só isso. Se eu uso menos recursos seus, sobra mais dinheiro pra você. Simples assim. Você vai gastar mais, você vai comprar mais coisas, você vai aquecer o mercado, você vai gerar outras empresas, você vai gerar outros empregos, você vai ter uma concorrência por funcionário, você vai aumentar salário. Isso é um círculo virtuoso. O Fabrício Zampoli mandou aqui, lê meu superchat. O Gustavo trouxe a tropa dele em peso. Trouxe, Nunca eu vi percebi. tanta gente num chat só. E é só usar um pouco do cérebro que dá pra entender o que o Léo fala. É óbvio. É, a tropa do Léo aí mandar, né? É óbvio. É a tropa do Mas é Léo legal, também. gostei que o Na Gustavo verdade, tem eu bastante acho que seguidor. todo mundo entende os dois. Só que tem uns que não concordam. É que a diferença é o seguinte, que eu Aí não o cara quero quer matar as ficar pessoas pra batendo, conseguir o que eu quero. É só isso, eu não vou matar ninguém. pra Aqui, conseguir o ó. que eu quero. Aí o Sodan mandou aqui, quero pra ler aqui, ó. Léo, no mundo ANCAP, como vamos impedir o trabalho escravo e a superexploração? Você lembra que o Jeff Bezos fazia as pessoas trabalharem em condições terríveis? Sim. Quem vai impedi-lo? Escreve direito. Escrevi direito? Ela perguntou, escrevi direito? Boa, Escreveu. gostei. Cara, é verdade isso aí que o Jeff Bezos mandava o pessoal trabalhar de fralda? Cara, é não possível, sei, não velho. sei. Pô, não desacredito, mas não O sei. Rafael Machado teve aqui e ele falou com a gente e falou, cara, os caras da Amazon estavam trabalhando de Então, fraldão, né? Mas que o Jeff Bezos manda fazer isso? Óbvio que não. É óbvio que não. Não, ele falou que a Amazon, né? Mas ele é Que a autoridade Amazon manda da- fazer isso? É lógico que não. É evidente. Até quem sabe nada de empresa, Não, eu não achei nada na numa internet multinacional Mas pode daquele ser que tamanho... alguém tenha uma exigência que ela se Não. sinta na necessidade disso. Agora o cara vier falar assim, ó, é por produtividade. Sim. Se você produzir 10 horas constantes sem parar, eu vou te dar $20 a mais. E o cara vir falar assim, porra, eu preciso de $20, vai lá e põe uma fralda e fica o dia inteiro ali se sacrificando. Sim. É possível. Aí eu acredito 100%. Mas, meu, isso não é novidade. Mas não parte Cara, não de uma faz sentido na ordem minha direta, cabeça. não. Ó, precisa trabalhar de fralda que você não pode sair pra mijar. Não, isso O não Steve existe. Jobs era um Não cara... existe. Eu admiro muito a inteligência dele, a criatividade dele. Tá? Mas ele era completamente maluco. Aham. Steve Jobs era completamente maluco. E ele pressionava demais os funcionários dele, o pessoal da Macintosh na época, a ponto de gente querer bater nele, funcionário ir pra cima dele, pra dar porrada nele, de tanto que ele pressionou. E ele tinha uma camisa que ficou famosa do grupo mais forte dele, da Power Macintosh, que era uma camisa escrito 90 atrás. Que eram as pessoas que trabalhavam 90 horas por semana. Caraca. Tá? A gente trabalha 40, né? 40 horas 44. semanais. Os caras trabalham... 44. Os caras trabalhavam 90 horas, Nossa. 90 horas semanais. E o pessoal se orgulhava disso.
Entendeu? Então isso sempre aconteceu. O capitalismo vai... Mas é um estímulo, eu não falava É um estímulo. Assim, às vezes eu falo, se você não trabalhar, eu te mando embora. Então, Mas eu não tinha assim... Você tem que trabalhar, que senão você vai ser... Mas no existe capitalismo isso, você tem a no escolha, capitalismo, tá? não Às vezes o cara é jovem, fala, eu consigo trabalhar 90 horas por semana e eu vou ganhar, sei lá, $10 mil por mês. Ele aceita. Eu vou fazer. Tá? Ele aceita. O capitalismo tem essa vantagem de você ter o direito de aceitar ou não. Que você não tem no socialismo. Então isso acontece, é uma coisa que eu já discuti com os anarcocapitalistas, falando aí da pergunta do rapaz. Como é que é o nome dele? Gostei, a pergunta dele foi boa. Como é que apareceu o nome? Eu sou Adão. Eu sou Adão. Né? E eu Adão. Eu já discuti isso com anarcocapitalistas, que eles são a favor de total liberdade. Né, que eu já não sou tão a favor assim. Então, inclusive, da liberdade, por exemplo, se você quiser, a gente fazer um contrato, você tá ferrado na vida. Eu te pago, por exemplo, R$1 milhão e você vira o meu escravo pro resto da vida. Sim. Eles são a favor disso, eu não sou a favor. E nem precisa ser 1 milhão. Sim, às vezes pode ser menos. Eu vou te dar um prato de comida todo dia. Sim, você vai ser meu escravo. Você vai ser meu escravo, por exemplo. Beleza, eu vou comer. Isso. Eu, por exemplo, não sou a favor disso. Você pode pegar uma pessoa com um distúrbio mental, uma pessoa passando por uma depressão, e a pessoa entrar numa situação dessa que depois ela queira sair. Né? Então eu não sou a favor disso. Então como que o ANCAP resolve? Eu não sei, porque eu não sou ANCAP, eu não sou a favor disso. Eu não sou a favor deste direito da pessoa... É que assim, cara, eles falam, né? O ANCAP, ele fala assim, e até certo ponto eu concordo com eles. Ele fala, eu não posso tirar o direito da pessoa ser burra e se ferrar. Se a pessoa é burra e quer se ferrar, é direito dela. Só que o problema é que quando você faz isso, e a gente tem exemplos disso, isso aconteceu na década de 20, por exemplo, 20, 30, 40 nos Estados Unidos, por causa, depois até isso foi fortalecido por causa da guerra, as mulheres tinham seus maridos indo pra guerra, não voltava com trauma, morria, e você teve uma liberação muito grande de drogas para indústrias farmacêuticas. Então a indústria farmacêutica vendia cocaína na farmácia. Não era cocaína, mas era a cocaína. Um tá? estimulante brabo ali. Isso, então era meio que tudo liberado para a indústria farmacêutica. E isso gerou um problema social enorme para os Estados Unidos. Tanto que é bem controlado hoje. Entendeu? Então eu acho que os problemas sociais, e aí o cara que ouviu falar vai achar agora que eu sou socialista, mas eu acho que a gente tem que olhar também o mundo como sociedade e falar, pô... eu vou tirar a liberdade da pessoa usar crack. Você fala, tudo bem, você quer dar liberdade, mas isso gera um problema social muito grande. Então eu acho que a gente precisa também ter um meio termo para as coisas. Que a gente fala vertente filosófica, né? É tese, antítese, você tem uma tese, né? Aí porque a tese, sei lá, pode ser de esquerda, de direita, qualquer coisa. Aí vai vir uma antítese. Isso tá acontecendo muito... O que é o Red Pill? O Red Pill é a antítese do feminismo. E porque fala, os Red Pill são extremistas, porque o feminismo foi absurdamente extremista. Então, quanto mais extrema é a tese, mais extrema é a antítese. O que a gente faz? A gente pega tudo e faz uma síntese. É o caminho do meio. É assim que funciona, assim que se evolui. O professor Ciência mandou aqui. Se a Dinamarca, Suécia, Finlândia... etc., são socialistas. Não são. E na Dinamarca, Suécia, Finlândia tem o maior IDH, então o socialismo é melhor? Não são socialistas. Eles cresceram, eles têm uma vertente socialista hoje. É aquela história que fala, né? Tempos bons criam homens fracos. Verdade. Tá? Esses países cresceram. Vamos pegar o caso da Noruega, que eu conheço mais. A Noruega tem mais ou menos 5 milhões de habitantes. É menos que a metade da população da cidade, não tô falando do estado, da cidade de São Paulo. Todo o país Noruega tem menos gente que a metade da população da cidade de São Paulo. E os caras têm petróleo a dar com pau. Se fosse um país 100% capitalista, o que os caras faziam? Vamos arrendar esse petróleo para uma empresa, vocês podem explorar quanto que vocês quiserem e vocês vão pagar os royalties aqui pros cidadãos. Tendo só 5 milhões de pessoas, dava para todo cidadão norueguês viver a vida toda sem trabalhar. Se fosse 100% capitalista, dava para todo cidadão norueguês viver a vida toda sem trabalhar, tá? Só que esses países nórdicos, eles cresceram, por quê? Por um ideal cristão protestante.
Aí o pessoal fala, não, lá os caras rejeitam, muitos rejeitam o cristianismo, a igreja, rejeita hoje. Mas pega a bandeira de todos esses países, pega a bandeira da Noruega, da Suécia, Dinamarca, Finlândia, é a mesma bandeira, só muda as cores. É uma cruz. Eles cresceram pelo cristianismo, cresceram por valores protestantes, cresceram com valores de liberdade, e aí cresceram, você criou países muito bons, e aí você cria uma juventude fraca. Que é o que está moldando essa vertente mais socialista que tem hoje. Mesmo assim, os países nórdicos, eles estão nos primeiros também, lá em cima, na lista de liberdade econômica. Eles têm um viés socialista, mas não são socialistas. O Roberto Batista mandou aqui. Léo, fale sobre o Pacto Federativo. Exemplo, qual incentivo o Maranhão tem para crescer? Nenhum. Já que recebe recursos vindo de estados que produzem mais. Não, o Pacto Federativo é uma excrescência absurda, né? Porque, eu acho que, se eu não me engano, São Paulo ele recebe, assim, uma coisa de 10% do que manda pra União. 5%, né? O negócio é absurdo, né, cara? Entendeu? É uma coisa ridícula. E o Brasil tem isso, tem uma cultura que é absurdamente estúpida. Então ele pega assim, vamos analisar as escolas. Quais são as escolas que estão piores? São essas. Então, se essas escolas são piores, eu mando mais dinheiro para essas escolas. Então, eu sou diretor de uma escola, qual é a vantagem para mim? Deixar todos os meus alunos burros. Porque quanto mais burros são meus alunos, mais dinheiro eu ganho. Você não tem incentivo positivo. Incentivo aqui no Brasil é negativo para tudo. Você premia o demérito da pessoa. Você tem bolsa para criminoso, você tem bolsa para mãe solteira que tem 30 filhos. Então, pra que eu vou construir uma família? Gente, isso tem 200 estudos sobre isso, tá? Eu falo assim, criança, eu vi uma vez uma mulher, uma moça, eu nem sei o nome dela, e ela falou isso, eu achei muito legal. É uma comentarista, não é comentarista que fala, mas tudo bem, uma pessoa da Rádio Transamérica, tá? E ela falou assim, gente, filho é pra ser criado por duas pessoas. Eu não quero saber se é um pai e uma mãe, se são dois pais, se são duas mães, não me importa. Se é uma mãe e a avó, mas filho, não dá pra se criar, lógico que dá, mas assim, é pra se criar em duas pessoas, tá? Não é pra você criar sozinho. E você tem um monte de estudos que mostra que crianças que crescem, por exemplo, sem um pai, essa criança tem não sei quantos por cento mais de chance de ir mal na escola, não sei quantos por cento mais de chance de ir pra criminalidade, você entendeu? Então você cria, inclusive, incentivos que destroem a coesão familiar. E aí você acaba destruindo o quê? O produto que a gente tem melhor para a sociedade, que são os jovens. Eu dependo dos jovens para ter uma boa sociedade. Você vê os jovens hoje, qualquer vídeo, vai em qualquer escola pública do Brasil inteiro. Você pergunta pro cara qual que é a fórmula da água, quanto que é 3 ao cubo, o cara não sabe. Quem descobriu o Brasil, o cara não sabe. Entendeu? O cara não sabe absolutamente nada. E o cara cantando músicas de baixíssima qualidade, ele não tem capacidade. Aí você fala, pô, eu não conheço nenhuma pessoa que seja um cientista, uma pessoa de alta intelectualidade, que ouve funk. Então, eu imagino que exista uma relação entre inteligência, estudo e gosto musical. E tipo de música que você escute. Eu gostaria de ver um estudo sobre isso, mas eu tenho certeza que existe essa relação. Mas você tem hoje um tipo de cultura, um tipo de música que está denigrindo muito a sociedade e incentivos extremamente negativos. O Pacto Federativo, esse cara, qual é o nome desse cara aí? Esse cara é um gênio de falar isso aí, ele tá certíssimo. Vou pegar aqui, deixa eu tem que falar o nome das pessoas aí, pô. O cara vem aqui, manda superchat. Falei aí no nem começo, quer cara. Que você lê o superchat, quer que você lê o nome dele. Mas eu falei o nome dele, gente. Falou? Lê o nome dele. Então ele tá certíssimo. Roberto, não sei o quê. Quanto mais produz, menos você recebe. Então parece que é melhor você produzir menos, deixar o teu estado afundar, pra você receber mais dinheiro. Só que o problema é isso como um todo vai ser ruim pro país. Boa. É porque eu tô indo aleatório aqui, os supers aqui. Não, mas eu não entendo porque você faz isso. Nem que entendi. Eu volto. Vai lá lendo em ordem. Tá, 1, 2, 3, valeu João, valeu Maria, valeu. Aí isso aqui é interessante, vamos ler. Valeu. A América Latina toda é cristã. Por que não enriqueceu como os países nórdicos, então? Quem é esse? Quem é esse? Esse é o Fabrício Zampoli. Fabrício Zampoli. Inteligentíssima a sua pergunta. Agora parece que os seguidores do Gustavo foram embora. Agora tá vindo só pergunta inteligente. Obrigado. Tá? Por quê? Primeiro, o que é cristianismo? Você tem o cristianismo católico e tem o cristianismo cristão. Eu falei outro dia no Twitter, até para as pessoas estudarem isso, tá? A Inglaterra, por exemplo. A Inglaterra é um país rico, né?
abusou de todo mundo. No mundo, o marido da minha prima é inglês. Eu mostrei um meme pra ele, eles ficam putos quando vocês usam a Inglaterra. Se você falar, por exemplo, já vou ensinar vocês a deixar inglês puto. Quando vocês forem pra Inglaterra, vocês deixar inglês nervoso. Você não pode falar que eles são ruins no futebol, que eles ficam bravíssimos. Falei que o meu sobrinho, o filho dele, falou, meu, teu filho joga igual inglês, tal. Ficou puto, que o moleque era pequenininho e tal. Pergunta pra eles assim, fala assim, meu, por que o chá de vocês é tão ruim? Meu, caraca, capaz de você tomar um tiro lá. Igual falando do pão de queijo de Minas. Os caras ficam bravos. E se perguntar que eles dirigem também do lado errado, né? Aí eu falei pro pessoal assim, estuda a história da Rainha Elizabeth I, que não é a mãe da Elizabeth II, tá? A Elizabeth II é agora, a Elizabeth I é do século XVI, 1500 e alguma coisa, né? A história é fenomenal, né? Quem foi rainha da Inglaterra foi a irmã da Elizabeth, que era a Maria, se eu não me engano. O rei tinha a Maria, a filha dele que era Maria, que ele teve com uma mãe, uma mulher espanhola. Certo. E a Elizabeth era filha da Ana Bolena, que era inglesa. Então ele tinha duas filhas, uma católica e a outra protestante. As duas são cristãs. As duas são cristãs. Só que uma é católica e outra é protestante. O catolicismo, ele tem essa relação com a pobreza, sabe? O negócio da pobreza. E o protestantismo, não. Ele quer que você prospere, porque quanto mais você prosperar, não é essas teologias da prosperidade aí que eu também sou contra, mas quanto mais você prosperar, mais eu posso ajudar as outras pessoas. Eu sendo pobre, miserável, eu não posso ajudar quase ninguém. Quanto mais recursos eu tenho, mais eu posso ajudar as pessoas. Então a gente vê, aliás, é um dos motivos que se diz que a Espanha tá como tá, Portugal tá como tá e a Itália tá como tá. Porque são países europeus católicos. A Itália, até pela posição dela, parece um país muito rico. Então, aí você vê os países protestantes, como a Inglaterra, a Alemanha, por exemplo, países nórdicos, eles muito mais ricos. Então tem esse fala assim, é cristão, mas tem cristão e cristão. Você tem o cristão católico, assim, cristianismo é cristianismo, né? Ele tem que ser bom. Né? Eu concordo com Jesus Cristo, mas eu enxergo já há um bom tempo, o catolicismo ele foi muito relacionado com a política. Vide a história dos Borgias, né? A história que tive, as histórias na Itália e tal. Então a política se envolveu muito com o catolicismo. Então algumas pessoas se tornaram papa, não por ser um grande líder religioso, mas por ser de família extremamente rica. Entendeu? Então, e pra mim, até hoje, o catolicismo, ele tá contaminado. O catolicismo, você tem alguns padres aí que eu vejo que os caras são heróis, que os caras são resistência dentro da Igreja Católica. Uhum. Mas quando você vê o próprio Papa, que não tinha que se meter nisso, falando, não, a Dilma é uma mulher honesta. Esse Papa é um bandido pra mim. Ele é um bandido. Caralho. Esse Papa argentino, pra mim, é um bandido. Ele não é cristão. Você não é católico não, né, Léo? Não sou. Tá? Mas esse Papa pra mim não é cristão. Se você fosse excomungar. E eu vou mandar um abraço pro padre José Eduardo, então. Ele é antigão aí, defensor da Igreja Católica. Tradicional. Pra mim, como instituição... Mas ele não é contra o Papa. Eu não estou falando dos católicos, tá? Eu não estou falando dos católicos. O católico, o cara que é católico de verdade e tal, ele tá certíssimo. Sim. Ele segue a Bíblia e tal. Eu tô falando como instituição, pra mim, a Igreja Católica, já falei isso várias vezes, a Igreja Católica ela está corrompida. Ela precisa ser tomada de volta pelos verdadeiros católicos. Tá? O protestantismo, você também tem alguns lugares que tem problemas, mas você, via de regra, você vê os países cristãos protestantes melhores do que os cristãos católicos. É isso que a gente vê. Excelente pergunta, muito obrigado. Você já foi pra Cuba, Léo? Não, tenho muita vontade. Cuba, geologicamente, geograficamente, é um país maravilhoso. Se me botasse presidente de Cuba, em 4 anos eu faço ali, são um dos países mais ricos do mundo. Porque só o potencial de turismo que Cuba tem... E a posição onde ela tá, né? Colada nos Estados Unidos, né? Era pra ser um dos países mais ricos do mundo, porque Cuba é maravilhosa. Léo, é um lugar maravilhoso. Eu não gosto de discutir isso com você, não, mas você não pode falar isso, não, mano. O quê? 4 anos eu ponho em Cuba um dos países mais ricos. Acho que faz em 7 meses. Cara, o potencial pra Cuba ser rico é enorme. Ele cara, falou enorme, que, Léo, não espalhe desinformação. Vamos lá, qual é a Cuba acabou com o analfabetismo em plena pandemia. Não, Cuba acabou com o analfabetismo e, em plena pandemia, produziu 5 vacinas
sozinha. Verdade. Isso com o embargo dos Estados Unidos. Isso. O que você acha disso Não, aí? conta pra A ele. foto dele tá com chapéu de alumínio na cabeça? O cara que Não, falou isso? conta pra é ele o que o cabelinho o Brasil também acabou com o analfabetismo já tem um tempo. Você pode pegar os números lá, que aqui a gente não tem analfabeto. Não tem analfabeto. mais. Não tem mais, acabou já tem um tempo mesmo. Tem uma frase de Fidel Castro, que eu não sei se eu falei aqui, não lembro onde eu falei, que os caras questionaram o Fidel Castro, porque eles falam essa falácia... Meu, não acredita em mim, tá? Isso que eu acho curioso, o cara com chapéu de alumínio que acredita que a Terra é plana tá falando que os outros passam a desinformação. Tem um documentário na Netflix que chama Cameraman. Assiste. Tá? Assiste esse documentário. Esse documentário é um cameraman que ele vai durante, se eu não me engano... Nunca assistiram esse documentário? Acho que eu já vi. Ele É tá, muito ele tá bom. em Cuba, não é? Ele Isso. tá filmando. Ele vai durante 40 anos pra Cuba. A cada 10 anos ele vai. E ele filma lá. E ele fala, por exemplo, com crianças, tá? Vê as crianças ali no início da Revolução, quando ela ainda tinha influência pré-revolução, vê as crianças como elas eram 40 anos atrás, vê o linguajar, a forma como elas falam e vê hoje. Tá? A diferença. Você vê Acabou como com o vocabulário. caiu. Não tem vocabulário mais. Tá parecendo os brasileiros. Aham. Não, tá melhor. Tá bem melhor que os brasileiros. Mas caiu absurdamente o nível cultural. Tá? O nível educacional foi diminuído absurdamente. Mas beleza, agora é legal. Todo mundo lá tá na escola, todo mundo se forma. Pra quê? Você vai trabalhar onde? Você não tem livre iniciativa e tal. Então isso foi questionado a Fidel Castro. Falou, meu, aqui vocês têm, fala que todo mundo estuda e tal, mas você tem as suas médicas aí, as mulheres formadas em medicina, trabalhando de prostituta. Ele fala, porque aqui o nível educacional é tão bom que até as nossas prostitutas têm faculdade. Esse cara é um gênio. Que beleza, Esse cara é um que gênio. beleza, hein? Ele é um gênio. Fidel Castro é um gênio. Ele respondeu. Isso é notório. Entendeu? Você vê, cara, hoje, cara, pô, vai lá hoje, pelo amor de Deus. Você vai, pega qualquer cubano, traz um cubano aqui. O cara vai no hospital. Você já viu a injeção que ele toma quando ele tem que tomar uma injeção, um cubano? Não tem seringa descartável. É raro o lugar que tem seringa descartável. véio. Sério? Lá? É uma seringa, cara, que parece do jogo BioShock. Já viu o BioShock? Sei, tô ligado. Tá, de metal ali. Não, ela é assim, ela é de vidro, ela não é de plástico, ela é de vidro. A seringa, como é que chama? A agulha. Cara, de uma bitola, de uma grossura. Aí você fala, não, porque ela... Dura mais, ué. Oi? É pra durar mais tempo sem mesmo. dúvida. É. E isso, cara, ajuda pra caramba na cura. Porque se eu chego lá doente, o cara vai me dar uma injeção com essa agulha, eu falo, tô bom. Eu já levanto na hora e rapo fora. Entendeu? Na hora eu vou indo embora. Sério isso, cara? Era uma dorzinha, já passou essa dorzinha. Os caras lavam luva descartável em Cuba. Aí o cretino, o cara tá parecendo aquele a Jarrumba lá, a Jubanja lá, esqueci o nome do cara, que é um cara que tem um vídeo famoso dele discutindo com o Agnaldo Timóteo, falando que Cuba é maravilhoso. Os caras acreditam numa idiotice, cara. Se Cuba é tão maravilhoso, por que as pessoas fogem de lá? Sim. É maravilhoso, as pessoas é tão bom que eu tô cansado de me divertir tanto. Entendeu? Eu vou embora, eu vou fugir. E foge das maneiras mais inusitadas Mais absurdas. possíveis, né? Isso, pelo amor Os de Deus. caras pegam caminhão, põe bote no pneu e foge com um caminhão no meio do mar. Você prefere morar no paraíso de Cuba ou enfrentar o tubarão pra tentar chegar na Flórida? O cara prefere o Os tubarão. caras colocou uma caçamba no mar e entrou dentro da caçamba e tentou atravessar. Então, realmente, as crianças estão na escola e tal, mas o nível escolar é baixíssimo. Se eu não me engano, tem uma festa lá em que eles pegam, enchem um barco com flores e aí eles remam e chega lá, vê Cuba longe, fala, viva Cuba, e joga flor. E aí rema, mas... E vem em Cuba muito distante, jogam flores pro santo. E aí rema, até não ver Cuba, fala, não vê mais Cuba, Miami! A Angel mandou aqui, o cara consegue perder um debate sozinho. Argumento zero. Ofensa sem, argumento zero. Fabrício Rocha. Mais um gênio. Gustavo ganhou o debate 2 vezes. Na presença e depois quando deixou o Léo sozinho falando. Ofensa sem, argumento zero. Brasileiro QI 83. Fabrício Zampoli. Esse cara não sabe, mas a tributação de qualquer país da União Europeia é proporcionalmente maior que a de qualquer país da América Latina.
Vide Não qualquer fonte do burro, Google. igual uma porta pra falar isso, tá? O Brasil, você tem uma tributação... Inclusive, a gente vai ter o maior IVA do mundo. Quer dizer, a gente vai ter o maior IVA do mundo, mas a tributação da Europa é maior do que o maior do mundo. Gênio. Esse cara é um gênio. Dá um troféu pra ele, né? Mas eu acho que o que é alto na Europa é o imposto de renda, né? Sim, mas é Esse que é tá. muito alto, mas se você pegar a carga tributária completa da região, Sim. a nossa é muito maior. Mas vamos lá. Na Inglaterra, por exemplo, que é um lugar que até jogador de futebol às vezes não quer ir por causa do imposto. Aham. Tá? Altíssimo, realmente. Mas, por exemplo, minha tia lá que mora na Inglaterra, tá bem velhinha agora, tá até nas últimas e tal, o médico vai lá e vai tratar ela em casa. Um médico de alta qualidade, trata ela na casa dela, entendeu? Então o cara tem tudo. Você paga um imposto Segurança. altíssimo. Você não vê um assalto lá. Sabe o que você vê lá? Maluco. Maluco você vê bastante. Então, uma vez eu tava andando com a câmera lá na Inglaterra, uma velhinha começou a gritar comigo que a minha câmera era coisa do diabo, que eu não podia usar aquilo e tal. Então você vê muito maluco. Mas crime até tá piorando Existe, bastante por causa da invasão islâmica. Não é com uma comparação. Não compara com o Brasil. Mas tudo bem, você tem um imposto altíssimo, tá? Mas você tem um retorno alto também. E os ingleses reclamam pra caramba, tá? Porque lá o Estado tem que aqui não faz. Por exemplo, você chega um político aqui, você tá na merda o teu Estado, tá na merda o teu país, o político não aparece. Lá não, os caras cobram, você tá com problema de criminalidade, o chefe do departamento de polícia, ele tem que falar pra população. Então o inglês ele cobra, ele paga imposto alto, ele cobra e ele tem retorno. Aqui eu pago imposto alto pra caramba, eu não tenho retorno nenhum. Ele tá feliz de pagar imposto, é isso? Ele tá achando baixo o imposto no Brasil. Você vê, ó os fãs. Como que você vê uma carga tributária justa aqui no Brasil, Léo? O que você imagina? Zero. Não, aqui no Brasil é zero, porque eu não tenho retorno nenhum, Não, né? sim, mas como você acha que deveria funcionar a carga tributária? Né? Hoje a gente está tributando muito o consumo, né? Ou seja, o pobre paga muito mais, né? O imposto de renda favorece muito o rico, porque ele vai lá e coloca a grana na empresa, tudo ali, né? Coloca prejuízo, uma hora ele paga. abate. Mas eu vejo que a carga tributária do Brasil hoje, ela pune muito mais o pobre do que o rico. Né? Como você acha que deveria ser o certo? Então, é que tá. Ou algo proporcional da grana que o cara tem? Eu nem sou contra o imposto em cima de produtos e nem sou contra o imposto em cima de renda. Eu acho que no Brasil tinha que diminuir tudo absurdamente, porque a gente não tem quase retorno nenhum, mas tem alguns impostos que me incomodam demais, que é o imposto pela inatividade, que eu brinco. Eu acho que o imposto ele tem que estar em cima da atividade, tá? Se você tem uma atividade, você paga o imposto, você contribui para um governo que ele deve te dar retorno, que não é o que acontece no Brasil. Então vamos supor, eu quero comprar um produto, eu vou pagar imposto. Se eu não tenho dinheiro, eu não compro aquele produto, tá? Eu quero comprar, estou trabalhando e recebendo um dinheiro, tenho uma fonte de renda. Então se eu estou trabalhando e recebendo dinheiro, eu pago imposto, tá? Tudo bem. Acho que tem uma certa lógica nisso. O que me incomoda? Por exemplo, eu entrei em coma. Escutei mais uma mensagem aí de socialista tão estúpida que eu entrei em coma. Tá? Entrei em coma, tá? Fiquei 10 anos em coma. Aí tô lá, 10 anos em coma, tal, não sei o quê. Ainda bem que tinha meu plano de saúde, senão eu ia morrer. Tinha meu plano de saúde lá, não sei o quê. Aí minha família fechou minha casa. Aí minha casa tá fechada, ficou fechada. Meu carro lá na garagem. Eu não gastei um centavo de água, de luz, de telefone, nada. Gastei nada. Aí daqui 10 anos eu acordei do coma. Daqui 10 anos eu acordei, eu não tenho mais minha casa, meu carro, porque meu IPTU já passou o valor da casa, com multa, juros, não sei o que. O meu IPTU o que eu devo de IPTU já é mais que a casa, o que eu devo de PVA é mais que o carro. Aí eu não fiz nada, o governo não fez nada por mim e eu perdi minha casa e meu carro. Então eu estou gerando imposto, eu estou gerando dívida com o governo dormindo. Eu tô dormindo e gerando dívida com o governo. Entendeu? Então isso eu acho muito absurdo. Eu estou extremamente contra o IPTU, que o IPTU ainda era no passado uma coisa, razoavelmente justa, que era um valor relativamente baixo. Hoje IPTU, quase todas as cidades que eu conheço, né? Ele é um aluguel. Ele é um aluguel. Você paga aluguel da sua própria casa. E PVA também, tá? Tá uma coisa absurda. Tá? E eu não tô fazendo transação nenhuma, não tô fazendo nada, não necessariamente eu tenho renda, eu tenho dinheiro e tô gerando dívida. Então quando você gera dívida pela ação, gera dívida de imposto pela ação, eu tô trabalhando e tô ganhando dinheiro, beleza, você tem opção. Porque eu falo, você não tem opção aqui no Brasil nem de ter, sei lá, uma depressão.
Tive uma depressão, eu tenho que ficar um ano sem trabalhar. Você não pode, você não tem o direito a ter uma depressão. Porque se eu ficar um ano sem fazer nada, eu tô gerando dívida. Sim. Você entendeu? Então eu acho que o imposto tem que ser pela ação. Aí, claro que a gente pode... Aí o cara fala, mas aí você favorece o cara que tem 10 imóveis. Eu não favoreço. Porque o cara vai ficar com esses 10 imóveis morando nos 10 imóveis. Se ele tem 10, geralmente ele mora em 1 e aluga em 9. Se não tem o IPTU, quem paga o IPTU é você que tá alugando o imóvel. Vai sair mais barato pra você. Então o brasileiro não enxerga muito isso. Então isso me incomoda muito, você gerar dívida dormindo. Isso me incomoda demais. Isso pra mim tem que acabar. Tem que ser uma ação pra eu gerar uma dívida com o governo. Então eu fui lá e comprei uma coisa. Então já tô pagando imposto ali. Se eu não tenho dinheiro pra pagar o imposto, eu não compro. Tá? Eu tô trabalhando. Então no que eu trabalhei, foi cobrado o imposto ali no meu salário. Tá? Continuaria sendo injusto no Brasil? Continuaria, porque a gente não tem retorno. Tá? Mas do jeito que é, eu gerando dívida com o governo estando em coma, isso pra mim é um absurdo. E esse imposto acaba de alguma forma atrapalhando a vida de brasileiros no sentido de você poder ter coisas melhores que vai trazer um benefício depois pra você, pra quem tá ao seu redor e pro Estado também. Encarece tudo. Você vê aluguel, você vai alugar casa nos Estados Unidos, é baratíssimo. Vários lugares você vai alugar lá a casa, é baratíssimo. Lógico, depende do lugar que você vai, né? Agora, você vai da Califórnia, por exemplo, você tá ferrado. O carro, você pode comprar um carro melhor, se tiver uma taxação menor, né? Que vai ser um carro mais seguro, que vai dar segurança pra quem tá próximo de você, tudo mais. E isso movimenta a economia de um jeito, isso que o pessoal não entende, que eu vou gerar mais emprego e tal. Por exemplo, teve uma época que eu andava de moto e tal, não sei o quê, e queria comprar uma Harley Davidson. Puta, perdi um negócio, meu cara tava vendendo baratíssimo e depois valorizou pra caramba. Eu ia comprar na época 21 mil, faz muito tempo isso, 21 mil reais. Assim, um pouquinho depois tava valendo 30, a mesma Harley, entendeu? Aí eu até liguei que eu achei estranho o preço que tava vendendo, 13 mil quilômetros tava a Harley. Aí eu liguei lá pra uma mulher atendeu, falou, essa Harley é isso mesmo, tal, não sei o quê. Aí tinha, acho que, sei lá, 2 anos. Falei assim, ela só tem essa quilometragem? Ela é, porque meu marido comprou, e aí eu engravidei, e aí a gente não andava mais... E aí, quando meu filho nasceu, tal, começou a crescer, a gente ia andar, engravidei de novo, então ficou 3 anos parado, né, essa moto aí. Mas tá, por que eu não comprei, um dos motivos de eu não comprei essa, eu ia comprar pra assim, de final de semana, andar em algum lugar, tá? Eu falei, eu vou comprar uma moto pra andar só de final de semana e vou ficar pagando um puta valor de PVA por causa disso, não vou comprar. Entendeu? Se eu tivesse comprado, eu compro essa moto, eu tô gastando combustível, eu tô viajando mais e gastando em outros lugares, eu tô levando ela no mecânico, equipamento, eu tô comprando você vai viver caindo da moto, você vai ter que ir na farmácia. Farmácia direto, que você vai cair volta e meia, você vai gastar com remédio, entendeu? Então você trava a economia, tá? Por causa disso. Né? Você podia ter mais bens, por exemplo, eu deixei de ter, eu tinha meu carro, queria ter o carro e uma moto e deixei de ter por causa do imposto. E um monte de gente deixou de ganhar dinheiro por causa disso. Eu tenho uma moto, eu queria ter um carro. Mas eu penso, vou pagar 2 impostos, eu fico só na moto. Entendeu? Sim. E aí você diminui a sua qualidade de vida, uma hora você quer sair com a tua mulher, teus filhos, como é que vai sair todo mundo de moto? Não dá, você entendeu? Então esse tipo de imposto, ele atrapalha. Eu assumo um risco maior, porque você entende de risco, de me machucar, o carro não é mais barato, tem menos segurança também, é o risco do Estado. O Estado te põe em risco. Sim. É porque ele sabe que ele não vai pagar também. Exatamente. Camila Brognara, sou mais à esquerda e concordo com o Léo. O melhor é a terceira via, porque os dois lados têm boas e más ideias. Polarizar é andar de lado. Qual que é o nome? Caraca. Falei Camila isso. Brognara. Falei tese, antítese e síntese, o que eu falei. Rapaz, o que já deu errado, a gente já sabe. Você não tem que querer fazer isso de novo aqui, não. Sim. Não deu certo em lugar nenhum. O nosso tá ruim? Pra caralho. Tem que trocar, sem dúvida. Mas não vai trocar por um que a gente já sabe que é ruim? Você vê? Falei, acabou. Valeu, moça. Tá diminuindo o fã dos Gustavos, tá ficando melhor as perguntas. Fabrício Zampoli mandou aqui também. Levou uma chadada, ficou louco. Valeu, João Fabrício. Favorito, palmas pra esquerda. Fizeram seu trabalho nas escolas e universidades certinho. Parabéns, verdade. Olha Fez o tanto de idiota no chat. Olha o tanto de imbecil, verdade. Ele tem toda a razão. Né, Discord, todo mundo que manda superchat. O Brasil tá na merda por quê? Você acha que isso é mundial, Léo? Assim, o trabalho da esquerda nas universidades? É uma tendência mundial. A maioria das universidades, você vê no mundo, no Brasil tá muito forte, era muito mais forte nas universidades públicas, tá se fortalecendo muito nas universidades particulares,
E aí e tá caindo o número de pessoas nas universidades particulares, porque as pessoas vão na universidade particular, se formam e não conseguem emprego. Porque tá ruim em todo lugar. O nível da educação tá ruim. Que hora que é o próximo com o Denis? É agora. Às 8. Lembrar a galera que tá aí no chat aí, que é do Gustavo. O Denis que vai vir aqui agora, Léo, ele foi na Universidade Federal ele foi o melhor aluno de marxismo dentro da Universidade Federal. O melhor. E a professora virou pra ele e falou assim: você que vai dar continuidade no meu trabalho. Nossa. Porque você é muito bom em marxismo, assim, sabe? Sabe tudo mesmo. Ele era um cara pra vir trocar ideia aqui com o Gustavo. Ele sabe legal. tudo mesmo. E vai vir aí o Daqui Denis uma hora, Xavier, né? Um dos maiores liberais do país. Daqui uma hora. Aí que tá, o cara estudou tão bem que entendeu. E viu que não presta. Então fiquem ligados aí. Mas o que eu acho legal é o seguinte, o socialismo entra, todo lugar que o socialismo entra na Venezuela, acaba com a Venezuela, ah não, mas não é socialista. Aí entra na Coreia do Norte, acaba com a Coreia do Norte, ah não é socialista. Aí entra na Alemanha Oriental, acaba com a Alemanha Oriental não acabou, né? Mesmo assim caiu, mas quando quebrou cara, o ouro, correu pra um lado só. Né? A hora que o Gustavo Machado falou que a Coreia do Norte não é socialista, velho, eu fiquei bugado, bicho. Não, te juro. Eu vou conversar com a galera agora. Eu vou ter que perguntar pro Jones, pro Caio. Nunca é. Mano, como mas assim? Isso aí tem que falar agora que o Gustavo estiver aqui, depois que esse Alnando vai falar. Não tô falando mal do cara. Isso aconteceu com o nazismo, com o fascismo. Você falou que você ficou bugado, você tem que falar a hora que ele tiver. É a mesma coisa, o nazismo, o fascismo, era um debate, eu não ia atrapalhar o debate. Não, eu sei. Tá, mas assim, não, já saiu. Não, Albertinho, não precisa me chamar atenção por causa disso. Então, desculpa. Todo mundo sabe que eu quero dar continuidade nas conversas que rolam aqui. Então, provavelmente, o Ganho Fato vai voltar, tá marcado com ele mês que vem. Boa. Provavelmente o Jones vai voltar, eu conversei com o Jones essa semana. E eu vou perguntar pra eles, falar, mano, qual que é? É, Coreia do Norte é socialista ou não é? Eles vão te falar. Ou não é? Nunca é, né? Porque o Machado bem aqui falou que não é, pô. Nunca é. E esses dias eu tava lá com o Ganho Fato no chat, lá num vídeo lá, e ele tava mostrando os vídeos da Coreia do Norte socialista. É ou não é? Qual que é a verdade? Eu tenho o direito de saber a verdade. Você tem que perguntar pra eles, eu acho. Não precisa me dar ralo por causa disso. Eu acho maravilhoso isso aí. Eu, hora nenhuma, eu tô falando mal do Machado. Não, por causa então disso. Porque depois fala, você sabe isso que eu falando lá, você é paia. Guilherme mandou aqui: o Papa sempre exerceu poder temporal e atualmente é chefe de Estado. Por que ele não pode dar opiniões políticas e por que isso o transforma em bandido? Qual crime ele cometeu? Ele, por exemplo, não é que ele não pode, tá? Jesus, quando veio à Terra, quando ele disse, pegou lá a moeda e falou, dê a Deus, dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus, ele separou o Estado e a Igreja. Sim. Tá? São duas coisas. Então ele não tem que ficar se metendo na política. Ele tem que cuidar da Igreja, que ele já não tá cuidando como deveria cuidar. Tá? Então Jesus separou. A não ser que Jesus tá errado, vai ver o Papa quer corrigir Jesus Cristo. Não sei, né? Agora, quando eu falo que o cara é criminoso, ele pegar uma bandida, uma pessoa desonesta, né? Não vou falar de outra pessoa, vai. Não vou falar disso não, que pode dar problema. Eu pensei, é outra pessoa. É outra pessoa. Qualquer pessoa. Uma pessoa que não sabe falar nada certo e... Enfim. Aí você pega pessoas desonestas que pagaram, por exemplo, por uma refinaria em algum lugar 20 vezes o valor que valia, destruiu a economia do Brasil. Não, é só uma pessoa muito honesta, uma pessoa de caráter. Por que ele não fala isso de outros... Por que ele não fala isso do Trump, por exemplo? Por que ele não fala isso... Não que eu acho que deva falar, mas por que ele não fala isso sobre o Bolsonaro? Por que só fala isso sobre políticos de esquerda? Então ele pega pessoas que estão matando pessoas em vários países, pessoas que estão jogando os índices de criminalidade na lua e tá falando que essas pessoas são maravilhosas. Pessoas que... E aí eu acho que é onde ele tem o maior erro. Pessoas que, teoricamente, se posicionam contra a igreja. Sim. Porque a única coisa que ele tem que fazer é proteger a igreja. Sim, que ele não faz. Se tem alguém que tá falando mal de você, Léo, e eu sei quem você é, eu tenho que te proteger. Ou se ele fizesse isso como norma, falou assim, gente, se a pessoa foi escolhida... Se ela foi escolhida pelo povo, foi eleita, então, né, a gente tem que aceitar. Então você fala isso e defende o presidente do Brasil, defende dos Estados Unidos, defende de todo lugar. Agora, você defende de uma vertente só, e da vertente que mais assassina pessoas, então, pelo amor de Deus, você acha que esse padre é um padre muito honesto? Esse papa, né? Não me parece ser uma pessoa tão honesta assim. Robertinho, 2.000 pessoas ao vivo aí, muito superchat. Mas vamos lá dar uma descansada, né, cara? Eu acho.
Até Lê mais porque um o aí, vai Denis ler mais um. velho- É, pra mas gente. então tá. Lê um superchat de R$1.000 aí, se tiver. Ronaldo Fontinelli. Ele não vai roubar as empresas das pessoas? E como será feita essa expropriação? Queria saber. Vai uma turma com fuzil na casa das pessoas? E caso a pessoa resista, é legítimo matar? Então quer dizer que na Revolução Comunista haverá um banho de sangue. Como sempre houve. Como aconteceu na Rússia, como aconteceu na Coreia, como aconteceu na China, como aconteceu em Cuba, como aconteceu em todo lugar. Quando não teve um banho de sangue? Na Rússia é uma coisa maravilhosa. Os caras começaram matando criança. É foda. Mataram as filhas do czar, meu. Criança. O problema é você tomar e você não dar conta também de cuidar daquilo igual o dano anterior, velho. Ele não vai dar conta. Você fode com tudo, bicho. Né? Imagina, se você... Olha o que... Né? Veja o episódio aqui no Três Irmãos com as venezuelanas, cara. Elas estavam aqui, duas venezuelanas. Uma tinha um escritório de contabilidade lá em Caracas. O governo tomou o escritório de contabilidade, mas foi assim, ó. A partir de amanhã, esse escritório passa a ser dos funcionários. Todos os funcionários concordaram. Que maravilha, é nosso, é nosso, é nosso. Passou a ser dos funcionários. E aí o governo ia lá e pegava um pouco, e dava um pouco dos funcionários e tal. De repente parou de funcionar. É lógico. Acabou. É óbvio. E assim fez as fazendas, foi lá, ó, a partir de amanhã, essa fazenda é dos empregados aqui da fazenda. Os caras bateu palma. Não, mas você vê... Comeu as vacas, comeu as galinhas, comeu os porcos, e depois acabou. Qual que é o nome desse rapaz aí? Esse aqui é o Ronaldo Fontinelli. Ronaldo Fontinelli. Você vê como é um raciocínio, assim, óbvio e honesto. Eu falei, meu, como assim? Eu vou entrar na empresa das pessoas, vou tomar, e se ela não aceitar? Né? Você vê quantos vídeos tem aí do pessoal do MST invadindo fazenda, amarrando o proprietário, batendo na pessoa. É assim que a gente faz? É assim que a gente desapropria. Esquerdista, ele adora eufemismo, ele adora dar nomes bonitos para coisas assassinas, horríveis, né? Então, vou desapropriar, vou sei lá, qual foi a palavra que ele usou? Expropriar, você vai roubar. Foi o que eu falei aqui pra ele, você vai roubar, ué, tudo bem. Fala que você vai roubar. E aí mandou outro aqui também, até onde é o burguês e onde é o proletário. Porque entre o pequeno e o grande é fácil distinguir. Sim. Inclusive já ouvi comunista dizendo que Neymar não é burguês. Você vê. Porque não é dono de time. Aí se eu tiver 5 mercadinhos, já posso ser morto. Você é burguês. Exatamente. Não faz sentido, É né? foda, né? Não É faz foda. sentido. Quem que vai estabelecer a régua, né? Daqui O pra cá socialismo, vai... comunismo, ele é antinatural e ilógico. É. Tanto que você vê que eu fazia as perguntas, sempre fugiu das perguntas. Sempre fala, tá, mas me responde a pergunta, como que eu faço? Eu não... Se eu fosse herdeiro milionário, eu gostaria de investir em tecnologia, energia elétrica e solar. No nosso país, isso seria algo viável? A gente tem 15% da produção de energia no Brasil, energia solar. É muito viável pela incidência de sol que a gente tem e a quantidade de terra que a gente tem para colocar placas solares. Porque você tem um problema de energia solar no Japão. Você não tem, né, tanto lugar para colocar, por exemplo, né? Uhum. O Brasil não, você tem disponibilidade de terra. É bacana. Aliás, tem muita gente hoje vendendo isso. Né? A empresa vai lá, instala. Você tem uma casa grande, com muito telhado. Eles instalam na sua casa, não cobra nada. Tá? Não cobra nada. E aí a energia elétrica que vai sendo vendido para a rede, eles vão usando para pagar essas placas. Fazenda de energia. Né? Isso. Então isso vale muito a pena. A pergunta que você fez, que o Gustavo levou 38 horas para responder e eu acabei não falando. Falou assim, a gente tinha que investir em energia aqui no Brasil? Tem, né? Mas não como produto de exportação. A gente precisa investir em energia para a gente produzir para o Brasil, porque muitas empresas não vêm para o Brasil porque não tem garantia de aumento de produtividade, porque eu posso aumentar a produtividade e não ter energia. Entendi. Como já aconteceu no Brasil. Só que eu não vou fazer para ser um exportador de energia, porque quanto para mais longe você transmite energia, maiores são as perdas. Então isso não acontece, praticamente não tem como você produzir energia aqui e vender para a China, por exemplo, entendeu? Então ela acaba sendo mais local, por causa das perdas associadas à transmissão de energia. Mas então isso não vai ser uma coisa que vai fazer o Brasil crescer, virar um exportador e tal, não sei o quê. Vai fazer crescer porque se eu produzir energia para cá, eu dou garantia para as empresas de que eu vou ter energia para eles produzirem.
Boa. O Aurora Humanista mandou aqui também. Acabei fugindo dela aqui. Gente, se vocês quiserem ganhar uma grana, eu vou dar uma dica pra vocês. Pode falar aqui, Cableiro? Fala aí. Entendeu? Se você quiser ganhar uma grana, eu já falei, você pode montar a sua fábrica, é um jeito de você ganhar, mas não é disso que eu vou falar agora. Mas um jeito que é certeza, se você sonha em ser um policial, é prestando concurso. Então, se você quer ser aprovado em um concurso, quem mais aprova em carreiras policiais no Brasil é o Instituto Oliver. Ele tem cursos específicos em todos os estados. Então, não se preocupe o estado que você está. Se tiver um concurso aí no seu estado ou próximo, onde você deseja ser um policial, vai lá, se inscreve no Instituto Oliver. Ele vai te ensinar como estudar, vai te dar as matérias. E, com certeza, se você se dedicar, você será um policial. Se você não terminou os estudos, faça o EJO. Você vai concluir mais rapidamente os estudos. Certificado pelo MEC, parceria com diversas universidades. O Gustavo disse exatamente que a Mona Lisa não gera valor atualmente, mas tem todo dia gente pagando para ir no museu em que ela está. E até por isso ela não está à venda. Pelo amor de Deus, me dá o nome desse cara. Isso não seria gerar valor? Guilherme Moraes Rodrigues. Guilherme Moraes, você, da próxima vez, convida ele aqui, porque esse cara é um gênio. Me faltou esse argumento. Esse cara é um gênio. Tá? Todo dia, né, mas aí você vê como que o socialismo ele se auto-refuta. Entendeu? É só você pensar um pouco. É que se você tiver cérebro, se não tiver um QI de macaco, você vê que não dá certo. Você viu que, cara, você bota lá a Mona Lisa, lá tá todo mundo pagando pra ver ela. Não tá gerando valor pro lugar, não tá. No começo do debate, Endiléu claramente não entende diferença de preço e valor. Além disso, utiliza definições que nem os próprios liberais clássicos determinaram. Daniel PRG. Valeu, Daniel. Isso aí, vamos meter o pau no Léo. Botafogo. Meu dízimo se chama imposto sindical. Verdade. Isso é um crime. Verdade, hein? Isso é um crime. Tá. Igor Paranhos mandou aqui. Valeu, Igor. Se inscreve no canal, segue a gente. Segue o Endiléu lá também no Twitter, né? CJBR Endiléu no Twitter e no Instagram. CJBR Endiléu, tudo junto. Você é ativo no Twitter lá, Nos no dois, X, né? Dois. É que no Twitter o dia inteiro eu tô postando coisa, né? No Instagram um pouco menos. Eu gosto do que lá, seu. No Twitter, o dia inteiro. Dá um alô pro Rudinei Cuscuz, que virou membro também, Robertinho. Quem? Rudinei Cuscuz. Ô, Rudinei Cuscuz. Esse cara é gente boa pra caramba, meu irmão. Isso aí é dega, esse é um irmão que eu tenho. Boa. Galera, a gente vai lá. Até agora, não desliga isso aí, aciona o volta. Sininho, a gente já tá voltando. Pedrão vai levantar ali, vai dar uma esticada nas pernas, vai mexer tudo o entrevado esqueleto, já, né? Horas aqui na cadeira aqui. Nossa. E mais tarde a gente tem Endiléu com Denis Xavier, que deveria ser o melhor professor de marxismo da UFO, que não foi. Ele vem aqui pra vocês assistirem, vai ser uma aula. Eu vou trazer o Gustavo aqui de novo e reclamar que eu já estou num trabalho aqui análogo à escravidão. Isso aqui é exploração do capitalismo. Exploração, é a galera mandando chat aí. Mas é aí, gente, valeu. Obrigado. Valeu. Flui. Foi bom demais.